primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 3 da tarde, mais 6 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar já já para Cruzeiro e Ponte. Ponte e Cruzeiro, 13ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Hoje, feriado nacional, dia de Corpus Christi. Vivemos o dia de número 161 do ano.
Vamos que vamos, torcedor. Tá no ar mais uma edição da Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, hein? A loja 1 no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, e a 2 no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Na Academia Art Center, falando que é ouvinte aqui dos canais Futebol Interior, falando que é nosso telespectador, você tem uma semana para conhecer o trabalho do pessoal lá, tá bom? Uma semana para você curtir a Academia Art Center e já começar a se exercitar. Uma semana grátis, é isso aí. Fale lá com o pessoal da Academia Art Center, o Kleber e toda a sua equipe. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. 3 da tarde, 7 minutos, com a equipe técnica, mesa de áudio, mesa de som, a cargo de Felipe Marques, com os comentários do Frank Francisco, as reportagens dele. Tá do meu lado aqui, meu grande amigo Israel Moreira. Borboleta, voa borboleta, voa borboleta. No final a gente explica essa parada aí. A direção comercial é do Claudinei Corsi, a direção executiva é do Elcio Paiola e a direção geral é do doutor Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo bom futebol pra você! 3 da tarde, 8 minutos, 989-89-35-26. Esse é o nosso WhatsApp, tá aqui, viu? Tá aqui, ó, tá na nossa frente aqui. Quero conversar com você. Torcedor Ponte Pretano pode mandar no Facebook também a sua mensagem. Facebook Futebol Interior. Não tem pra ninguém, hein? No Facebook, liderança dos canais Futebol Interior. Em jogos de Ponte e Guarani. Só dá Futebol Interior. No YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. São 2 canais, você pode escolher o seu. Fique à vontade, a casa é sua, a sala também imagino que seja a sua nesse momento. Então fique à vontade para conferir aí os nossos canais. No site futebolinterior.com.br/rádio, nos aplicativos Rádiosnet, TuneIn, tem também o aplicativo Futebol Interior no rádio. É só você pesquisar Rádio Futebol Interior na Google Play ou na Apple Store. 3 e 9, também conosco o portal Araraquara News. Está na hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Isso, o primeiro destaque da Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Pra destacar a Ponte, os canais Futebol Interior, tem ele, Israel Morena. O que você destaca da nossa querida Macaca, hein, Israel? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Como vai, meu amigo? Grande abraço. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Corsato e toda a equipe do Futebol Interior. Macaca com novidades já escaladas e surpreendente, hein, meu caro Carlos Corsato? Daqui a pouco a escalação da Neiga Véia e do Cruzeiro Cabuloso, também escalado pelo treinador Paulo Pesolano. Certo, a Ponte, dá uma pinçada aí no destaque da Ponte Preta, no time da Ponte Preta. O que você coloca de novidade aí? Pode... Mudança tática, Macaca com 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros, Douglas Mendes, Fabrício e Fábio Sanches. Ah, o Douglas Mendes então vai jogar. Vai jogar como terceiro zagueiro. Vão os 3 de uma vez só, também alteração no ataque. Desfalque, mais um desfalque da Macaca. O atacante da Ponte, Luiz Fernando, não viajou com a delegação, foi vetado pelo departamento médico. Eu falei na hora da Macaca, eu falei que não que o Hélio iria com 3 zagueiros. Eu falei que se eu fosse o Hélio, eu iria com 3 zagueiros. Aí o senhor falou, mas não tem. Lembra que você falou, não tem zagueiro. Agora, a gente tem aqui a relação e o banco, ele usou os 3 zagueiros que ele tinha possíveis, né? Fabrício, Fábio Sanches. No banco ele tem... Já quer? Pode dar? Já? Não, quero saber se não tem zagueiro no banco. Zagueiro... Nada. Meu Deus. Bom, se um machucar, fica com 2, né? Ou ele vai ter que improvisar um dos volantes, porque ele tem 3 volantes no banco. Vamos aguardar. 3 da tarde, 11 minutos. E o Cruzeiro? E a Raposa? O que você destaca do time do Cruzeiro? Estádio lotado hoje, hein, Israel? Lotadaço, cabuloso. A equipe celeste com a presença de Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro teve uma semana agitadíssima, possível
construção, né, um projeto de apresentação de uma nova arena na cidade de Betim, ali próximo a Belo Horizonte. Deu uma balançada aí no torcedor cruzeirense e o Cruzeiro buscando a vitória, líder do campeonato, 28 pontos, e também anunciou na tarde de ontem, quarta-feira, a renovação do contrato com o treinador Paulo Pesolano até dezembro de 2023. Legal, esse é o Israel Moreira trazendo o seu destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vamos escalar a Ponte Preta, antes de ir pro intervalo, viu, Israel? Quero escalar a Ponte Preta já. Positivo. Vamos lá, o Frank Francisco é o nosso comentarista na tarde de quinta-feira. Solta a vinheta, produção. Frank Francisco. De carona com o Frank, seja bem-vindo à jornada esportiva, grande abraço pra você. Boa tarde, Frank. E essa ponte com 3 zagueiros, hein? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os que fazem parte da nossa equipe aqui, né? Hoje a gente está em expectativa aí, né, Carlão, de uma apresentação diferente da ponte, né? É aquela história, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, uma caixinha de surpresa. O Israel já deu um toque ali, nós vamos jogar com 3 zagueiros, um esquema que o Hélio não tinha usado na ponte ainda. Vai entrar o DG. Não vou falar mais, viu, torcedor? Vocês já sabem, vai jogar com 3 zagueiros e não tem zagueiro no banco. Bela montagem de elenco da Ponte Pretiana, hein? Fantástico. Mas, Carlão, brincadeiras à parte, espero aí uma boa partida. E como bom ponte pretano, eu tô acreditando que a macaca safada hoje vai ganhar do Cruzeiro de 1-0, hein, gente? Tá bom, então. Olha, então o nosso comentarista já criticou aqui, né, a escalação do time e a formatação do elenco, né? Mas eu falei na hora da macaca da segunda-feira, eu jogaria com 3 zagueiros. Então, não posso aqui dizer que tá errado a escalação do time. Não posso dizer, porque a gente via nas redes sociais, né? Pô, mas agora vai colocar o menino vai jogar, mas junto com 2 zagueiros. E quer saber? Com esse esquema que a Ponte Preta tá jogando aí, eu jogaria com 3 zagueiros sempre. 3 zagueiros sempre. Porque se a Ponte fosse com o pensamento de, por exemplo, no jogo contra o Londrina, não dá pra ganhar? Na hora da macaca falamos, né, ô Israel? Que o Londrina não queria a bola e a Ponte tinha a bola. Então deixa a bola no meio campo, lá não perdia o jogo. O jogo ficava empatado, né? O time da Ponte não tem condições para propor o jogo. Então, né, vamos lá, vamos de pontinho em ponto para tentar sair aí da zona da degola. A Ponte que não estava na zona do rebaixamento, mas com a vitória da Chapecoense entrou na zona da degola. A Chapecoense me ganha do Bahia, véio. Fora de casa. O Bahia também tá de sacanagem, né? Ei, Bahia. Vamos lá, Israel, passa o time da Ponte titular aí pro jogo de hoje. Ah, com certeza, Carlos Corsato. Alô, torcedor da macaca, se liga aí. Daqui a pouco, claro, todas a escalação com os hinos, mas só aquela pincelada antes do nosso primeiro intervalo. Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Fabrício e Douglas Mendes. Fraga, Leonaldi, Ramon e Arthur, Fecim e Nicolas. Esse é o time da Ponte, o Nicolas está de volta depois de um longo e tenebroso inverno. 3h, 15 minutos, jornada esportiva no ar, vai participando aí, mandando mensagem pra gente depois do intervalo. Tem Arthur, Eugênio Matias, trazendo curiosidades, fazendo um apanhado de jogadores que jogaram em Campinas, que vieram do futebol mineiro, enfim, daqui a pouco um trabalho muito especial aqui com o Arthur Eugênio Matias. O Israel tem convidados, daqui a pouquinho ele vai mostrar os seus convidados na jornada esportiva e claro, a gente conta com a sua participação. Manda mensagem pra cá, 996565656 ou através do nosso Facebook, futebolinterior.com.br, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Repete o WhatsApp aí, produção, por favor, 98989 3526. 3h16, rápido intervalo, voltamos já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, 3 da tarde, mais 20 minutos. Bom, sem perder muito tempo, porque a gente tem muita coisa aqui ainda para trazer na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Eu quero a sua participação junto com a gente, hein? Manda mensagem para cá, tá bom? Através do nosso WhatsApp. Pode participar aqui pelo 19 989 89 35 26. Pode participar aqui pelo nosso Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joel da Silva. Tá pedindo para mandar um grande abraço aqui pro Frank. E desejando boa narração pra gente. Obrigado, Joel. Já tá mandando um abraço pra você, Franqui. O Fábio de Almeida, boa tarde. Creio que será um filme de terror para nós ponte-pretanos. Infelizmente, o problema de 3 zagueiros é o Fabrício na zaga. Tá dizendo aqui o Fábio Almeida. Realmente, o Fabrício não caiu na graça do torcedor ponte-pretano, né, Franqui? Não, Carlos, mas assim, eu continuo com aquela opinião minha, gente, que o ano que vem, para 2, o Fabrício vai ser importante. Meu Deus. Acreditem se quiser. Meu Deus. Então tá bom. Vai participando aí, mandando mensagem pra cá, tá? No YouTube você também pode deixar sua mensagem, tá bom? Tô te esperando. Deixa aqui a sua mensagem pra gente através do nosso YouTube. Valeu, Fábio Alves de Almeida. Boa tarde, quero estar errado, mas creio que hoje será um filme de terror. Luiz Fernando não é desfalque, tá dizendo ele aqui. Tá bom, então. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Valeu mesmo. Você pode mandar mensagem aqui. Deixa eu chegar aqui no Futebol Interior também, que é o nosso outro canal. Akira Miyamoto. Nicolas apareceu e é Chaporã no banco. O Lucas de Souza, fala, Lucas. O Lucas tá curtindo. Foi lá para Cancún nesse feriado prolongado lá com a esposa. Cheguei chegando, estou em eu falei que é Cancún, você fala que é Guararema, Lucas, mas tá bom, vai. Família aproveitando os pais, mas no sábado de volta. Grande abraço para você, no sábado que vença o melhor, viu, Lucas?
Jorge Ramos, boa tarde, Corsato, Frank, Israel, 3-0, Macaca na fé. Ó. Você pensa que sou eu que sou doido aí, ó? É isso aí. O Akira tá dizendo aqui, Corsato, Frank, Israel, vai Macaca, buscar um bom resultado hoje. Tá bom, gente. É isso aí. O Fábio Alves tá perguntando, Fabrício na zaga, ô reportão, ô Israel Moreira, escala de novo a Ponte aí, porque o Fábio não tá acreditando que o Fabrício vai ser zagueiro não, viu? Aqui, ó. Olha, aqui, o Corsato. Aqui, ó. Qual é o nome do nosso querido amigo? O Fábio, Fábio. Um abraço, Fábio. Não só o Fabrício, como o time escalado Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Fabrício e Douglas Mendes, o famoso DG. E Arthur, Fraga, Leonaldo e Ramon, Fecim e Nicolas. Essa é a Macaca para encarar hoje o cabuloso líder do campeonato do Mineirão. Com pouca gente, viu? Vazio o Mineirão, 63 mil pessoas estarão no estádio. Essa é a Macaca para encarar a equipe celeste. Tá certo. Você vai participando aqui. Aqui li as mensagens no Futebol Interior, no Futebol FI e também no Facebook. Você pode continuar mandando mensagem para cá. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Agora é hora do Arthur Eugênio. A gente abrir espaço aqui para o Arthur Eugênio para trazer conhecimento esportivo para você. O Arthur vai fazer uma seleção de jogadores que passaram pelo futebol de Campinas e também pelo futebol mineiro. Arthur Eugênio, é com você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou fazer um selecionado que o torcedor da Ponte Preta vai gostar. E os mineiros também. Porque eu fiz uma seleção de jogadores que atuaram na Macaca e que nasceram em Minas Gerais. Ficou legal a seleção. Basicamente, décadas de 1970, décadas de 1980, anos dourados do futebol de Campinas. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. E ficou assim esta seleção da Ponte Preta de jogadores nascidos em Minas Gerais. Aranha, o goleiro. Peguei mais recentemente porque eu não encontrei na história dos anos 70, 80, nenhum goleiro da Ponte que tenha nascido em Minas Gerais. Na defesa, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro. Meio campo, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio. No ataque, Edinho, Lola e Abel. Treinador, João Avelino. Aliás, eu também tive dificuldade de achar um treinador mineiro que havia comandado a Ponte Preta. No gol, Aranha. Aranha nasceu em Pouso Alegre no dia 17 de novembro de 1980. Eu encontrei dificuldade, eu não localizei nenhum goleiro que houvera jogado na Ponte Preta no período que eu fiz essa seleção, entre as décadas de 1970 e 1980. E o goleiro é Aranha. Na lateral direita, Ângelo. Ângelo jogava nas duas laterais, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Ele veio do Cruzeiro para a Ponte Preta, antes passou no Botafogo de Ribeirão Preto, e o Ângelo foi titular da Ponte Preta na final contra o Corinthians em 1977, substituindo ao titular Odilei. Ângelo nasceu em Coronel Fabriciano no dia 23 de abril de 1954. Na zaga, talvez um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Oscar, que nasceu em Monte Sião no dia 20 de junho de 1954. Oscar, um grande zagueiro. Na quarta zaga, Elcio. Elcio nasceu em Leopoldina no dia 19 de fevereiro de 1956. O Elcio era quarto zagueiro e médio volante. Era um bom jogador, mas na Ponte Preta teve dificuldade. Muitos jogadores de qualidade na época. E o Elcio acabou sendo emprestado, vendido, Santo André, Operário de Campo Grande, mas era um jogador de qualidade. Olha um time da Ponte Preta com Elcio atuando. O repórter é Renato Silva, do lado do Oscar. Oscar, Polozzi, Elcio, Moacir, Jair Pisserni
E na lateral esquerda, Laudemir. Agachados, Lúcio, De Rosses, Parraga, Elinho e Genal. Ponte Preta, 1976. Na lateral esquerda, Cláudio Mineiro, um bom jogador. Reserva do Corinthians de Vladimir, jogou no Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, e Cláudio Mineiro nasceu no dia 18 de julho de 1952. No meio-campo, Vanderlei. Jogou no timaço da Ponte Preta de 1977 e foi várias vezes treinador da equipe pontepretana. Vanderlei nasceu em Três Corações, na terra de Pelé, no dia 7 de abril de 1956. Outro jogador do time de 77 no meio-campo, Marco Aurélio, que nasceu em Muriaé no dia 10 de fevereiro de 1952. Marco Aurélio, assim como Vanderlei, várias vezes treinador da equipe. Completando o meio-campo, Ângelo, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Guarani, Fluminense do Rio de Janeiro. Ângelo nasceu em Onça de Pitangi, no dia 30 de maio de 1953. Ângelo é falecido, morreu aos 54 anos em Itaúna, no dia 2 de agosto de 2007. No ataque, Edinho. Ataque imortalizado do São José. Edinho, Tião Marino e Nenê. Nenê também jogou na Ponte Preta. Mas Edinho, aquele ponta carequinha, nasceu em Cataguases, no dia 11 de abril de 1950. E em 1983, ele teve uma passagem pela Ponte Preta. Olha a foto que eu recuperei de um bom time da Ponte em 1983. Em pé, Polozzi, Zarur, Carlos, Silvio, Edson Abobrão e Cláudio Mineiro. Agachados, Edinho, Ângelo, Nívio, Jorge Mendonça e Mário Sérgio. No ataque de centroavante, Lola. Lola era meia, Lola era atacante, e neste time, nesta seleção mineira de jogadores que atuaram na Ponte Preta, o centroavante é Lola, que depois que voltou do México, atuou várias temporadas na equipe pontepretana. Lola nasceu em Barra do Paraopeba no dia 2 de janeiro de 1950. E na ponta esquerda, Abel. Abel nasceu em Maria da Fé. Dizem que é a cidade mais fria de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 15 de março de 1957. Abel chegou à Ponte Preta depois de fazer muito sucesso no Grêmio Maringá. Também jogou no Figueirense. Nesta foto ele está com a camisa do Figueirense. Jogou no Marília, Bahia, São Bento de Sorocaba. Este é o time da Ponte Preta. Treinador, João Avelino. Eu fiz um histórico e tive dificuldade também de buscar um treinador no período de ouro do futebol de Campinas que houvera trabalhado na Ponte Preta e nascido em Minas Gerais. E João Avelino nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 1929. Em 1960, João Avelino foi treinador da Ponte Preta. Depois ele ficou mais famoso como auxiliar técnico de Oswaldo Brandão. Faleceu em 2006, já na capital paulista. João Avelino, folclórico João Avelino. Ficou uma brincadeira interessante, né? Uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa da Ponte Preta, tendo como base, como referência, anos 1970/1980, exceção ao goleiro Aranha. Aranha, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio, Edinho, Lola e Abel. Técnico João Avelino.
aqui no Futebol Interior, abordando sempre o passado, fazendo homenagens. Você quer que eu fale de algum jogador antigo, de algum confronto marcante? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Eu terei o prazer de fazer a pesquisa e gravar um vídeo na programação do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Cada vez mais valorizando o futebol brasileiro. Sempre aqui no Futebol Interior. Esse Arthur Eugênio Matias. Ô Frank, você tira o chapéu para esses jogadores aí que o Arthur mostrou da Ponte Preta? Com certeza, Carlão. Principalmente pro Arthur. Arthur, de parabéns. Que pesquisa, não? Essa foi que demais. Pesquisa. E assim, a intenção, viu, Israel? O Israel que também manja muito, né? O Israel é o mais novo aqui da mesa, tá? Mas é estudioso, conhece muito de Ponte Preta. Israel, Frank, que também tem uma memória, né? Eu lembro um pouquinho de 85 pra cá, algumas coisas. Mas esses dois aqui, perto de mim, pelo amor de Deus, né? Mas a ideia é refrescar a memória e alegrar o torcedor pontepretano. Mas, ô Israel, depois de ver tanto bom jogador assim, não dá pra entrar em depressão, não? Eu vou... não sei quem o Carlão colocou na nossa... Foi você mesmo no nosso grupo aqui, dizendo que não dá pra pular essa rodada. Eu tô com você, né? Não dá pra pular essa rodada, esquecer isso. Mas a Ponte, ela tem dessas, né? E pro torcedor relembrar tantos grandes jogadores, né, Frank? Tantos bons e grandes jogadores que vestiram a camisa da Ponte. Cara, time de 76 ali, com jogadores como Genal, Elinho, Moacir Cachorrão, Jair, tantos grandes jogadores, Oscar, Polozzi, né, o de 83. Mário Sérgio. 83 com Jorge Mendonça e Mário Sérgio. Cara, Polozzi, rapaz do céu, Carlos, Edson Abobrão. Que time, não, Frank? Que saudade, hein? Rapaz, não brinca não, o coração da gente bate mais forte. Eu tava olhando aqui, vi o De Rosses na meia. Hoje a gente não tem um meia, rapaz. Lúcio, Parraga. Meu Deus do céu, o nível de centroavante. Ponte, agora, isso eu já ouvi de torcedores de outros clubes também. A Ponte merecia ter sido campeã um desses anos, cara. A nossa sina é 77. 81, 77. A Ponte merecia pelo menos um Paulistão. A Ponte merecia, porque fazia jus e era merecimento não só da torcida, que sofreu e sofre a vida toda, mas desses grandes jogadores que aqui passaram e não tiveram o prazer. Mário Sérgio sai da Ponte e vai ser campeão do mundo no Grêmio. Ainda leva o Oswaldo junto ainda. Exatamente. Então, grandes jogadores que aqui passaram, aqui vestiram a camisa da Ponte, infelizmente não tiveram o prazer de levantar o troféu. E Mestre de Cá merecia mais do que ninguém ter sido campeão com a Ponte. Ele foi em 69, verdade. Ele foi em 69. Ele foi em 69, mas 77, 79, 81, a Ponte merecia ter. Pelo menos um merecia. Ó, não quero criar polêmica, tá? Israel, Carlão, torcedor pontepretano. Também sou fãzaço do time de 1977. Eu acho 8-1 melhor. Frank. Mas se nós... Ó, Israel já matou. Se nós fôssemos fazer aqui uma pesquisa entre nós... A minha opção pro título seria de 81. Concordo. Simplesmente o time da Ponte era redondinho. E fantástico foi o ano, né? A Ponte foi campeã paulista de infantil, juvenil, juniores, Taça São Paulo, vice do Paulista e terceiro colocado do Brasileirão, perdendo pro Grêmio no Olímpico. Né? Foi o ano da Ponte Preta e infelizmente nós não ganhamos. Vocês me perdoem, mas vocês estão errados. O melhor time é o de 77. Discordamos, faz parte. Não tem pra ninguém. Parte. Não tem pra ninguém. O time de 77 é ó concurso. Só o centroavante que eu discuto. No resto, ó concurso. Não tem pra ninguém. 3 da tarde, mas não é a minha última palavra, é que vocês falaram, então eu perdi aqui na mesa. O dia que o senhor deixar eu e o Frank falar isso, de novo, de novo, não pitacar alguma coisa, mas não de é novo, o Carlos Corsato. Mas de novo, verdade, mas eu não posso. É um fato, é o Carlos Corsato. Mas eu não posso deixar passar. O time de 77 é o melhor. A sua identidade é essa e a gente fica feliz quando você pitaca os comentários. Não, mas se você fala que o time de 77 é o melhor, eu não ia falar nada.
Eu não ia falar nada, mas você fala que o de 81 foi melhor que o de 77. Foi bom, na minha opinião, mas melhor que o de 77 não foi. Já na opinião do Israel e na opinião do Frank, que foi o Frank que começou, o Israel adivinhou, tacou fogo. A culpa é do Frank. O Israel adivinhou, né? Foi o Frank que começou com essa história. Não, eu vou criar polêmica, mas o time de 81 é melhor. Mas, cara, voltando aqui ao começo do nosso papo, é pra fazer o torcedor da Ponte Preta ficar feliz. Mas, ultimamente, olha, vou falar pra você, viu? Que coisa triste. 3 da tarde, 37 minutos. Vamos fazer o seguinte? A gente vai pro intervalo e na volta o Israel vai trazer os seus convidados hoje. O filho do professor, o filho do Hélio, o Guilherme dos Anjos, vai falar e também o Leonardi, menino da base. Guerreiro, Leonardo, tá jogando pra caramba. Daqui a pouco vai falar também com o Israel Moreira e com você aqui nos canais Futebol Interior. Fica por aí. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no estádio Governador Magalhães Pinto. Como é que é, Carlos Corsato? É isso mesmo, estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte, o Mineirão. A bola vai rolar azul e branco, hein? A cor do estádio hoje, né? Azul e branco. Né? Mais de 60 mil pessoas no estádio do Mineirão. Tem torcedor da Ponte Preta? Tem Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, né? Arquibancada assistindo o jogo, hein? A TV acaba de mostrar ali o Gustavo Bueno. Filho do Dicá, filho do mestre Gustavo Bueno nas arquibancadas do estádio Mineirão. Esse vai ser o 30º jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro. Até aqui, se tem um confronto que a palavra freguesia se mostra, é esse, né? 17 vitórias do Cruzeiro, 5 empates, 7 vitórias da Ponte. A Ponte marcou 26 gols e sofreu 58. A média de gols por partida de 2,9. É o resultado que mais aconteceu aí nestes jogos, né, nesses 29. O resultado final que mais ocorreu foi o resultado de 1-0. 4 vezes 1-0 para o Cruzeiro, 3 vezes 1-0
para a Ponte Preta. Então, das 7 vitórias que a Ponte conquistou contra o Cruzeiro, 3 foram pelo placar mínimo. Ponte e Cruzeiro, a bola vai rolar, jogo marcado para as 4 da tarde. Israel Moreira, você tem convidados aí para trazer para o nosso torcedor, não é isso, Israel? Exatamente, Carlos Corsato. O primeiro, quem falou conosco ontem, o filho do homem, né? O filho do treinador, Guilherme dos Anjos. Vocês vão perceber aí, torcedor, que ele é muito parecido, até no traquejo, na forma de falar, na condução das palavras, igual, muito parecido com o pai, o treinador Hélio dos Anjos. Guilherme dos Anjos falou conosco ontem na coletiva para o torcedor pontepretano. Israel Moreira, você manterá o mesmo esquema com 3 atacantes, mesmo com a ausência do Luca? Olha, as mudanças das peças ocorrerão por necessidade, naturalmente, em função de que nós temos jogadores sem condições de jogo. Agora, com relação ao esquema tático, as orientações que a gente passa, elas serão vistas dentro do jogo. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Na sua opinião, por qual razão o time ainda não conseguiu sair da parte de trás da tabela até agora? Por oscilar. Oscilar dentro dos jogos e oscilar entre os jogos. Então, a nossa oscilação que vem nos incomodando. Nós temos atuações de 90 minutos, onde 85 deles são bons, e em 5 minutos o adversário acaba aproveitando e nós fazemos 5 minutos ruins. Então, a oscilação, muitas vezes. E sim, oscilação entre jogos, mas um pouco menos. Nós estamos enxergando performance na maioria dos jogos e a oscilação dentro deles. E quando a gente não oscila, foram os resultados que a gente teve. Por exemplo, as 3 vitórias são um exemplo disso. E mesmo a vitória contra o Ituano, nós oscilamos um pouco, o que não nos agradou, sim. Então a gente precisa trabalhar para evitar esse padrão, para ter um padrão, para ter uma consistência de jogo melhor, né? Ter um jogo mais homogêneo. Tá aí o Guilherme dos Anjos, que falou conosco ontem na coletiva. Analisou aí as perguntas, tanto a nossa pergunta, né, que fizemos na coletiva, quanto do Carlos Corsato, falando das ausências e das alterações possíveis para o jogo de hoje e que foram e aconteceram realmente. E também só um parênteses aí, Frank e Israel. A coletiva tem uns 10 minutos, né? Mas o que dá para aproveitar da coletiva para o jogo, por exemplo, quando a gente vai editar, eu até peço para o pessoal da produção quando vai editar, porque, por exemplo, a gente vai colocar a coletiva com a escalação já no ar. Então, várias perguntas que são feitas ali, porque o que a reportada tenta, né, Israel? Tentar descobrir alguma coisa do time, tirar quem vai dele viajar. alguma coisa, exato. Mas os caras não falam, né? Os caras não falam nada. Tanto que a minha pergunta, eu já nem falo mais o time. Porque eu sei que os caras não vão responder, eu procuro outra coisa. Né? Porque senão eu não consigo aproveitar o material aqui. Aí o que deu para separar foi isso. A pergunta do Israel, o Israel fez e mais 2 repórteres fizeram perguntas parecidas com a do Israel. E ele respondeu daquele jeito. Vocês vão ver dentro do jogo. Né? A minha pergunta é, Frank, você falar o time, por exemplo, qual a diferença que vai fazer pro Pisolano, por exemplo, saber se a Ponte vai jogar com 3 zagueiros ou com 2? Qual a diferença que vai fazer para ele? Me diz. Carlos, na verdade, nenhuma, mas a gente tem que produzir uma expectativa, né? É o que eles pensam, tá? Tô falando com a cabeça deles. Se fosse no passado, com grandes times, grandes jogadores, eu até te digo que poderia dar uma surpresinha. Mas hoje em dia, Carlos, eu tô contigo, não tem nada a ver, é bobagem isso aí. Alguém precisa fazer mistério da escalação do Palmeiras? Pode ser o time A, o time B? Você pode falar o time e eu quero ver alguém ir lá e peitar o Palmeiras. A verdade é essa. Eu acho assim muito mimimi pra pouco futebol. A Ponte virou uma mimizada do caramba. É muito mimimi e pouco futebol. Vai lá, Israel, mais um convidado. O nosso segundo convidado da semana que falou também, direcionado ao torcedor pontepretano, foi o volante, o Guerreiro Leonaldi, que falou conosco também para o torcedor pontepretano. De que forma a Ponte pode ter mais regularidade para somar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento? A alternância nas escalações dificulta o entrosamento? Não, a mudança nas escalações não interfere em nada, porque somos um time, né? Todos nós treinamos para jogar, o Hélio passa o mesmo conceito para todo mundo e nós precisamos ter concentração nos 90 minutos do jogo para não deixar uma vitória escapar ou até mesmo um empate, que é importante somar pontos nessa Série B.
Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Léo, nesta Série B são 12 jogos e 6 derrotas. Desempenho esse que vem deixando o torcedor muito preocupado. O que podemos esperar do time no jogo contra o Cruzeiro? Bom, posso falar que isso não incomoda só os torcedores, né? Incomoda muito mais nós que estamos dentro de campo, de não conseguir trazer o resultado positivo, né? E temos que confiar no trabalho, continuar treinando, continuar buscando que a vitória vai vir, as vitórias. O Wendel Coral. Léo, você e o Kaique são os únicos atletas que disputaram todas as partidas na Série B. Como manter essa regularidade dentro de campo e também segurar o equilíbrio para não levar cartões? Bom, os cartões são coisas do jogo, né? Se precisar fazer uma falta que vai ajudar o time a tomar o cartão amarelo, infelizmente é a nossa profissão, né? Tem que fazer. E para manter a regularidade tem que continuar treinando, continuar focado no dia a dia e concentrado principalmente. Israel Moreira, o Cruzeiro, líder da competição, tem nas bolas paradas ofensivas grandes oportunidades de gol contra o adversário. Como a Ponte tem trabalhado para impedir essa arma da equipe mineira? Bom, nós trabalhamos jogo a jogo, né? Não só bolas paradas ofensivas, como defensivas também. E temos que manter o foco, nosso foco no jogo, nos 90 minutos para conseguir um resultado bom. Tá aí Leonaldi, o volante, o guerreiro, o menino Leonaldi, um dos jogadores mais regulares dessa equipe, certo, Corsato? Exato. Leonaldi regular em praticamente quase todas as partidas, mesmo quando ele vai um pouco mais abaixo do que os outros ou algum outro jogador do time, ele é sempre elogiado ou sempre comentado para a torcida Ponte Pretana. Grande Leonaldi. E hoje a Ponte Preta tem o Douglas Mendes, né, o jogador mais jovem do time, 18 anos em campo. O Igor Formiga também é jovem. Tem o Leonaldi, que jovem também, o Nicolas também, jovem, jogador. O Fecim também, apesar de já ter várias passagens por Corinthians, Bahia também é um jogador jovem. O Kaique também é novo, né? O Kaique tem 20, se eu não me engano, tem 26 anos, eu preciso confirmar aqui. O Ramon também é jovem. Jogador também, verdade. Jogador jovem, né? Experiente. Aqui a Ponte tem o Fábio Sanches e o Fabrício, né? Os zagueiros. O Arthur. O Fraga também, né? O Fraga também é experiente. O Fraga? O Fraga é experiente. O menino Fraga? Não, pô. O Fraga é menino? O Fraga não é menino? Não. O Fraga não é menino. O Fraga? Não, o Fraga não é menino. Pra mim era mais um que surgiu. Não, o Fraga é experiente. Agora, o Amaral, eu não vi o banco. O Amaral não tá nem no banco hoje? Tá no banco. Tá no banco. Tá no banco. Amaral no banco. Amaral, aliás, temos 3 volantes no banco, né? Moisés Ribeiro, Amaral e o Alisson. Moisés Ribeiro, Amaral e o Alisson. Rapidinho, deixa eu ver se eu tenho tempo, produção. Tenho, né? 3h49. Ô, Frank, pega o microfone aí rapidinho. Se tivesse condições de jogo, eu acho que o Amaral é o titular absoluto desse time, né? Dá pra entender isso aí? Será que é problema físico? O que você pensa? Carlos, o Amaral, eu acredito que seja problema físico. Eu acredito. Muito tempo parado. Ele é um menino também, já veio direto blindado pro time de cima. Para a partida, o peso que essa partida é, por toda a pressão que o time passa, dá para entender essa escalação com o Leonaldi, Ramon e o Fraga. É um meio-campo mais experiente, você não deixa de ter juventude nele e dá uma poupada no Amaral para não ter que estourar ele, mas não tem muito o que fazer, Carlão. Eu sei lá, a gente nunca tá do lado de lá, não acompanha treinamento com essas mudanças. Não tem as informações, né? Não dá, também, não dá nem pra gente começar aqui às vezes a criticar a comissão técnica, porque a gente não sabe a condição do Amaral. Mas eu entendo o seguinte, se tá no banco de reservas é porque tem condição de jogo. Exato. Né? É isso que eu entendo. E foi uma das perguntas que foram feitas até pro Guilherme dos Anjos na coletiva, e se o Norberto e o Amaral estariam em condições pro jogo. Sim. E ele foi claro em dizer que os dois reuniam condições de jogo. Pois é. O Norberto já foi cortado. O Norberto nem pra delegação foi. Exatamente. Nem pra delegação foi. Então, tô dizendo, às vezes eles faltam com a verdade. 3h51, 30 segundos... Ficha técnica do jogo, Ponte, Cruzeiro e Ponte com Israel Moreira.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Pode registrar para a história, a macaca mais querida do planeta está escalada para o confronto contra o Cruzeiro no Mineirão. Kaique França 12, Igor Formiga 22, Fábio Sanches 27, Fabrício 4, Douglas Mendes 39 e Arthur 15. Fraga 32, Leonaldi veste a 5, Ramon 40, Fecim número 20 e Nicolas 18. O repeteco da macaca, Kaique França 12, Igor Formiga 22, Fábio Sanches 27, Fabrício 4, Douglas Mendes 39, Arthur 15, Fraga 32, Leonaldi 5, Ramon 40, Fecim veste a 20 e Nicolas a 18. Técnico, hoje o auxiliar Guilherme dos Anjos. Ponte Preta escalada pronta, definida, macaca com 12 jogos e 12 pontos ganhos. 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Ocupa até aqui, agora, quando começou o final da 12ª rodada, a Ponte era a 16ª colocada, hoje a Ponte está na 17ª posição. Aproveitamento de 33% dos pontos. Olha só a produção na disciplina, são 40 cartões amarelos e 5 vermelhos. Marcou 8 gols e sofreu 11. Luca com 6 é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Macaca, quinta-feira, 23 de junho, 21h30 contra o Sampaio Correia, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. E com o anúncio agora no Mineirão de Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro está escalado para enfrentar a Macaca. Treinado por Paulo Pesolano. Rafael Cabral, número 1. Também no esquema com 3 zagueiros. 5, Zé Ivaldo. 26, Lucas Oliveira. 14, Eduardo Brock. 42, lateral Giovani. 29, William Oliveira. 25, Neto Moura, que um dia vestiu a camisa da Macaca. E 55, Fernando Canecim. A 6, ele, Matheus Bidu, ex-jogador do Guarani. 17 para Rafa Silva. 99, o artilheiro da temporada, Edu. Repeteco do cabuloso, Rafael Cabral 1, Zé Ivaldo 5, Lucas Oliveira 26, Eduardo Brock 14, 42, Giovani Jesus, 29, William Oliveira, 25, Neto Moura, 55, Fernando Canezin, 6, Matheus Bidu, 17, Rafa Silva e 99, Edu. Esse é o time do Cruzeiro, a Raposa, todo de azul hoje no estádio do Mineirão. Cruzeiro tem 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 28 pontos ganhos na competição. Primeiro colocado, aproveitamento de 77% até aqui. São 28 cartões amarelos e 2 vermelhos para o Cruzeiro, hein? Marcou 14, sofreu 5, saldo positivo de 9. Edu, com 4 gols, é o seu principal artilheiro. O Cruzeiro que volta a campo contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu, na próxima quinta-feira. Arbitragem. A arbitragem, trio paranaense para o jogo, para o confronto de hoje. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná é o árbitro, assistente número 1, Victor Hugo dos Santos e assistente número 2, Rafael Trombeta, o trio do Paraná. O quarto árbitro, Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais, e o VAR de Rodrigo D'Alonso Ferreira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vai, Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Que gostoso, que bonito ver a Ponte Preta em campo, né? O Cruzeiro, claro, esse gigante do futebol brasileiro, mas a Ponte Preta tá aí, ó, esse uniforme com essa camisa branca, faixa preta no peito, que é a coisa mais linda
do planeta. A bola vai rolar e você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva dos canais Futebol Interior. Produção, já pode soltar aí a trilha da torcida, tá bom? E o hino a gente solta depois do jogo com a vitória da Ponte, se Deus quiser, né? E aí já solta a torcida porque o estádio tá, ó, bombando. Tá lotado o estádio. O torcedor do Cruzeiro quer bater recorde. O Cruzeiro, que tem segundo e terceiro melhor público na competição, quer bater o público do Vasco da Gama, né? Contra o próprio Cruzeiro. No Maracanã, no final de semana. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. E aí, Francisco, só para não passar batido aqui, o Wesley Fraga, que nós comentamos aqui, ele nasceu no dia 24 de setembro de 1996, vai completar 26 anos agora em 2022. Ele tem base no Independente de Limeira, depois passou muito tempo no 15 de Piracicaba, jogou no Pouso Alegre e hoje está na Macaca. Ô Frank, e aí Frank, o que dá para esperar desse time da Ponte? Totalmente modificado o esquema tático, a Ponte que vinha jogando no esquema 4-3-3. Hoje a Ponte vai para o esquema 3-5-2 para encarar esse time do Cruzeiro e toda a nação cruzeirense que está hoje aí no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, estádio de Copa do Mundo, estádio do 7-1. E aí, Frank? Carlão, eu vou me dar a oportunidade... Desculpa. Eu vou me dar a oportunidade de ser surpreendido hoje. Eu nunca vi o Hélio usar esse esquema na Ponte. Quem sabe o errado dá certo e a gente ao final do jogo vai estar aqui aplaudindo, tirando o chapéu, dando boas notas. Mas se for olhar também, Carlos, para o banco de reservas, eu acho que ele fez até um bom trabalho, viu? Eu não vou criticar, não. Falei na hora da Macaca que eu entraria com 3 zagueiros. E, cara, você vai querer o quê, né, Israel? Vai querer que o time... entra para arrebentar contra o Cruzeiro? As ações praticamente serão todas do Cruzeiro, que se joga em casa, é o líder do campeonato e vai para cima da Ponte, porque vai tentar se recuperar da derrota pro Vasco da Gama no último domingo. A Ponte vai ficar na dela, acredito eu, que o Hélio deve ter postado muito bem, ter organizado, a gente espera que seja isso, com essa formação que ele ainda não utilizou no campeonato de 3 zagueiros. O menino, a estreia, né, promove a estreia oficial, DG, que já jogou alguns minutos naquela partida do último jogo da temporada 2021 contra o Curitiba no Majestoso, mas hoje praticamente a sua estreia oficial, titular, camisa 39, vai encarar o time do Cruzeiro, experiente até, e com o Cruzeiro todo empolgado com a sua torcida presente e que... Carlão falou aqui, é lindo ver a Ponte Preta de branco, né? Toda de branco, a Macaca meias brancas, calção branco e camisa branca, a Ponte preparada. E quem sabe a fé esteja do nosso lado hoje, Frank, e a Macaca consiga pelo menos um resultado positivo, um bom desempenho, para que depois, quinta-feira, vai encarar o Sampaio Corrêa às 21h30 no Majestoso. Hoje a gente crava o quarto resultado de 1-0 para Nega Véia. E lembrando que a Ponte já enfrentou os 3 primeiros colocados na Série B até aqui. Perdeu do Vasco em São Januário, perdeu do Bahia na Fonte Nova e perdeu do Sport na Arena Pernambuco, e agora encara o Cruzeiro. Os 4 jogos com os 4 primeiros colocados foram fora de casa, né? O Cruzeiro hoje também, depois no retorno ela recebe os 4 dentro do Majestoso. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo do time do Cruzeiro, todo de azul, a Ponte toda de branco. Fábio Sanches é o nosso capitão no jogo de hoje. Vai, Macaca querida, representa aí o nosso manto. Esses jogadores em campo: Kaique, Igor Formiga, Fábio Sanches, Fabrício, Douglas Mendes, Arthur, Fraga, Leonardo e Ramon, Fecim e Nicolas. Nosso coração está com vocês, rapaziada. Põe a bola no gol, vamos que vamos, Ponte, Ponte, Cruzeiro, Cruzeiro e Ponte, um time simplesmente gigante na competição, apita o árbitro, a bola está rolando no Mineirão. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, olho no olho, cara a cara, é hora de provar quem é o melhor em mais um jogo, em mais um duelo. E se é jogo, se é futebol, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Bom futebol pra você, nação Ponte Pretana, que bom ter você ligado com a gente. O Cruzeiro foi sair, primeiro toque do Cruzeiro já foi errado, né?
Era uma jogada ensaiada ali, alguém faltou no treino, deram a bola no pé do jogador da Ponte Preta. Bola aqui pela ponta esquerda, Macaca vem, bola com o Ramon, o camisa número 40, vem da disputa de bola com ele ali, o Lucas Oliveira. A gente vai conhecer os jogadores, o Lucas já deu no meio do Ramon, hein? Já deu no meio do Ramon, Lucas. O árbitro da partida, o Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, 39 anos. Ele é representante comercial, já tá marcando ali a primeira falta, é falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ô Israel, parece que doeu ali no Ramon, hein? Tá sentindo e como possivelmente vai autorizar a cobrança de falta, porque o Ramon está fora da linha, né? Tá sentindo ali o jogador, possivelmente o banco da Ponte fica do outro lado da onde está caído o jogador da Ponte, que está fora, Ponte com um a menos nesse momento. Falta pra Macaca, Fecim na bola. O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui na live, o Hélio disse que estava preparando o DG para a hora certa, justo contra o Cruzeiro com o estádio lotado. Essa é a hora, tá dizendo ele aqui. Bola pra equipe da Ponte Preta. Falta pra Macaco. Ramon meio manquitolando, mas tá lá. É o Arthur que vai pra bola. Não fez sim. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça pra fora. Lucas Oliveira fez a caca lá, fez a falta e meteu a cabeça na bola, escanteio pra Ponte, Israel. Escanteio, quem estava atrás do Lucas era o Fabrício, hein? Estava atrás do Lucas, Lucas meteu pra escanteio pra Ponte, 0-0. 0 pra Ponte, 0 pro Cruzeiro, primeiro escanteio do jogo é da Macaca. Esse é o 30º confronto entre as equipes. Vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, fez sim. Meias arriadas, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio próximo ali da torcida do Cruzeiro. Se estivéssemos no Majestoso, vamos virar aqui o Mineirão pro lado do Majestoso e o Ramon tá caído ali. A Ponte estaria atacando para a linha do trem, consequentemente defendendo o gol do portão de entrada. E o Ramon tá ali, sentiu, hein? Doeu. O Ramon tá ali, o jogo tá parado para atendimento do jogador da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Você participa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Manda mensagem pra cá através aqui dos canais Futebol Interior. Tô esperando aqui a sua participação. 989-89-3526. Mandar um abraço aqui pro Gustavo Carvalho, que tá ligado com a gente. Valeu, Gustavo. O Hudson Batagini também tá ligado com a gente. Fala, Charlão. Aparecido Alves da Silva. Tá dizendo aqui, se fosse fácil, não seria Ponte Preta. O Gustavo Carvalho, o bonito seria ganhar do Cruzeiro com o Mineirão cheio, com a presença do Ronaldo. Deixem eu sonhar. Também quero sonhar. Escanteio pra Ponte, Fecim levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga do Cruzeiro, tira a bola, volta com o Leonaldi. Ponte com 10 em campo ainda. Bola aqui pelo meio, Fecim trabalhou, tocou bola pro Leonaldi. Chega ali a zaga da equipe do Cruzeiro pra tirar. O William Oliveira. Vejam, volante do Cruzeiro, o William Oliveira. Meio campo do Cruzeiro. Jogadores que passaram aqui por Campinas, o William Oliveira e Neto Moura. O William Oliveira no Guarani, Neto Moura na Ponte Preta pela direita. Vai o Igor Formiga, fez ali o drible da vaca, foi pra linha de fundo, cruzamento, falta! O árbitro não deu, foi nada. Eu achei que foi, mas sabe, né, Israel? Tô com a camisa da Ponte, sei lá, né? Eu achei daqui da distância, eu achei que não foi, tentou forçar ali a passagem o Igor Formiga, nada, tiro de meta já batido. Olha o Hudson Batagini aqui, melhor equipe de rádio do Brasil. Com a Ponte, hoje vamos, como a Ponte é do contra, hoje vamos ganhar de 1-0. Valeu, é o grande Hudson, que eu chamo de Charles. O apelido é Charles. Obrigado pela participação, obrigado por estar conosco. Bola para a equipe do Cruzeiro, trabalha a bola aqui na ponta, bola para o time do Cruzeiro, vem Neto Moura. Neto Moura já vestiu a camisa da Macaca, trabalha a bola aqui na ponta, volta a bola para Eduardo Brock. O Brock toca a bola para Neto Moura. Neto Moura fez o passe no meio, tocou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, chega DG. Primeira participação do menino no jogo. Foi bem, 2 vezes, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pela esquerda. Ele foi em cima ali do Rafael Silva. Foi bem o DG, agora bem o DG. 5 minutos, toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior marcando 5 passados, primeiro tempo de jogo. Vem bola para a equipe do Cruzeiro, bola aqui pela ponta, vem Bidu. Bidu trabalha a bola para o William Oliveira. Oliveira para Eduardo Brock. Cruzamento do Brock, levantou, tocou na boca do gol. Arthur mete o pé na bola, tira dali. Conosco, Portal Araraquara News. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo, o Marcos Ceroni.
Tá conosco também, grande Cerone, lá da Ponte News. Fecim, trabalha a bola para a equipe da Macaca, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi caindo, foi trupicando, foi tropeçando na bola, falta. Falta, o jogo tá parado. O Cruzeiro abriu ali a caixinha de ferramenta. É falta, o jogo tá parado. Falta pra Ponte, Israel. Falta do Rafa Silva, 17, que pisou no tornozelo do garoto Fecim. Aí chegou o Brock, Bidu também tava cercando. Falta pra Ponte, cartão amarelo para o Rafa Silva. 0-0, Corsato. 0-0 no Mineirão, Ponte, Cruzeiro e Ponte. Vou marcar aqui o primeiro cartão amarelo do jogo pro Rafael Silva. É falta pra Ponte, vem DG que jogou na última quarta-feira contra a equipe do Atibaia. Olha o passe do DG, tocou bola pro Nicolas, sobe a zaga da equipe do Cruzeiro, tira. Joga a bola para lateral, quase que arrebenta ali com o radinho do repórter. A bola sai, vai para a linha de fundo. É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, Israel. Belíssima cobrança, viu? O Nicolas e o Arthur nas costas do Giovani, lateral direito, que conseguiu se recuperar. Escanteio, Macaca. Olha a bola na área do Cruzeiro, 0-0. Escanteio para Ponte, escanteio para Macaca. Quase 7 passados deste primeiro tempo. Acho que não deu mesmo ali pro Ramon, não, hein? O Alisson parece que entrou. Tá ali o camisa número 25. Escanteio para Macaca. Segundo escanteio para Ponte, Fecim levantou, tocou na boca do gol, Sanches de cabeça para fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, tá valendo nada. O árbitro tá dizendo que a bola tava rodando, tava rolando, não vale nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E aí, Israel? Ramon, na primeira jogada, né? Que infelicidade. Tomou a pancada do zagueiro Lucas Oliveira. Saiu o Ramon substituído entre o Alisson, 25. Ramon, 40 fora. Alisson, 25, está sendo atendido pelo departamento médico, o garoto Ramon, aqui nos bancos de reserva. O time da Ponte tinha colocado o Amaral, né? Também para fazer aquecimento. Amaral e o Alisson. Aí ele coloca o Alisson. O Amaral não deve ter condições, não é possível, né? Frank, Corsá, depois para comentar. O Amaral não deve ter condições 100% de jogo. É, eu concordo. Eu tinha dado, né? O que eu estava imaginando. Parece que vai se confirmando. E vem bola para a equipe da Ponte, chega a zaga da equipe do Cruzeiro, tira, joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado esquerdo do campo de ataque com 7 minutos. A Ponte já teve que mexer no time. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no WhatsApp. Chegou mensagem aqui do Batata. Boa tarde, Carlão. O Batata Rio Preto, o time de 77 foi considerado igual à seleção de 82. Eu disse segunda-feira, se poderia pular quinta-feira, já que não tem jeito. Vamos pro jogo. Vem a equipe do Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício ganha essa bola pra Macaca, sai jogando pra Ponte, toca a bola pro Fecim. Fecim pro Nicolas. Olha o Nicolas, tá sozinho o Nicolas, 2 da marcação agora pra cima dele. Chegou ali o camisa número 5 da equipe do Cruzeiro. É o Zé Ivaldo na marcação por baixo. Tira, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pra Ponte. É o terceiro escanteio para a Ponte. Você jogou na BetChamps que ia ter 3 escanteios antes dos 10 minutos. Terceiro escanteio no jogo, Israel. E no detalhe, né, o passe do Fabrício começou com ele lá atrás na zaga, que viu bem o volante da Ponte, que já tocou no Nicolas, que levou e quase. Bola na área, escanteio Macaca, 0-0. Escanteio pra Ponte, vem Fecim pra fazer a cobrança do escanteio, 10 minutos quase passados deste primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pro Cruzeiro. Vai Fecim pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Arthur pra fora. Passe, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 10 minutos passados, primeiro tempo, 35 para terminar o primeiro tempo. No giro do giro, placar futebol interior marcando Série B, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, te contei não, Cruzeiro Ponte, Ponte Cruzeiro tudo igual, 0-0. Carlos Corsato.
Pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, placar ao vivo Futebol Interior, abertura da rodada, 13ª rodada. Na terça-feira, Chapecoense venceu o Bahia fora de casa pelo placar de 1-0. 13ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Ô Francisco, quase 11 passados do primeiro tempo de jogo, 3 escanteios para a Ponte, nenhum para o Cruzeiro. A Ponte tem a bola nesse comecinho de jogo. Vai fazendo, por enquanto, um bom jogo o time da Ponte contra o Cruzeiro, hein, Franqui? Olha, se ficar assim os 45 minutos, nós vamos ficar muito felizes. Por enquanto, a Ponte está até esses 11 minutos agora, Carlos. A Macaca está com o jogo controlado, está trazendo muito perigo para o Cruzeiro e está fazendo uma excelente contenção no campo defensivo, hein? Eu estou gostando demais da Ponte. Não falei que a Ponte é surpreendente, Carlão? Calma, 11 minutos ainda. Vamos com muita calma nessas horas. Olha a Ponte, sai tocando aqui no campo de defesa. Fábio Sanches toca a bola para Douglas DG. O Douglas Mendes, ele toca a bola para Igor Formiga. Igor Formiga veio ali o Matheus Bidu. Ganha essa bola para a equipe do Cruzeiro. Trabalha a bola aqui no campo de defesa. A bola para Lucas Oliveira. Lucas Oliveira mete essa bola aqui na ponta. Ele trabalha a bola para Zé Ivaldo. O camisa número 5. Zé Ivaldo, que era jogador do Atlético do Paraná. Ele troca a bola aqui na ponta, vira o jogo, toca a bola para Lucas Oliveira. Vem o zagueiro da equipe do Cruzeiro. Ele que deu uma pancada no camisa de número 40, o Ramon, e tirou o Ramon do jogo. A pancada foi a 4 minutos do primeiro tempo, o Ramon a 7 pediu arrego, foi embora, o Alisson entrou. E ele não tomou cartão amarelo não na jogada, ficou por isso mesmo. Vem ali o camisa número 26, o Lucas Oliveira, trabalhando a bola no campo de defesa, toca a bola para Zé Ivaldo, vem o Zé Ivaldo, fez o passe em profundidade, a zaga da Ponte tira, bola ali com o Fraga, trabalha a bola para o Arthur, no campo de defesa, vira o jogo, toca a bola para Fecim pro camisa 25, o Alisson fez a finta, 2 na marcação, ganhou essa bola o Alisson, vem na frente, chegou, tocou, bola pro Nicolas, vai queimada ali, bateu pro gol, foi travado pelo zagueiro. Quase que a Ponte chega. Que coisa, hein, Israel? Que chute agora. Ia dar perigo lá pro goleiro. Detalhe na luta do Alisson, né? Ganhou 2 vezes a jogada e deixou o Nicolas ali pronto pra bater, mas chegou travado. O Lucas Oliveira, zagueiro, travou. Quase a Ponte chega 0-0, Carlão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Ainda hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, 8 da noite, tem Vila Nova e Operário. Esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, junto com a Sagres, AM 730 de Goiás. Bola no campo de defesa para o time da Ponte. Fábio Sanches toca a bola para Kaique, 27 anos, sai jogando para a equipe da Macaca. Põe bola aqui com a ponta, com a perna esquerda, ele toca a bola aqui para o Nicolas. Nicolas vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Bola ali para o Igor Formiga. O Nicolas que esteve presente nas 4 primeiras partidas da Ponte, depois se contundiu e tá voltando agora, e já volta como titular. É lateral para a Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Igor Formiga, Nicolas, que é jogador do Internacional de Porto Alegre. Ele toca a bola aqui na ponta, volta a bola para Fábio Sanches. Sanches para Douglas DG, jogando aqui de zagueiro central, mais pela direita. Toca a bola para Kaique, Kaique dá um bico nessa bola, tira. Põe bola para o Arthur, já teve uma chance de cabeça ali o Arthur. Trabalha a bola aqui no campo de ataque, não tinha ninguém na ponte. O Zé Ivaldo volta essa bola aqui pro Rafael Cabral, goleiro que já até serviu a seleção brasileira. Foi goleiro do Santos Futebol Clube durante muito tempo. 13ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. Além de Vila Nova e Operário, hoje 8 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Criciúma, Brusque jogam amanhã às 7 da noite. Amanhã também às 9h30 da noite tem CRB e Ituano. Criciúma e Brusque também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Grêmio, Sampaio Correia se enfrentam às 11 horas da manhã no sábado. Sábado, 4 da tarde, tem Londrina e Vasco da Gama no Estádio do Café. 4 da tarde, Novo Horizontino e Tombense. No sábado também, às 18h30, Náutico Sport Recife. Clássico em Recife, Náutico e Sport, às 18h30. No domingo, 11 da manhã, Lucas de Souza transmite Guarani e CSA aqui nos canais Futebol Interior, fechando a 13ª rodada desta Série B, deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Chegamos a 15, você ouviu o toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação.
Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente, Canais Futebol Interior, tô aqui no YouTube, tô no Facebook, vem ponte, bola com o Nicolas, Rafael Cabral, vai ter que sair da grande área, mete o pé na bola, joga a bola pra lateral, é lateral pra ponte, mais um ataque da macaca perigoso aí, Israel. Detalhe da belíssima jogada do DG, que carregou e viu o Nicolas nas costas do zagueiro Eduardo Brock, mas o Rafael na cobertura botou pra lateral, vem a ponte 0-0. Lateral pra ponte, lateral cobrado, Formiga, toca a bola pra Leonardo, a ponte tá jogando, hein? A Ponte tá gostando do jogo. Os primeiros 15 minutos, nem parece que a Ponte Preta terminou a 12ª rodada na 16ª posição. Ó o Elias ali, ó. Jogador que jogou na Ponte também, do lado do Ronaldo ali, ó. Elias. Jogou na Ponte Preta. Foi campeão do time, estava no time campeão em vice-campeão em 1997, naquele jogo contra o Palmeiras, né? 2008. 2008, aquele jogo contra o Palmeiras. Vem bola aqui para Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, vai ficar aqui pro Igor Formiga na ponta direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobrou pro Nicolas, vai queimando ali, bateu pro gol, pegou no braço do jogador da equipe do Cruzeiro. Eu acho que pegou, né? Os jogadores da Ponte estão reclamando, mas o árbitro tá dando a bola pro Cruzeiro. Eu quero ver, hein? Pegou no braço do jogador da Ponte. Nicolas. Pegou no braço do jogador da Ponte. Então aí tem que parar mesmo. Tem jogador da equipe do Cruzeiro caído, é o Neto Moura, camisa número 55. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Não era o Neto Moura que estava caído ali não, né, Israel? Fernando Canessim, 55. Isso, era o camisa número 55. O Rafael Gianni Gama, no Facebook. Boa tarde, equipe. Não entendo porque o Nicolas não é titular nesse time, junto com o Luca e Danilo Gomes. Ô, Rafael, ele tá voltando de contusão, ele se contundiu depois da 4ª rodada e tá voltando agora, viu, meu querido? Obrigado pela participação. Maria Luísa volta, pra cima deles, Ponte. Edson Cláudio, boa tarde. Esse Elias é um ingrato, só apareceu pro futebol por causa da Ponte. Tá dizendo ele aqui. Silvana Pereira, bora, macaca, vamos ganhar. Valeu, Silvana. Marcos Batagini, já pode acabar, né? Um ponto em Minas tá bom. Pode acabar, Israel? Poderia, mas ainda falta muito ainda. Não chegamos nem na metade da metade. Pode acabar, Frank? Ou ainda não? Por mim podia sim, hein? E que partida tá fazendo a Ponte, hein? E vem Cruzeiro, bola ali pela direita, Giovanni Jesus. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique! Vai pra ela, seguro. Agarra o goleiro da Ponte. Todo de vermelho. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Você participa, manda mensagem pra cá nos nossos canais Futebol Interior. Vem o time do Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro Rafael Silva, foi pro chão, ficou pedindo falta. Olharam pro juiz, pro Paulo Roberto Alves Júnior, paranaense, 39 anos, representante comercial. Mandou seguir. Aí o Kaique põe a bola aqui no campo de ataque. Bola pro Nicolas. Muito forte. Não pegou. A bola saiu para lateral. Lateral pro Cruzeiro. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral pro time do Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O árbitro da partida, o Paulo Roberto Alves Júnior, ele já apitou um jogo da Ponte nesse campeonato. Foi o primeiro jogo do campeonato, Ponte Preta, Grêmio no estádio Moisés Lucarelli. 0-0, Ponte Preta e Grêmio. Ele foi o árbitro naquele jogo. Ponte, bola com o Alisson. O Alisson toca a bola pro Leonardo. Leonardo fez o passe errado, o William Oliveira ganhou. Trabalhou, bola na ponta, é pro Edu. Entrou na grande área, ele bate bem com a perna esquerda, fez cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches chega pra tirar. A bola voltou aqui pelo meio pro Neto Moura.
Moura. Neto Moura toca a bola para Matheus Bidu. Bidu vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça, fica procurando a bola. O atacante do Cruzeiro, a zaga da Ponte chega, tira a bola com o Leonardo. Toca a bola com o Fraga. De cabeça, mas toca errada. A bola volta para Matheus Bidu. Bidu tocou a bola aqui na ponta esquerda para Eduardo Brock. Brock trabalha a bola pelo meio. Bola para Neto Moura. É marcado ali pelo camisa número 32. O Fraga jogando um pouco mais à frente depois que o Alisson entrou. Virou, trabalhou na ponta direita. Bola ali pro Giovani Jesus. Ficou pedindo falta do Arthur. A torcida reclama. Reclama a torcida. O Giovani tá no chão. Mas o árbitro mandou seguir. Na cara do Bandeira, nada a colocar. O detalhe da jogada anterior, Corsato, uma jogada saída errada do Felipe Naldi, que armou o contra-ataque, né? Deu nos pés do jogador do Cruzeiro, que armou o contra-ataque da equipe mineira. Por sorte, o Fábio Santos conseguiu fazer o corte, a Macaca se safou dessa. 0-0 no Mineirão. O árbitro da partida, o Paulo Roberto Alves Júnior, já apitou então 5 jogos nesta Série B. Novo Horizontino e Sampaio Correia 0-0, Criciúma 0, Cruzeiro 1, ou seja, um jogo do Cruzeiro, Guarani Vasco 0-0, Vila Nova 2, Náutico 0, CSA 1, Sport 0. 6 jogos, Ponte Preta e Grêmio 0-0. Bom, o jogo tá parado ali, né? Então vamos lá para girar tempo e o placar do futebol. Passa o tempo passa, quase 22 deste primeiro tempo, 23 para terminar o primeiro tempo. De Conteirão, estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão. Lotado em mais de 60 mil pagantes. Pelo menos essa é a expectativa. 13ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro Ponte, Ponte Cruzeiro. Tudo igual, 0-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vamos chegar na metade do jogo. O jogo tá parado para atendimento do goleiro Rafael Cabral. Tirou até as luvas ali. O jogo tá parado, deu tempo dos caras tomarem uma água. E a bola é da Ponte, vai sair com aquele jogo apoiado lá atrás. Ô, Frank, fala do jogo aí, Ponte Cruzeiro 0-0. Carlão, 22 minutos, até aqui a Ponte faz uma partida muito consciente. Exceção aos 2, 3 últimos minutos aí, como o Israel bem lembrou. Saída de bola errada. A Ponte tem que ter muita atenção com isso na entrega da bola para não doar a bola pro Cruzeiro no ataque, aí nós vamos ter problema. Mas até aqui tô gostando do que eu tô vendo, Carlos. Mas a tendência é o Cruzeiro vir para cima, tá começando a encaixar o jogo. Bom, o jogo ficou parado quase 2 minutos aí para atendimento do Rafael. A bola sai aqui pela direita, o Kaique toca a bola pro DG, o DG vai sair jogando, explode no jogador do Cruzeiro, sai para a linha de fundo, tiro de volta para a Ponte fazer a cobrança. Corsato, aproveitando esse tempo que ficou parado, o Guilherme dos Anjos conversou ali, orientou novamente o DG, o Felipe Naldi e o Fraga, principalmente, o Léo Naldi, principalmente os 3 jogadores ali. Muita conversa do Guilherme dos Anjos nesse momento em que o jogo estava parado. Lembrando que a Ponte já fez uma alteração, né? O Ramon, com 4 minutos, sofreu uma falta. Com 7 minutos, ele não aguentou, saiu. Entrou o Alisson, camisa número 25 no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Em Cruzeiro, Corujão Pode seguir. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Nicolas vem com a bola para a equipe da Ponte, William Oliveira por baixo, faz falta, o árbitro para, marca a falta. É falta para a Ponte fazer a cobrança. Aqui no campo de defesa, 24 passados deste primeiro tempo, 0 para a Ponte, 0 para a equipe do Cruzeiro. O Guilherme dos Anjos conversa muito ali com o Nenê, né? Conversa muito com o Nenê e na entrevista coletiva ele deu uma informação de que a escalação é concluída ali com eles, né? É um tipo que uma espécie de conselho, né? Onde o Nenê faz parte junto com o Guilherme e o Hélio, mas a palavra final é do Hélio dos Anjos. Palavra do Guilherme dos Anjos na entrevista coletiva. E ele chamou o pai, né, o treinador, de professor. Ponte jogando como gente grande, não podemos dar bobeira, os caras não são aquele monstro que desenharam não. Será histórico uma vitória da Macaca no Mineirão lotado. O Ivan Oliveira tá dizendo que tá gostando do jogo da Ponte. Valeu, Ivan, tá mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior no Facebook. Você participa. Pegou o microfone na mão? Fala, Israel. Não, ali uma jogada que o Zé Ivaldo deixou o braço no atacante da Ponte no Fecim. O árbitro mandou seguir, aí eu achei falta, ele não deu, 0-0, vem Cruzeiro. E aí, Francisco, 25 deste primeiro tempo, Cruzeiro e Ponte, 0-0, tô gostando da Ponte.
Carlos, eu me atrevo a dizer que a Ponte tá muito melhor que o Cruzeiro, hein? Muito bem postado em campo. Tá faltando detalhezinhos aí, não pode dar bobeira, Carlão. Muito melhor que o Cruzeiro, tá dizendo aqui o Frank Francisco. 25 minutos passados do seu primeiro tempo de jogo. 0 pra Ponte, 0 pro Cruzeiro, que desce bola aqui pelo setor de ponta direita com Zé Ivaldo. Vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ponte sai jogando aqui no campo de defesa. O Kaique jogou a bola lá na frente. O Cruzeiro tirou, a bola voltou aqui no campo de defesa. Bola para Douglas Mendes. O Douglas Mendes toca na bola. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para o Fabrício. Experiente Fabrício, camisa número 4 da Ponte Preta. O Arthur pede, ele toca curtinho ali pro Arthur. Aí o Arthur tem que tirar essa bola daí. Tenta ganhar. Chega Giovanni Jesus, mas a bola saiu. Acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. No campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Mega Sena tá acumulada, hein, gente? Escolha a sua loja da Mega Sorte Loterias e faça a sua fezinha. Rafael Gianni, sempre falei que a Ponte estava sendo mal escalada. Parece que hoje acertaram na escalação. É começo do jogo ainda, hein, gente? Bola aqui pro campo de ataque. Vem o time do Cruzeiro. Chega a zaga da equipe da Ponte, comete falta. O árbitro para, marca falta. Falta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Tá marcando falta, o Fábio Sanches coloca a mão na cabeça. Vai pintar para ele, viu, o professor Israel Moreira? Pois é, marcou ali o pisão em cima do William Oliveira e realmente pisou. O Fábio Santos reclamou dizendo que foi na bola. Ele pode até ter pego a bola na sequência, mas ele pisou no tornozelo direito do William Oliveira. Falta pro Cruzeiro. O que mais preocupa a defesa, preocupa o torcedor, a defesa, a comissão, a imprensa, são as bolas paradas da equipe adversária contra a Ponte Preta. Falta pro Cruzeiro. Vem bola na área da Macaca, 0-0. O Hudson Batagin tá dizendo aqui, a Ponte tá bem. Não pode dar aquelas bobeiras. Vou traduzir aqui, viu, Hudson? Obrigado. Saulo Belo, vamos ganhar, Ponte. Ele tá em São Carlos, torcendo pela Macaca. O Admilson Aleixo da Costa. Bora, Ponte. Abraço. Ô, Admilson. Muito obrigado, meu querido. Abraço pra você também. É falta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Vem pra cobrança da falta ali o Eduardo Brock, o capitão do time do Cruzeiro. É ele que vem pra fazer a cobrança de falta. Tem um chute forte, hein? Potente, 28 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Cruzeiro. Eduardo Brock, perto da bola. O Neto Moura também perto da bola. Neto Moura é para bater com mais categoria. O Brock para bater com força. É o Brock que vai. Bateu na barreira. Pega na barreira, aí vem o Igor Formiga, vem na marcação, fez a falta, vai tomar cartão daqui a pouco. Pode escrever aí o que eu tô falando. Bola pro Matheus Bidu, vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Leonaldi mete o pé da bola, tira, joga a bola para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. É o primeiro escanteio do jogo pro Cruzeiro, o quarto da partida, hein, Israel Moreira? É, escanteio pro Cruzeiro na recuperação do guerreiro volante Leonaldi, conseguiu travar ali o cruzamento do Bidu. Escanteio pra Ponte, não teve cartão até aqui, agora ainda pro Igor Formiga, eu também achei que levaria 0-0 escanteio Cruzeiro. Melhor para nós. Escanteio pro Cruzeiro fazer a cobrança, vem pra bola Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Cruzeiro. Levantou, segundo pau, Edu de cabeça, pega o goleiro Kaique, sai do gol para ficar com ela o goleirão da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Rafael, chega Fábio Sanches, mete o pé na bola, tira, joga a bola pra linha de fundo. É escanteio de novo pro time do Cruzeiro. Em Israel Moreira.
Exatamente, o Fábio Santos tocou por último na bola, mas o detalhe do lance foi a tentativa de saída do Alisson. O Neto Moura roubou e armou o contra-ataque. Escanteio Cruzeiro, Bidu na bola, 0-0. Vem Bidu pra fazer a cobrança do escanteio. A Ponte tá errando passes aqui no campo de defesa. Não pode fazer isso porque vai levar o Cruzeiro pra cima. Bola pra Matheus Bidu. É o 5º escanteio nesse primeiro tempo, segundo pro Cruzeiro. Bidu pra bola. Ele bate sempre no segundo pau. Edu de cabeça, mas aí ele fez falta ali pra cima do Edu. Como a bola saiu, o árbitro mandou seguir. Segue o jogo aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, reloginho dos canais Futebol Interior, marcando 31-14 pra terminar o primeiro tempo. No giro do giro, 13ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Ponte, Cruzeiro, tudo igual, 0-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 31-10, vem Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque, na bola lá pra ponta direita pro Giovani Jesus. Mas aí o Giovani não conseguiu pegar essa bola e a bola saiu pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Rapaz, tô tentando entrar aqui no YouTube. Rapaz, mas que dificuldade pra entrar aqui, viu? Esse aparelho moderno que eu tenho aqui. Minha nossa, começa a chegar todas as notificações, tudo de uma vez só. Daqui a pouco vou entrar no YouTube aqui, quero a sua participação com a gente. Futebol Interior, canal no YouTube. Futebol FI, canal no YouTube. Ponte vem, bola com Fecim, fez ali o toque, ganhou, tocou a bola pro Igor Formiga. Formiga pro Fecim, Fecim pro Formiga, pro Fecim. Passa pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar ali, bateu pro gol. Foi travado, demora demais pra tocar, pra chutar também. Aí vem o Alisson, toque de cabeça. Rafael Cabral sai do gol para ficar com ela, o goleiro da Raposa, e já põe a bola em jogo pro time da Raposa, bola pro perigoso Edu, contra o Brusque no Campeonato Brasileiro. Do ano passado ele meteu 2 vezes contra a Ponte Preta, 2 no primeiro jogo do Brusque na competição pela Série B, ele fez os 2 gols. Bola aqui pelo meio, Neto Moura vai queimar dali, forte pro gol, bateu para fora. Esse chute aí foi o chute do Neto Moura que a gente conhece, né, o Israel Moreira? Pegou o rebote ali o Neto Moura e bateu longe do gol e tinha boas chances de criar uma alternativa de gol, porque haviam vários jogadores do Cruzeiro na área, ele preferiu o chute de longe, ela foi longe do gol também. Tiro de meta já batido, 0-0 no Mineirão. E aí, Frank Francisco, fala do jogo aí, quase 33 passados desse primeiro tempo, 0-0. A Ponte continua bem, Carlos, tem que ter muita atenção essa saída de jogo que tá tendo aqui atrás agora. Na hora de distribuir essa bola na meia cancha, tá tendo alguns errinhos que, como você mesmo alertou na transmissão, vai começar a puxar o Cruzeiro para cima da gente, né? O Alisson entrou até bem no jogo, mas precisa aprender a soltar a bola rápido. E vem Ponte, o Alisson toca a bola ali pro Nicolas, foi pro chão, o árbitro tá em cima da jogada. Ele tá marcando falta do jogador da Ponte, foi isso que eu vi? Ele tá marcando o toque na mão. Ele deu, na jogada do Nicolas, ele estava em cima do lance, o árbitro do Paraná, né, o Paulo Roberto Alves Júnior, estava em cima do lance, ele deu o toque de mão, quando o Nicolas cai esperando a falta, ele encaixa a bola. E realmente, Carlão, se você olhar o detalhe do replay quando ocorrer, o Nicolas, ninguém toca no Nicolas, ele já está caindo, ele agarra a bola, falta para o Cruzeiro, 0-0. Tá bom, você tá falando, eu acredito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E vem Cruzeiro, bola pro campo de ataque, Edu tá na grande área, pra mim tava impedido, o árbitro não deu, bateu pro gol, Kaique, defesaça do Kaique, a bola voltou pela ponta direita, Giovani Jesus vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte pra tirar, mas agora ele marca o impedimento, meu Deus do céu, se ele não precisou do VAR, ele sabia que o cara tava impedido, né? Podia já ter parado o lance, evitado essa fadiga toda ali, não o lance do Edu, mas depois desse bololô todo aí que não ia valer nada, viu, Israel? Ele poderia ter marcado no chute do Edu e na defesa do Kaique França, porque quando o Edu, que estava impedido, toca na bola. Ele esperou a conclusão da jogada, ao sair a bola pela lateral, ele levanta a bandeira, uma hora ele mata alguém do coração, a arbitragem, com a regra que ele precisa seguir, mas que atrapalha toda a narração, todo mundo que está assistindo. 0-0, vem o Cruzeiro com o Bidu. Vem Cruzeiro, bola aqui pro Matheus Bidu, chega ali o DG.
Marcando Bidu, a bola sai para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Marcos Carvalho, nesse momento que passa a Ponte sem dinheiro, só o treinador Ponte Pretano Brigatti pode trazer a velha garra Ponte Pretana e nos tirar do buraco. Ô Marcos, se você quiser arranjar uma confusão com a torcida da Ponte, é falar pro Brigatti ser treinador, cara. Eu adoro o Brigatti, sou fã de carteirinha do Brigatti. Acho que ele foi injustiçado na Ponte Preta, mas a torcida da Ponte... muitos torcedores não veem o Brigatti com bons olhos, não. Mas agradeço a sua participação. O Albert Santos, grande Albert Cavalcante. Por que no seu YouTube, o Albert Cavalcante, você não tá como Albert Cavalcante, hein? Não sei não, gostaria de saber. Vou pedir uma investigação, hein? Eu só sei que é o Albert Cavalcante porque só ele usa amigos. Ótima transmissão para vocês. Fábio Alves de Almeida também tá ligado com a gente. Di Santos, pergunta pro nosso querido FF. Se você, FF, fosse o presidente da Macaca, quem você mandaria embora? Que fácil, hein, Frank? Tá facinho, hein? Mas eu vou ficar quieto porque ia dar um problema, Carlão. Deixa quieto. Tá bom. O Marcos Ceroni também tá conosco, canal Ponte News. Ele escreve aqui, estamos na área, Macaquinha surpreendendo, se conseguir permanecer assim até o final, vai conquistar um bom resultado. Vamos ver se aguenta fisicamente. Grande Marcos Ceroni, do canal Ponte News, conosco também, aqui no nosso YouTube. Tem 2 jogadores caídos ali, ó. Um da Ponte e um do Cruzeiro. Giovani e Fecim. Uma trombada, um choque feio ali, o Fecim se machucou na queda. O lateral direito da equipe do Cruzeiro, Giovani, também sentiu o joelho ali no peito, caíram os dois. O Fecim com a mão no rosto também. Um choque muito feio de se ver. Bola parada nesse momento. Ponte 0, Cruzeiro 0. E aí, Frank? Ô, Israel, mas eu achei que a carga do jogador do Cruzeiro aí foi excessiva, hein? Entrou com excesso, hein? O Nelson Letrita Júnior. Boa tarde. Vamos ganhar, Macaca. O João King tá dizendo que vai ser 2-0 pro Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Quando coloca assim, 2-0 Cruzeiro. Vou ler do jeito que você mandou aqui, viu, João? Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde a todos. O Cruzeiro vai escorregar nas cascas de bananas da Macaca. Tá dizendo ele aqui. Valeu, o Carlos Lemos Matozinho. O João King tá dizendo, tomara que seja um jogão. Tá bom, então, João. Obrigado aí pela participação. Atendimento ali dos 2 jogadores, Giovani e também o Fecinho. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Tô esperando a sua participação. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Nicolas foi pro chão de novo. O jogo tá parado, Israel. O Cruzeiro não alisa não, hein? Não alisa. Os 3 zagueiros, Lucas, Zé Ivaldo e o Eduardo Brock, não perdem uma viagem. E os 2 volantes também, o William Oliveira, né? Até o Neto Moura tá fazendo muita falta. Olha a Ponte. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. É pro Igor Formiga, vai queimar dali, bateu pro gol, Rafael! Rafael, fantástico! Sensacional! Que passe do Fabrício pro Formiga! Entrou ali, ó, no facão, bateu pro gol, Rafael Cabral, linha de fundo, escanteio pra Ponte, o Israel. No detalhe, o Bidu ficou olhando pra bola e não viu o Igor Formiga nas costas. Que chance da Ponte, belíssima defesa do Rafael. Escanteio, Macaca, olha a Ponte aí, 0-0. Escanteio pra Ponte, vem pra bola, Fecim, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Cruzeiro pra tirar. E que passe do Fabrício, hein? Pros antes, já deu uma assistência na derrota da Ponte Preta pro Londrina. E hoje, rapaz, que passe do Fabrício pro Igor Formiga. Belíssimo passe do Fabrício. Viu ali a chegada do Igor nas costas do Bidu. Boa jogada, boa falta cobrada. Olha a Ponte 0-0, lateral Macaca. Lateral pra Ponte, bola pro Fecim. Já recebeu do Formiga, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Cruzeiro pra tirar. A zaga do Cruzeiro também zagueira, hein? Tira dali. Transmissões esportivas ao vivo, estamos em rede com vocês. Olha que bacana, obrigado. Só peço para que avise com antecedência, pra gente poder falar direitinho de vocês, tá bom? Não vai na última hora. Avisa com antecedência para que a gente possa falar de vocês. E o Fabrício foi só elogiar. Ele perdeu. Bola para a equipe do Cruzeiro. O passe ali era do Fernando Canezin.
procurava ali o Edu. A sorte é que ele deu o passe errado na falha do Fabrício, então ficou tudo certo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. É isso, bola para a equipe do Cruzeiro. Parece que achamos o jeito, hein, Felipe? Parece, né? Bola pro time do Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte para tirar a bola com o Igor Formiga, toca a bola pro Douglas DG, já eu quero saber do comentarista como é que tá o menino no jogo. Douglas DG, 18 anos, jogou na última quarta-feira na vitória da Ponte para cima do Atibaia, pelo placar de 5, fez até gol, e aí foi pro jogo lá contra o Cruzeiro no Mineirão, bola pra Ponte, vem Macaca, é o Alisson, tem ali pedindo bola o Nicolas, tem também o Fecim, o passe pro Alisson, entrou na grande área, vai queimar ali, bateu pro gol, foi travado. Zé Ivaldo, a Ponte aparece na cara do gol. O que falta? O que falta é jeito pra coisa, né, Israel Moreira? Ah, mais uma boa jogada do volante Alisson, que entrou bem até aqui, responsável de conduzir o time ao ataque. Na hora da conclusão, travado pelo Zé Ivaldo, chegou na volúpia o volantão, o zagueirão ali da equipe do Cruzeiro. Quase a Ponte chega, Corsato, 0-0. Canais Futebol Interior, você ligado com a gente. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 42, quase passados primeiro tempo de jogo. 3 mais acréscimos pra terminar o jogo no primeiro tempo. 13ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Mineirão. Ponte, Cruzeiro, Ponte, tudo igual. 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Ponte, Igor Formiga, trabalha a bola no meio, bola pra Fecim, volta a bola pra Fraga, Fraga no meio pra Douglas DG, vem adiantando as peças, olha a Ponte adiantando as peças, bola pro Fabrício Dornelas, tem ali o Nicolas pedindo bola, o Fabrício passa por um, passa por dois, tocou bom passe pro Leonaldi, tá vendo? O Leonaldi não entendeu o Fabrício. E não foi buscar, o Fabrício ficou bravo com o Leonaldi, que pediu desculpas. Bola pro Rafael Cabral, sai jogando pra equipe do Cruzeiro. O Valdir Macedo, 2-1 pra Ponte, 2 gols do Igor Formiga. Tá dizendo ele aqui no Facebook. Renato Bueno, Fabrício sendo Fabrício, mas foi a primeira que ele errou, né, Renato? Valdir Macedo, Joel da Silva, 2 gols do Fecim, tá dizendo ele aqui. Neuci Lucato, vai Ponte, tá dizendo a Neuci. Douglas DG tira errado, a bola volta pro Matheus Bidu, corta a zaga da Ponte com Fábio Sanches, tira, tá amarelado. Fábio Sanches no jogo, trabalha a bola pra equipe da Ponte, bola na ponta esquerda, Leonardo abriu bola pro Nicolas. Nicolas abre o jogo na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta. Zé Ivaldo na marcação pra cima dele, vem o Nicolas, toca a bola ali pro Leonardo. O Nicolas tentou fazer a finta, mas o Leonardo tava voltando, né? Impedido. Tava impedido o jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Impedimento do ataque da Ponte. Ô Frank, quero que você fale do jogo aí, mas primeiro responda. Como vai o Douglas DG, o Douglas Mendes no jogo? Vou responder assim, tá? Sem medo de queimar a língua, hein? Por que não jogou até hoje nesse time? Tá bom assim ou não? No começo, tá gostando então. E o jogo? E a Ponte? Vai lá, Carlão. Vem a equipe do Cruzeiro, bola pro campo de ataque, é pro Edu, entrou na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, é gol! Impedido. Gol do Cruzeiro! O Edu saiu comemorando. O auxiliar, o número 2, Rafael Trombeta, do Paraná, 38 anos, ele é professor, marcou o impedimento do ataque do Cruzeiro, mas não estava impedido não, viu? Arthur dando condição lá na esquerda. Então vai valer o gol do Cruzeiro. É gol, é gol, é gol. Pode soltar a vinheta aí. É a nossa paixão. Edu. É gol, é gol, é gol. Edu. 44 passados do primeiro tempo, a Ponte fazia um belo jogo, mas vacila na hora do agora. E toma o primeiro gol, Edu, 99, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Estádio Mineirão, 1 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte, o VAR tá olhando ali, vai dar o gol, viu? Vai dar o gol, pelo menos a imagem que a gente tem aqui, imagem clara de que o Arthur dava condições, né, Israel?
Perfeitamente. O Arthur lá na esquerda, né, era o último homem da Ponte, dava condições ao centroavante Edu, que foi bem lançado, saiu nas costas da dupla de zaga que estava ali no momento, o Fábio Sanches e o Fabrício. Nas costas do Fabrício, arrematou para o gol, o artilheiro do Cruzeiro, faz o 5º gol no campeonato, o primeiro dele na partida de hoje. 1-0 Cruzeiro no aguardo do VAR. E aí, Frank, foi gol, né? Se anular, tá errado, né? Carlos, pela posição das câmeras aqui, eu sou obrigado a concordar que estava em condição legal. Mas é aquele gol do erro de bobeira, né, gente? Foi coletivo aí. É uma pena porque a Ponte tá fazendo uma partidaça, Carlão. E esse Edu não é fácil não, hein? Esse Edu não é fácil não. O gol tá confirmado, como eu disse aqui. É gol do Cruzeiro. 1 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Não adiantou nada, né? A Ponte tá fazendo um belo no jogo. Mas aí o Edu vai lá e mete a bola na rede. Bom, eu já narrei, né? Eu já narrei o gol para evitar fadiga. 1-0 pro Cruzeiro. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente. Manda sua mensagem aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior. Deixa a sua mensagem. A Ponte teve chance, né, Frank? Tinha que matar, né? Carlão, me lembrei do Muricy, né? A bola pune. A Ponte criou e não fez. Tá aí, infelizmente. Futebol não tem muita diferença. Você começa a criar e não faz, a primeira que o adversário tiver é barbante. Agora o pessoal vai reclamar do Fabrício, né? Mas não foi ele que deu condições pro Edu. É bom a gente dizer isso. Não foi ele que deu condições pro Edu. No momento do gol, a condição quem dava era o lateral esquerdo, o Arthur. Era o último homem, não saiu. Ficou em posição, deu a posição de impedimento, mas o Edu precisa ser marcado. Nós temos 3 zagueiros, o Edu, um dos 3 tem que ficar na cola do centroavante, que é o artilheiro da competição. O Edu chega ao seu 16º gol na temporada. Em 24 jogos, ele fez 16 gols. É um absurdo o que esse Edu faz de gol, tem que ter atenção em cima dele. É o 5º dele na Série B. 1-0 Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro vence pelo placar de 1-0. A Ponte fez um bom jogo no primeiro tempo, mas o Cruzeiro tá vencendo. E agora com essa torcida, com esse povo aí, a Ponte vai ter que se virar para tentar pelo menos o gol de empate. DG toca a bola aqui pro Igor Formiga. Igor Formiga foi tentar sair jogando, saiu jogando errado, a bola voltou. Matheus Bidu, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Já estamos com 47-30, o árbitro deu mais 3. Mas, só para substituição, depois atendimento do Rafael, 2 minutos aqui para conferir se o gol valeu mesmo ou não. É muita demora para conferir. O narrador aqui dos canais Futebol Interior, na primeira imagem, ele já falou que foi gol, né? O repórter entrou na transmissão e disse impedido, eu continuei narrando. Na primeira imagem, os caras demoraram 2 minutos, Israel. 2 minutos. 2 minutos para decidir se era gol ou não. Cara, não é possível que eles ficam brigando 2 minutos com a imagem. Eu não sei o que eles ficam procurando ali, né? Mas a gente tem que ressaltar uma coisa, essa questão do erro da marcação. O problema é que o Edu, ele deriva muito pro lado direito. Então quem teria que vigiar de perto é o Fabrício. Mas não dá para culpar o Fabrício, ele nunca vai conseguir correr com o Edu e chegar na frente, né? O Edilson Roberto tá dizendo aqui, mais uma vez nas costas do Fabrício. Vai acabar sobrando para ele, né? Só que é o seguinte, nós jogamos com 3 zagueiros, é isso que eu quero colocar aqui. Nós jogamos com 3 zagueiros. O que o lateral tá fazendo atrás da linha de zagueiro? Se a Ponte joga com 3 zagueiros. Exatamente, faltou a comunicação da saída ali. Quem sai tem que gritar, quem é o pé ali da linha de saída tem que gritar, sai. O grito que é básico, sai, todo mundo sai. O Arthur moscou, ficou, deu condição, 1-0 Cruzeiro. E o Akira Miyamoto, mais um gol do Fabrício, do letárgico Fabrício. Parabéns, que continue escalando o Fabrício. A torcida da Ponte realmente não tem saco mais pro Fabrício. Apita o árbitro. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, 39 anos. A Ponte fez um belo jogo contra o Cruzeiro. A Ponte no primeiro tempo jogou muito, mas perdeu como sempre. O primeiro tempo perde pelo placar de 1-0, fim de jogo. O intervalo do jogo dos canais Futebol Interior está no ar. No ar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. 1 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Edu marcou a 44 minutos deste primeiro tempo. O Cruzeiro tá na frente, vai conquistando a 10ª vitória na competição, o time do Cruzeiro. Mas é fato que a Ponte Preta fez um belo de um jogo. Vamos ver se tem aqui, né, o Israel? Saída dos jogadores, vamos ver se tem. Os jogadores da Ponte também, algum jogador do Cruzeiro para falar aí
da saída do gramado. Lembrando que a Ponte já fez uma alteração no primeiro tempo. Com 7 minutos, o Alisson entrou. Edu vai falar. Vamos lá. Do VAR e enfim pode celebrar. Boa tarde a todos. É o que eu sempre comento, né? Por um lado é bom, por outro é ruim. Talvez se não tivesse o VAR, o gol não seria validado. A tecnologia que veio, né, para ajudar o futebol, acho que ainda precisa de alguns ajustes, né? A gente vê alguns erros que com a tecnologia não pode acontecer. Um bom primeiro tempo da nossa equipe, não tão bom como a gente vinha fazendo, mas eu fui coroado ali na jogada do Neto Moura, se eu não me engano. Pude dominar bem a bola, finalizar bem, fazer o primeiro gol no primeiro tempo. Agora, escutar o que o Paulo tem para passar pra gente no intervalo, voltar e, se Deus quiser, sair daqui com a vitória. Tá aí então a palavra do Edu, que fez aí o gol. O Edu contra a Ponte, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tem uns caras que, pelo amor, né? Contra o Brusque ele meteu 2 e agora contra o Cruzeiro o gol é dele. Vamos ver na Ponte quem é que vai falar aqui. Fábio Sanches. Mas pelo que a equipe apresentou nesse primeiro tempo, dá para pensar ainda em sair daqui com um resultado melhor? Olha, eu acho que dentro da proposta, né, que a gente vê, a gente fez um excelente primeiro tempo. A gente conseguiu segurar bem a equipe deles e ainda criamos oportunidades, né, saindo no contra-ataque. Infelizmente, num lance muito ajustado ali, a gente acabou sofrendo o gol. Né? A gente não pode deixar abalar, a gente sabe que estádio cheio, torcida empurra, mas a gente ter cabeça boa aí, tranquilo, para fazer um bom segundo tempo aí, quem sabe a gente conseguir um empate. Tá aí o Fábio Sanches falando na saída do gramado do estádio do Mineirão. Gustavo Carvalho, perdemos algumas boas chances, o time está bem, acredito no empate, vamos Macaca. O Roberto Santos fala aqui, fora Hélio, falha do Arthur e do Fabrício, tô falando... se não colocar o Fabrício, ele não fica contente. O Roberto tá pegando no pé aqui do Hélio. Ô Roberto, eu vou ler suas mensagens aqui, mas quando você for deselegante com qualquer pessoa, eu não vou ler o que você escreve de deselegante, mas metade pelo menos da mensagem a gente lê, tá bom? Eu costumo dizer que eu gosto de ser tratado e gosto de tratar as pessoas como gosto de ser tratado. Então, alguns adjetivos, Roberto, você é um cara inteligente, não faz isso não, depois você se arrepende. Iago de Oliveira Pasquini, diretoria sem planejamento nenhum. É hora de se conformar que estamos a caminho da Série C. O empate tá bom, tá dizendo aqui o João Batista de Paula. Fabrício sendo Fabrício. Renato Bueno, Valdir Macedo, 2-1 pra Ponte. 2 gols do Igor Formiga. Neuci Lucato escreveu, vai Ponte. É isso, Franco Francisco. Dá uma pitadinha aí do que foi o primeiro tempo. Depois do intervalo você fala mais. Ponte 0, Cruzeiro 1. Gol do Edu a 44 do primeiro tempo. Eu sei que futebol não existe justiça, mas a Ponte merecia estar com um resultado melhor, já está na frente do Cruzeiro. Jogou melhor, né? Jogou Sem bem. dúvida. O primeiro tempo da Ponte foi muito bom. Dá um alento aí para quem sabe, se continuar com esse futebol, quem sabe, né? Por que não conseguir aí o gol de empate? Israel, você volta já, tá bom? No intervalo, junto com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Combinado? Perfeitamente, meu caro Carlos Corsão. Como diz Sorriso Maroto naquela música, então tá combinado assim. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem mais canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você participa, manda mensagem através do WhatsApp 989893526. 989893526. Lembrar que daqui a pouquinho, 8 horas da noite, a bola vai rolar para Vila Nova e Operário. Estaremos em rede com a Sagres AM 730. Ô Frank Francisco, rapidinho aqui, fala pra gente aí o que você viu desse jogo. Ponte 0, Cruzeiro 1, primeiro tempo, gol do Edu a 44 minutos do primeiro tempo. Ô Carlos, não tô com as estatísticas aqui na mão, depois o Israel pode até falar com mais propriedade, mas a Ponte fez uma partida que a própria estatística vai mostrar um jogo muito seguro, controlado, criou até o gol do Cruzeiro, as grandes oportunidades de gol, chegadas perigosas foi da Ponte, a Ponte dominou o jogo, mas infelizmente o que falta para a Ponte é qualidade. Falta aí o matador, a bola caindo no pé do... Nós estávamos até brincando aqui no estúdio, né? O Cruzeiro tem uma oportunidade de cair no pé do Edu Barbante. A nossa foi cair no pé do lateral direito, nosso Igor Formiga, que, diga-se de passagem, bateu bem, o goleiro pegou, mas não podia ser um matador ali? Infelizmente. Mas não tem, né? Nem dentro do campo não tem. O matador é o Luca, não tá jogando, né? Mas Não enfim, tá jogando, Carlão, tá gostei demais da participação do time, foi bem. Fez um bom jogo. Por ser uma primeira partida jogando com 3 zagueiros, infelizmente, a gente não gosta, mas tem que entender. Aquela falha do gol, o Israel foi muito feliz. Ali tem que ter um que comanda essa linha de defesa. E ao grito dele, todos saírem. E o Arthur bobeou, demorou uma fração de segundos para sair. Quando ele dá o passo para frente, a bola já saiu. Já tinha saído. Então o Edu estava em condições, infelizmente. Ali é um erro de fundamento. Eu acho que não tem nem que dar grito. Ali você tá jogando com 3 zagueiros, o lateral não pode ficar atrás dos 3 zagueiros, pô. Isso é o básico dos básicos. São 3 zagueiros, o lateral tem que ficar um pouco à frente. Você tem as estatísticas do jogo aí, Israel? Perfeitamente. Vai lá. 57% de posse de bola pro Cruzeiro, pra Ponte 43, finalizações 7-7. Finalizações no gol, Cruzeiro 2, Ponte 1. Finalizações pra fora, 2 da Ponte, 3 do Cruzeiro. Chutes travados, é aí que mora. A Ponte deu 4 chutes travados pela defesa do Cruzeiro e 2 da defesa, do ataque do Cruzeiro travados pela defesa da Ponte. 4 escanteios Macaca e 2 para o Cruzeiro. Legal, tá aí o Israel Moreira com as estatísticas do jogo. Mais um intervalo. Voltamos já em definitivo para o segundo tempo de Cruzeiro 1, Ponte 0. 13ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Cossato. Sempre pra sempre, tem que ligar o microfone pra falar, né? Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Participa, manda mensagem pra gente aqui no YouTube. O Akira Miyamoto metendo pau aqui no Fabrício. Mais um gol em cima do Fabrício. A bola foi nas costas do Fabrício. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. A Sabrina Souza também tá ligada com a gente. Valeu, Sabrina. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal que tá com a gente aqui no YouTube do Futebol Interior. Obrigado, viu? Você que tá ligado conosco por aqui. Deixa eu abraçar também o pessoal do canal de áudio. Olha só, as cidades que pontuam aqui nos canais Futebol Interior: Campinas, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, São Luís, Serrana, em São Paulo, Dores do Indaiá, em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Recife, Duque de Caxias, Barbacena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Barreiro de Raiz, em Minas Gerais, Tocantins, Sorocaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, Contagem, Ibiá, Patos de Minas, Lagoa Santa, Caxias do Sul, Barra de São Francisco, Indaiatuba. Pessoal que tá ligado com a gente nos canais de áudio, tem um aplicativo, tem um computador ligado no site Futebol Interior. Obrigado você pela audiência no nosso canal de áudio. É muito bom ter você ligado com a gente por aqui. Vai mandando mensagem. As equipes já estão voltando para o segundo tempo. Lembrando que a Ponte fez uma alteração, né? No primeiro tempo ainda, o camisa de número 40, o Ramon, jogou 7 minutos. Com 4 minutos, ele levou uma pancada, né, do zagueiro da equipe do Cruzeiro, o Lucas Oliveira, e com 7 minutos ele foi substituído pelo Alisson. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola da equipe da Ponte Preta. Você, torcedor de futebol, ligado conosco em mais uma jornada esportiva. Você conosco também no canal Transmissões Esportivas ao Vivo. Também ligado no portal Araraquara News. Abraço para o Marcos Ceroni, da Ponte News. Pessoal que está conosco na retransmissão da jornada esportiva, Nicolás
Tomás vai colocar a bola em jogo de novo para a equipe da Ponte. Vai começar no segundo tempo. O primeiro tempo deu Cruzeiro. 1-0 para o Cruzeiro. 1-0 para Raposo. O Edu marcou a 44 minutos do primeiro tempo. E é isso, o torcedor vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Tem bola rolando no Mineirão. Carlos Corsa. Tem bola rolando no campo da FI. Você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Não importa se a corrida é de 1, 2, 3, 4, 5, 10K, se é meia maratona, se é uma maratona inteira. O que importa é que você corre, eu corro com você para trazer todas as emoções nos canais Futebol Interior. Comecinho de jogo no segundo tempo, Leonardo tentou fazer o passe em profundidade pro Arthur. Arthur chega, tira a bola, volta pra Fraga. No meio campo, toca a bola pro Alisson. Alisson jogou no Atlético, jogou em Belo Horizonte, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pro Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola vai lá pro outro lado, Igor Formiga, deixa a bola escapulir, a bola volta, ele faz o domínio ali na ponta direita, fez o passe, virou, trabalhou a bola na ponta, a bola pro Nicolas, todo tatuado, Nicolas, camisa número 18, Formiga pede a bola, vem o Nicolas, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora, cravado com 1 minuto, primeiro chute da Ponte pro gol, Israel. A jogada com o Arthur, começou com o Arthur aqui na esquerda, Corsato fez o cruzamento fora da área da grande área, que pegou o Igor Formiga e deu no Nicolas, que fez a jogada, trouxe pro meio, bateu com o pé esquerdo, mas fora do gol do Rafael. Segue 1-0 pro Cabuloso, vem o Cruzeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vai mandando mensagem pra gente, Futebol Interior no YouTube, Futebol FI. Olha o Cruzeiro, sempre perigoso, bola na ponta pro Rafael Silva, entrou na grande área, Douglas DG tira, o Fabrício completa, a bola volta pela direita, Giovani, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque! Matheus Bidu pro gol do Cruzeiro. É gol, é gol, é gol. Com 2 minutos. Futebol é a nossa paixão. O Cruzeiro atacou e balançou a rede da Ponte. Matheus Bidu. Matheus Bidu, meia dúzia, camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Mineirão. Bidu vai pra rede, segundo gol do Cruzeiro. Aí fica difícil, né? Pô, os caras parecem que entram dormindo no campo, velho. Pô, além de serem ruins de bola, né? Não presta atenção no trampo, né? Ah, vai se ferrar, meu. Pô, vai se lascar. O time joga bem no primeiro tempo, aí no segundo tempo faz essa bobagem aí com 2 minutos. Aí vocês vão criticar o técnico. Mas com 2 minutos, você tomar um gol com 2 minutos, pô, tá dormindo no campo, meu. O detalhe da jogada, Corsato, que a bola foi bem enfiada ali para o ataque da equipe do Cruzeiro e depois que o DG travou em cima do atacante da equipe do Cruzeiro, o Fabrício teve a chance de dar o balão. Errou o quebra, o zagueiro Fabrício, deu no pé da equipe do Cruzeiro, do Giovani, que bateu forte, rasteiro no segundo pau, nas costas do Igor, o Bidu apareceu e só empurrou para dentro da rede. Cruzeiro amplia no Mineirão, 2-0 e agora será um Deus nos acuda, um bate com bum, a Ponte perde no Mineirão, 2-0. E se quiser ir pro ataque aí com essa defesa com o Fabrício, porque o Fabrício hoje não é o dia dele, né? Não é o dia do Fabrício. O Israel foi bem lá, ele parece que faltou comer feijão, né, para tirar aquela bola, né? Tirou errado, todo torto, né? A bola vem no pé do Giovani, aí o Giovani vai lá, faz o cruzamento. O Cruzeiro faz o gol. Ô, Frank, mas também, pô, ninguém aguenta, né, velho? Com 2 minutos tomar um gol, cara, tá dormindo em campo, só pode, né? Carlão, infelizmente, Fabrício na zaga, a gente às vezes quer ter boa vontade, mas não dá, né, cara? O Israel fez um detalhamento fantástico. Como é que o zagueiro vai me quebrar uma bola daquela, uma jogada perigosíssima? Ele rolou a bola, cara, dá um bico pra essa pinóia pra longe, pô. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia me irritar, né? Porque eu já tô dando esse jogo aqui como favas contadas. Mas, pô, um monte de nego ruim no campo e burro, né? Porque, pô, com 2 minutos você tomar um gol, cara. Com 2 minutos, vai se lascar, meu. E até que parecia começar bem o jogo, com o Nicolas chegando no primeiro ataque da Ponte, deu um chute. A Ponte que não costuma chutar ao gol, essa é a verdade, tem a média baixíssima de chutes ao gol.
conseguiu fazer a jogada, fez o chute no primeiro minuto de jogo, aí na sequência toma um gol que desmonta toda a expectativa de um bom primeiro tempo que ela mesma produziu. A Ponte toma o segundo gol e agora vou falar pra você, Corsato, Frank, aos amigos que estão na audiência dos portais, dos canais Futebol Interior. A Ponte que não se cuida não, que vai tomar um monte, porque o time do Cruzeiro vai pra cima novamente e ela vai, infelizmente, continuar errando no individual, no posicionamento, e a Ponte corre sério risco de tomar mais gols ainda. O Burg Carlos. Ô Burg, sempre de vez em quando ele aparece aqui na nossa live. Um primeiro tempo nota 7,8. Rapaz, 7,8. Obrigado, viu? Sérgio Pasquini, começou a goleada. Vai chamar o Carpini ou o Brigatti quando caímos. Estão esperando o quê? O Carpini não, né, Sérgio? Pelo amor, né? Estou gostando desse esquema hoje com 3 zagueiros. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Ele falou isso no intervalo. Jogos em que nós não precisamos propor o jogo funciona bem. Por incrível que pareça, tivemos mais finalizações que quando jogamos com 3 atacantes. Tá dizendo ele aqui. Começou a vergonha. Me diz o que esses pangarés que escutam... Me diz o que esses pangarés escutam no vestiário, que sempre voltam dormindo. Esse Fabrício, Darcy Altino, valeu. Se é uma empresa, justa causa pro Fabrício. Vá se lascar. Gornaldo de Lima Neto. Gente, sério mesmo que vocês acharam que iríamos ganhar? Time Série C. Não, Ronaldo. Eu já tô falando faz tempo que era pra descartar, né? Mas, pô, faz um primeiro tempo. A Ponte fez um primeiro tempo legal, vai. E aí volta dormindo, cara. Pô, vá se ferrar, viu? Vou usar aqui o que o ouvinte colocou. Vá se lascar. Vem Matheus Bidu. E pra quebrar, né? Ainda toma gol de Matheus Bidu. Deus do céu. Vem bola para a cobrança do escanteio. A bola sai, vai para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio. Acho que foi o primeiro gol da vida do Matheus Bidu. Matheus Bidu para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Cruzeiro. Levantou, tocou na boca do gol. DG mete a cabeça na bola. Mostra, menino, como é que faz aí, zagueiro. Mostra pros caras como é que zagueiro tem que fazer. Trabalha a bola pro Fecim. Fecim veio na bola, chegou, tirou como se tivesse fácil demais. O Zé Ivaldo tava 200 metros longe do Fecim, conseguiu chegar, ganhou na bola do Fecim. Bola aqui pro Leonaldi, chegou o Fernando Canezin, cometendo falta pra cima do Leonaldi. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Rafael Gianni. Meus queridos, foi só ilusão. Coloca aqui. Tá dizendo ele. Pode trazer quem quiser. Guardiola, Cristiano Ronaldo, Messi. Que não vai dar. Gente, eu já vim preparado, entendeu? Mas, pô, o que eu não posso concordar, e depois vai sobrar pro técnico, né? Sobra pro técnico. Pô, você tomar um gol com 2 minutos, e detalhe, com 1 minuto você chuta a bola no gol dos caras. Você toma um gol com 2 minutos? Que esquema que aguenta isso? Pô, você volta dormindo? Pô, devia ser proibido, cara. Devia ser proibido. O presidente do time tem que falar, o negócio é o seguinte... Se tomar gol, assina contrato aqui, ó. Tem uma cláusula no meu contrato aqui. Se meu time tomar gols nos 5 primeiros minutos do primeiro e nos 5 primeiros minutos do segundo tempo, seu salário será cortado pela metade. Não é possível um negócio desse, cara. A Ponte contra o Sport entregou o jogo em 5 minutos. Ganhou, demorou 45 minutos pra fazer um gol, tomou 2 gols em 5. Exatamente, estávamos aqui nessa também. Eu vou falar, não é possível um negócio desse, viu, cara? Irrita, cara. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Próximo jogo da Ponte na próxima quinta-feira, hein, gente? 9h30 da noite contra o Sampaio Correia. Ponte Preta que vai entrando na zona do rebaixamento com essa derrota pro time do Cruzeiro. Agora a Ponte é a 17ª colocada, mas a Ponte pode, inclusive, ser a rabeira da competição
dependendo dos resultados aí dos jogos na sequência da rodada. Bola pra ponte, vem Leonardo, vem na marcação, pra cima dele a zaga do Cruzeiro, tira, tem 2 jogadores caídos ali, vai ter que parar o jogo, o árbitro da partida, 2 jogadores, um da ponte, um do Cruzeiro, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, 10 cravados, passado o segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Faltam 35 pra terminar o jogo. Cruzeiro 2, Ponte 0 no Mineirão. Carlos Cossa. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Bom, daqui a pouco, 8 da noite, tem Vila Nova e Operário, hein? Nos canais Futebol Interior, com a Sagres AM 730. Vila Nova e Operário Série B, Campeonato Brasileiro. A ponte vem, o Alisson. Tocou pra quem essa bola, hein, meu querido? A bola vai embora, a linha de fundo era pro Formiga, mas muito forte. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vem Cruzeiro, vem de novo, bola aqui pela direita, bola pro Giovani, ganhou ali do Arthur, briga, é braço pra tudo quanto é lado, Giovani e Arthur e Giovani, aí chegou o Arthur, tá nervosinho. O Arthur ali pra cima do Giovani. O jogo tá parado, é falta. É falta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. O Frank, antes da cobrança da falta aí, 11 minutos, 30 segundos, segundo tempo. 2 Cruzeiros, 0 Ponte, fala do jogo aí, Frank. Carlos, foi tudo por água abaixo, né? A gente esperava a Ponte manter o ritmo, mas a instabilidade desse elenco é qualquer coisa pra lá de assombrosa, né? E o segundo gol, essa falha grotesca da defesa da Ponte, especificamente do Fabrício, matou o time, Carlão. Vamos ver como é que vai reagir, mas tá difícil. Falta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem Neto Moura para fazer a cobrança do escanteio. A torcida do Cruzeiro tá feliz, a torcida da Ponte triste. Mas não é de hoje, há muito tempo. E esse ano de 2022, os caras estão se superando. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Põe bola aqui pro campo de ataque. Muito forte, a bola passa, vai embora. Liga de fundo, tiro de volta para a Macaca fazer a cobrança. O Donizete Silvério da Silva. Vamos perder para nós mesmos, outra vez. Não, Donizete, o Cruzeiro é mais forte, o Cruzeiro é mais time. Mas, pô, tava fazendo um bom jogo, né? Aí você chega com 2 minutos, toma o segundo gol. Pô, ninguém suporta isso, né? Marcelo Oliveira, boa tarde, Nação Ponte Pretana. Nação Ponte Pretana, que triste ver nossa Macaca nesta situação. E ninguém faz nada, né, cara? Uma inércia desse Conselho Deliberativo da Ponte também. Bando de inertes. Vocês são uns frouxos. Os caras do Conselho da Ponte também. Ninguém perguntou nada pra Ponte. Ponte caiu pra segunda divisão e fica por isso mesmo. Vem Fecim, trabalha a bola aqui na ponta, vira o jogo, trabalha a bola pra Igor Formiga. Igor Formiga na direita, toca a bola pro Alisson. Não, é o Igor Formiga. Perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol. Rafael Cabral. Em 2 tempos. Quase que a bola bate no queixo dele, hein, Israel? Fez a defesa. Fez uma bela chegada do Igor Formiga, que tem um pequeno problema na volta, né? Porque ele tá no meio campo agora e a equipe do Cruzeiro atrasou a jogada e ele conseguiu voltar. Mas o Igor precisa atentar um pouco mais nas suas costas, porque a jogada no Bidu será toda nela no segundo tempo. Ele fez uma boa jogada, trouxe pro meio, chutou com a esquerda, o Rafael ali em 2 tempos fez a defesa. 2-0 Cruzeiro. Sérgio Pasquini e Renato Cajá, mesmo o velho, dá de 10 nesses pés de rato. Aliás, no meu blog lá no Futebol Interior, eu dei 6 indicações para a Ponte Preta contratar, né? Claro que não tô com a grana da Ponte, né? A gente não sabe nem os relacionados para a próxima partida, quanto mais saber o dinheiro da Ponte, né, Israel? Pois é. A Ponte é uma associação, né? A Ponte é uma associação, Associação Atlética Ponte Preta, né? No seu estatuto diz lá, né, que a Ponte é uma associação, não é de ninguém, não tem dono, mas a Ponte, ela é gerida há muito tempo, né, como se tivesse dono, né? Então, por exemplo, os caras não passam relação de jogador que está no departamento médico, os caras não passam relação de jogadores que estão sendo
relacionados, que foram relacionados, que vão para viagem, como se isso fosse mudar alguma coisa. Vai mudar tanto que nós vamos entrar para... estamos entrando na zona do rebaixamento da Série B na 13ª rodada, né? Tá de parabéns aí quem tem esse tipo de argumento, né? Muda tanto, né? Que ó o time que a Ponte Preta montou. Mas aí muda, né? A diretoria, entra uma nova diretoria, né? Passa o mel na boca da torcida, que diz que vai ser tudo diferente e continua tudo igual. Um detalhe, os resultados estão piores, tá? Os resultados estão piores. Tá igual na administração, mas os resultados piores. A Ponte Preta perdendo hoje, ela vai ter desempenho pior do que o Ibis na temporada 2022, tá? É isso que o torcedor da Ponte Preta tá aguentando. E não é só o jogo contra o Cruzeiro, não. Vem Cruzeiro, bola lá pela ponta esquerda. Matheus Bidu na marcação, ali pra cima do Igor Formiga. Foi bem, o Igor Formiga tirou, ganhou, tocou essa bola aqui na ponta. A bola volta pro time do Cruzeiro. Bola pro Edu. Edu vira esse jogo, toca a bola ali pra Lucas Oliveira. 15 minutos passados. Segundo tempo de jogo, 2 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. A Ponte vai perdendo, o Cruzeiro vai ganhando. A torcida do Cruzeiro vai fazendo festa. A torcida da Ponte, pra variar, perde mais uma. O time da Ponte Preta, essa é a 7ª derrota da Ponte na competição em 13 jogos. 13 dividido por 2 dá 6,5. A Ponte perdeu mais da metade dos jogos que disputou. Que fase. Vem Fraga, trabalha a bola ali para Arthur, volta a bola para Fabrício. Ei, Fabrício, hein? Vai ficar na história, hein, Fabrício? Que coisa. Fábio Sanches, bota essa bola ali pro meio. Trabalha a bola pro Alisson. O Alisson toca a bola pra Fraga. Fraga tem ali o Igor Formiga DG, pedindo bola lá na ponta direita. Camisa número... tem um jogador do Cruzeiro ali. Vai mudar. Pra entrar já. Quem é? O Rodolfo, camisa 33, daqui a pouco vem pro jogo. E vem Cruzeiro de novo. Bola pro Edu. Vai entrar na grande área. Douglas DG. Menino, mostra pro Fabrício aí como é que zagueira. Bola aqui pelo meio, vem o Fabrício, trabalha a bola na ponta, toca a bola aqui pro Fecim. Fecim aos trancos e barrancos. Aí vai ficar difícil também, né? 2 na marcação pra cima dele, melhor pra zaga do Cruzeiro. Eduardo Brock dá um bico nessa bola, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Eu vou acertar essa pindóia ainda. Essa coisa ainda vou acertar. O pessoal aqui na live tá dizendo do segundo gol, eu vi ali, né? Mas como eu sou muito ponte pretano, gente, eu vi no replay ali, achei também meio estranho, né? Como eu sou muito, vem Ponte, bola com o Arthur, tá aqui na ponta, vai para a linha de fundo, foi falta! Ou não? Ele não deu tiro de meta pro Cruzeiro. Mas vamos falar do segundo gol do Cruzeiro? O pessoal aqui na live tá dizendo que o gol tava impedido. Segundo gol do Cruzeiro. E cadê essa porcaria do VAR que deu o primeiro gol pro Cruzeiro e não anulou o gol? Segundo gol do Cruzeiro. Aonde tá essa porcaria aí, essa jossa aí que esses caras colocaram aí? Cadê? Né? Cadê essa porcaria aí? Vai mudar, Corsato? Vai. Rodolfo, 33, entra no lugar de Rafa Silva, 17. Rodolfo, camisa número 33. Eu quero ver o lance de novo, mas o pessoal na live aqui tá dizendo que tava impedido. O pessoal tá falando aqui, quer ver, ó? Segundo gol roubado. Colaboração do Fabrício também. Mas se tava impedido aí, né? Tira a culpa dele, né? A única coisa que consigo imaginar para nossa macaca é que ela se torne uma portuguesa na vida, apesar que a Luz está se reerguendo. A Luz virou SAF, hein? Primeira divisão do Campeonato Paulista, ainda não está em divisão do Campeonato Brasileiro, né? A Ponte está na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem o time do Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque, era a bola pro Rodolfo, na marcação, chegou a zaga, tira, a bola volta pro time da Macaca, bola para Leonardo, por baixo, chega Neto Moura, tira, segundo Leonardo Moura foi na bola, segundo o Leonardo foi no pé dele, segundo o árbitro, né? Lateral. Deu lateral. E o Leonardo tá no chão. Bola pro Arthur. 18 minutos passados desse segundo tempo. Tá 2-0 pro Cruzeiro. Bola ali pelo meio. Sobe a zaga da equipe do Cruzeiro. Tira, a bola volta. Olha o William Oliveira. Tá jogando. Parece ali o Casemiro, hein? Corsato. Rapaz, contra a Ponte, todo mundo fica gigante. E que partida faz o Neto Moura, hein? Eu sei que você não tem muitas lá, né? Aqui na Ponte jogou nada. Não jogou nada, mas também nem deixamos ele jogar, né? Essa é a verdade. Ah, né? não. Falta de oportunidade não foi, não. Pra mim, não, é a falta de paciência como sempre. Ele vai jogar em outros clubes. Paciência. Tá aí, não, é paciência. Espera aí. Quantos jogos o Cruzeiro tem no campeonato? Não, 13. Essa é a 13ª rodada. Ele jogou mais de 30 jogos com a camisa da Ponte. Paciência. Joga em todos os clubes, mas não joga na Ponte. É mais um. Melhor do que todos esses que estão em campo aí com a camisa da Ponte. Todos esses, Neto Moura. Melhor que todos esses que estão aí. Mas torcedores, como boa parte, como o senhor... Melhor que o Ronaldo, ele não é.
Depende do quê? Na construção de jogada? Não é. Não é. É melhor. Desculpa, é melhor. desculpa. É, na minha opinião é. Sua- Você pode na discordar, minha, mas não. Pra mim é. Na minha, não. Melhor que o Leonardo, ele não é. Ele não é na marcação. Não, ele não Na- é melhor que o Na Leonardo. construção de jogada é, Corsato. É a mesma posição. É a mesma posição e joga mais. Mesma posição. Ele joga. Eu não acho. Pra mim, o Leonardo é melhor. Acho que o Leonardo é melhor, mas concordo com você que ele é melhor que muitos que estão no time hoje. É por isso que eu digo que pra Ponte Preta, aquela frase pior que tá não fica, não se aplica. Porque Verdade. a gente reclamava do Neto Moura, vocês reclamavam do Luiz Oyama. O Luiz Oyama que eu chamava de japonesinho bom de bola, né? E é muito melhor que muito cara aí que tá jogando nesse time da Ponte. Fraga, o Alisson. Vai mudar a ponte também, Corsato. Vai. 19 e 16 ali, né? O Amaral vai entrar já já. Exatamente. Amaral e Ramires vem aí. O Darcy Altino no último jogo contra o Londrina, ao final do jogo, a organizada saiu do estádio e foi direto para o Churras. Nem deu bola para a derrota. Mas também, né, Darcy? Vamos fazer o quê, né? Vai pedir para a organizada fazer o quê? Para os caras ficar chorando lá na Anhanguera? Fazer o quê, né? Eu sou totalmente contra a violência, viu, gente? Tem que ter esse negócio de violência, não. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa no voto. E quem tem que fazer alguma coisa também é o pessoal do Conselho, que o Conselho, até 31 de dezembro de 2021, um Conselho totalmente omisso, né? E o Conselho Deliberativo em 2022 também me parece omisso, né? Porque não tem uma reunião do Conselho, e eu estou dizendo isso de carteirinha, porque sou conselheiro, pago todo mês lá para ser conselheiro da Ponte Preta, então recebo as informações, não tem nenhuma reunião do Conselho que trata disso, do rebaixamento do time para a Série A2 do Campeonato Paulista, tá bom, gente? Então, Conselho omisso. Eu sou conselheiro, mas não conselheiro eleito, né? Eu sou conselheiro, eu pago. Contribuinte, só vou poder votar daqui 1 ano e 6 meses. Mudou a macaca, Corsato? Vai, Israel. Saiu o Fraga 32, entrou o Amaral 19. Você não tá bravo não, né? Do quê? Não, eu tô perguntando se você tá bravo. Não, tá aparecendo o meu tom de voz? Não, eu só tô perguntando. Tô irritado com esse resultado só. Tá. Fraga 32... Vai com Deus. 19 Amaral. Vai com Deus. E saiu o Nicolas 18. Vai com Deus. Ramires 16. Meu Deus. Vai com Deus e aí, meu Deus. E aí, Frank, as alterações. Foi embora o Fraga, jogou nada também, hein, esse Fraga, hein? Entrou o Amaral, saiu o Nicolas, entrou o Ramires. Carlão, discordo de você, permita discordar. O Fraga fez excelente marcação pelo meio. Dos menos culpados desse resultado é ele. Não concordo com você, não. Ok. O Nicolas também, não achei uma má partida, mas tem um problema, não tem intimidade com o gol, Carlão. Então, atacante, né? E a substituição é o que tinha, né, Edu, amigo? vem Cruzeiro, tá na ponta direita, vem na marcação, pra cima dele, o DG, mostra, DG! Mostra, DG, mostra pro zagueiro aí como é que tira essa bola. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Ramires. 1, 2, 3, 4 homens. Como é que o Cruzeiro consegue? O Cruzeiro consegue ter superioridade no ataque e na defesa tem 4 caras contra 1. Como é que o Cruzeiro consegue? O DG machucou lá, hein? Sentiu o DG. Bola para Leonardo, que segundo o Israel Moreira joga menos do que Neto Moura. Olha o Leonardo, passou por 3, 1, 2, 3, Leonardo chega, a zaga do Cruzeiro. Mete o pé na bola ali, a zaga do Cruzeiro tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai mudar. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Não vai dar pro DG, né? Corsato, pediu substituição ali o Kaique França e a Ponte não tem zagueiros pra substituir. Vai ter que mudar o esquema ou improvisar algum outro jogador. Moisés Ribeiro vem aí. Moisés Ribeiro e o Douglas Mendes faziam um bom jogo, né, ô Frank? Essa você concorda comigo ou não? Não, concordo. Gênero, número Dessa e grau. vez Destaque, temos que concordar. Destaque do time hoje é o Douglas. Volto a perguntar, né, gente? Por que demora pra colocar um menino com capacidade de jogo que ele tenha, né? Pois é, tá saindo. Camisa número... Deixa eu pegar a camisa dele Matheus aqui. Anjos chamou agora o Corsato. 55, mas Matheus Anjos. Tá perdendo o jogo. 39, Douglas Mendes tá indo embora. Matheus Anjos tá ali. A Ponte já mexeu. A Ponte só pode mexer mais dessa vez, hein? A Ponte não mexeu no intervalo. Mexeu no primeiro tempo. O Alisson na vaga ali do Ramon, que saiu contundido, né? Aí a Ponte mexe depois com o jogo rodando a segunda vez. E agora a Ponte vai mexer a terceira. Se eles quiserem fazerem as 5 substituições, vai ter que colocar 2 jogadores. Se colocar só mais um,
perde a oportunidade de colocar 5 em campo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Eu ainda quero ver aquele segundo gol do Cruzeiro, hein? Pessoal na live aqui tá pé da vida dizendo que o gol tava impedido. Não na hora do cruzamento, né? Mas na hora que o cara recebe a bola ali, né? Exato. Antes do DG fazer o corte em cima do Rafael Silva, a linha realmente mostrou um pouco. Nós vimos aqui, não passou a linha, né? Pro lance contra a Ponte, não teve linha nenhuma, só passou o posicionamento do jogador um pouco na frente, realmente, da equipe do Cruzeiro. E a Ponte mexeu, né, o Israel? Mexeu. Saiu, então, o DG, o Douglas Mendes, número 39, entrou o Matheus Anjos, que estava aí afastado por uma virose, número 55. Bom, e a Ponte não pode mexer mais, já fez as 3 alterações com a bola rolando. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola ali pro Fecim na marcação, vai sair do gol goleiro. Sai do gol, Rafael Cabral, pra ficar com ela. O pessoal tá reclamando ali que o Fecim empurrou o Zé Ivaldo pra cima do Rafael. O Rafael tá sentindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Cruzeiro vai mexer, hein? 2 alterações no time do Cruzeiro já e o goleiro vai ser atendido ali no gramado, o Rafael Cabral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 26 minutos passados deste segundo tempo. E o placar do jogo é 19 para terminar o jogo no Mineirão, 13ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, o Cruzeiro tem 2. Edu e Matheus Bidu, a Ponte não tem nada. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 26h30. Daqui a pouco a bola vai rolar pra Vila Nova e Operário, hein? Vila Nova e Operário. Daqui a pouco, 8 da noite, a bola vai rolar. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com a Sagres AM 730. E no domingo, 11 da manhã, tem Guarani em campo. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior com o Lucas de Souza, que vai dar o recado a partir das 11 horas da manhã aqui nos canais Futebol Interior. O Cruzeiro vai mexer 2 vezes. Daqui a pouco o Israel vai trazer a informação pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, a Ponte perde. O que dá pra Ponte Preta fazer, hein, Frank? Ô Carlos, na verdade, a gente tá bravo aqui, né? Mas era uma favas contadas. Pedra cantada. A gente tá bravo porque a Ponte vinha fazendo uma boa partida. Só que é aquela história, Carlão, não tem elenco, não tem qualidade e na hora que a coisa aperta, a gente já sabe o resultado. Carlão, o negócio aí é tocar bola, deixar o tempo passar e não aumentar a vergonha. É isso. Bom, o placar de 1-0 foi o placar que mais apareceu, né? Entre Ponte Preta e Cruzeiro. 7 vezes até aqui. Eram 4 vitórias do Cruzeiro, 3 da Ponte. Agora já estamos com 2-0 pro Cruzeiro. Cruzeiro vence pelo placar de 2-0 a Macaca. E o Rafael já tá lá, ó. Levou uma pancada na cabeça, mas aí tomou ali um medicamento e tá tudo certo. Vem Ponte, Leonaldi, trabalha a bola para Matheus Anjos. Matheus Anjos na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Fecim pra fora. Alisson. Era o Alisson que tava ali, meteu a testa nela, ela vai embora, ligre fundo. Tiro de volta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Corsato, mudou o Cruzeiro. Vai. Saiu o Neto Moura
camisa 25, entrou o Adriano, número 15. Adriano 15, na vaga do Neto Moura. O Cruzeiro mexeu 2 vezes, né? O Rafael Silva saiu para a entrada do Rodolfo. Tem mais um ali, o 29 também tá no jogo. Não, o 29 já tava. Era o William Oliveira. Quer me derrubar, hein, Corsato? Já tava no jogo já. O William Oliveira. O 15, o Adriano, entrou, portanto, na vaga do Neto Moura, camisa número 29. E o Neto Moura, como é que foi o jogo do Neto Moura hoje, hein, ô Francisco? Jogou bem, né, Carlos? Jogou mais do que não fez aqui na Ponte Preta. Ele tá numa boa fase. Vem a Ponte, bola com o Igor Formiga, ficou pedindo ali o escanteio, o Igor Formiga. Mas o árbitro deu bola para a equipe do Cruzeiro. A bola acabou saindo para a linha de fundo. É tiro de volta para o Cruzeiro fazer a cobrança. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Além desse jogo aqui, hoje ainda Vila Nova e Operário, 8 da noite, tá? Um jogo já aconteceu, Bahia e Chapecoense. O Bahia perdeu para a Chape por 1-0. Ó, o Arthur vai sair jogando, sai jogando errado. Rodolfo trabalha essa bola, volta ali a bola para o meio. Tem mais um em campo, sim, do time do Cruzeiro, camisa número 8. Tá ali o camisa número 8 do Cruzeiro. Ele entrou ali e recebeu essa bola. Rômulo tá no jogo. Então daqui a pouco nós vamos tentar descobrir quem foi que saiu aí para a entrada do Rômulo. Tem escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Não, o Neto Moura saiu para a entrada do Adriano. O Rômulo, camisa número 8, tá no jogo. Experiente, Rômulo. Escanteio para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Escanteio para o Cruzeiro. Segundo escanteio no segundo tempo. No total, 8. Vem Adriano para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte com o Igor Formiga para tirar de cabeça. A bola vai voltar ali. Vamos ver o Matheus Anjos. Aí o Matheus Anjos vai brigar ali com o jogador da equipe do Cruzeiro. O William Oliveira foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí toca ali o Eduardo Brock. Vem o Ramires. Olha pra quem que a Ponte Preta vai querer fazer gol, né? Ramires, menino, garoto, veio do Red Bull Bragantino, tá entrando no time da Macaca. Já passamos de 30 minutos, quase 31 passado o segundo tempo. 2 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Cruzeiro, bola com o Rodolfo, experiente Rodolfo. Trabalha a bola aqui na ponta, fez o passe pelo meio, tocou pro Canezinho, vai fazer, bateu pro gol. Foi travado ali pelo Igor. Ganha essa bola pra Ponte. O Igor Formiga toca a bola para Leonaldi. Olha o Leonaldi. O passe na ponta direita é pro Ramires. 1 pra lá, 2 pra cá. Vai chutar fraquinho. Chega ali o Eduardo Brock. Tira, joga a bola ali no fundo. Mas o árbitro tá marcando o impedimento. O auxiliar ali, o número 2, o Rafael Trombeta. 38 anos, professor, tá marcando impedimento do ataque da Ponte Preta. E não tava de novo, né? Tá daqui do nosso ângulo na mesma linha. Ô Corsato, mudou quem entrou no lugar. Quem saiu para o Rômulo entrar foi o lateral direito Giovani, número 42. Tá fora o Rômulo 8, esse mesmo Rômulo experiente, camisa número 8. Rômulo tá no jogo. Giovani Jesus, o lateral saiu. O Adriano parece que tá jogando aqui pela ponta direita. O camisa número 5, bola na ponta, bola para a equipe do Cruzeiro. Vem o Adriano. O Adriano volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O Zé Ivaldo jogando aqui pela direita. Toca a bola pro Ademir. Ademir, cruzamento, levantamento na boca do gol. Olha o Igor Formiga, jogou para trás. Kaique vai pra ela, faz a defesa, mas o árbitro tá pegando impedimento ali do Edu. Impedimento. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né, o Israel Moreira? Quase que o Igor mete essa bola pra dentro do gol. O impedimento foi aqui, ó, no passe do Rômulo pro camisa 33, Rodolfo, ó. Foi aqui que ele deu, quer dizer, espera a conclusão, né? Eu tô dizendo que uma hora a arbitragem vai matar alguém do coração. Eles esperaram a finalização da jogada, foi no passe do Rômulo pro Rodolfo, que já estava impedido. Segue 2-0 Cruzeiro. Daqui a pouco tem Vila Nova e Operário, 8 da noite, hein? Aqui nos canais Futebol Interior, vem Canezins, tá lá na ponta esquerda, vem o Fábio Sanches, capitão da Ponte, tira essa bola dali, toca a bola pro Igor Formiga, quase que fez um gol, mas era contra. Aí a bola volta pro Amaral, dá um balãozinho na bola, põe essa bola ali pelo meio, bola pra Leonaldi, que segundo o professor Israel, joga menos que o Neto Moura, mas eu acho que ele joga mais. Bola pro Leonaldi, ganha, 1 pra lá, 2 pra cá, vem na marcação ali o Eduardo Brock, o Leonaldi faz o passe, fez o toque pro Igor Formiga. O Formiga tentou tocar a bola ali pro Leonaldi, era o Ramires que estava na jogada. Aí agora tá caído ali o William Oliveira. Tá tendo uma DR ali do William Oliveira com o Leonaldi. Não é a primeira vez que eles se estranham
Até o William Oliveira falou pro árbitro, ó, é a terceira vez. E o Léo realmente fez a falta no William Oliveira, puxou pela camisa, a falta anotada. Vai bater o Cruzeiro 2-0. 13ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Amanhã, 7 da noite, Criciúma Brusque. Jogo de catarinenses, hein? O Criciúma, aliás, teve 2 rodadas aí, confronto direto com os seus patrícios por lá, né? Jogou contra a Chape, venceu 3-2 fora e agora pega o Brusque. CRB e Ituano também amanhã, 9h30 da noite. Grêmio Sampaio Corrêa no sábado, 11 horas da manhã. No sábado, 4 da tarde, tem Londrina e Vasco. Também no sábado, às 4, Novo Horizontino Tombense. Sábado, 18h30, Náutico Esporte Clássico em Pernambuco. No domingo, fechando a rodada, Guarani CSA, 11 da manhã, com o Lucas de Souza. É mais um escanteio agora pro Cruzeiro aqui pela direita, hein? Terceiro escanteio no segundo tempo. O segundo tempo da Ponte é horrível, né? Só deu um chute pro gol, que foi aquele chute com 1 minuto. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Levantamento na boca do gol. Sobe. Fábio Santos tira dali. A bola volta ali com o Léo Naldi. Dá um bico nessa bola. Vai colocar a bola aqui pro Matheus Anjos. O William Oliveira volta essa bola aqui atrás. Bola pro Rafael Cabral com os pés, sai jogando. Vai, Zael. Teve um segundo gol, um segundo chute, né, do Igor, que o Rafael fez em 2 tempos a defesa. Sim, verdade. Acho que foi o segundo chute. O primeiro do Igor, o segundo dele. A Ponte deu esses 2 no segundo. E vem Ponte de novo. Bola com o Ramires. Toca a bola pro Matheus Anjos. Tocou mais pro Rafael Cabral, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Quase 36 no reloginho da FI, 9, mais acréscimos para terminar o segundo tempo do jogo. 13ª rodada, Mineirão, Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não, o Cruzeiro tá vencendo, a Ponte tá perdendo, 2 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Não deixe o seu sorriso mudar o mundo mais, não deixe o mundo mudar o seu sorriso. 36, passado o segundo tempo, 2 Cruzeiro, 0 Ponte. Conosco transmissões esportivas ao vivo e também o portal Araraquara News e o Facebook e YouTube da Ponte News. Ponte News, meu amigo Marcos Ceroni, um abraço para ele. 36:30 deste segundo tempo, 2 pro Cruzeiro, 0 para Macaca Campineira. Macaca tá entrando na zona do rebaixamento e dependendo da rodada, por exemplo, o Náutico joga contra o Sport, se vencer passa a Ponte. O Guarani joga contra o CSA, se vencer passa a Ponte Preta. Quem mais? A Vila Nova vai jogar agora contra o Operário, se vencer passa a Ponte. Se acontecerem esses 3 resultados de vitória dos nossos adversários, a Ponte vai ficar na rabeira da competição. Vem Ponte, Arthur, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Zé Ivaldo, sai do gol, goleirão Rafael Cabral. Canto direito, baixo, foi pra ela, fez a defesa, Israel. No chute do Arthur, que tinha até o Matheus Anjos entrando pelo meio, mas preferiu o chute de longe, ela desviou no Zé Ivaldo, o Rafael caiu e fez a defesa. Vem o Cruzeiro, 2-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso Facebook, também no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Sei que o técnico é menos culpado, mas ele é fraco, precisa trocar, tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. No primeiro lance estava impedido, não parou o jogo. Aí no segundo lance, Fabrício entregou a paçoca e saiu o gol. No segundo gol, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Vem o time do Cruzeiro, bola aqui pela direita, se segura aí, Ponte. Rômulo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício mete a cabeça na bola para tirar dali. A bola vai pro Alisson. Alisson toca a bola aqui pro Leonaldi. Leonaldi tem ali o Matheus Anjos pedindo bola. Ele achou melhor não tocar pro Matheus, né? Melhor não tocar. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola aqui pro Fecim. Vamos ver se pega o Fecim aqui na ponta esquerda. Faz de conta que é pela ponta, vem Fecim. Zé Ivaldo vem na marcação para cima dele. Fecim passa o pé em cima da bola, fez a finta, vai para fazer o cruzamento. Isso que não foi nada, o árbitro segue o jogo. O Iago de Oliveira tá dizendo aqui, afirmando, quem escala o time são os empresários. Hélio Elias, time sem vergonha, nem para correr presta, defesa péssima, nem pra várzea serve, meu Deus. Torcida da Ponte já era. O Walter José, torcedor do Cruzeiro, tá ligado com a gente. Roberto Santos, fora, Hélio dos Anjos.
Marcelo Oliveira, quando a fase é ruim, até o melhor jogador em campo se machuca, meu Deus. Hélio Elias, falta de vergonha na cara, esse técnico e preparador deviam pedir demissão. E alguns jogadores também, tá dizendo ele aqui. A torcida da Ponte tá brava. E não é por menos, né? Tem que ficar mesmo. 39 passados deste segundo tempo. 2 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Ponte pode entrar na última colocação. A Ponte pode ser rabeira do campeonato na 13ª rodada. O pessoal que assumiu a Ponte Preta aí tá fazendo uma boa faculdade de derrotas. Bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola Matheus Bidu. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Volta, trabalha. Bola ali pro Adriano. Adriano voltou. Trabalhou bola ali pro Brock. Brock vem, cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tira. Aí vem o Alisson pra pegar. Caiu de maduro no chão. A bola voltou pro Edu, faz o passe, procurava ali o Canezinho, fez o toque errado. O Edu parece que tá meio fora de forma, né? Mas tá meio gordo o Edu. Mas mesmo assim ganhou na corrida do Fabrício. Deixa quieto, vai. Bola ali pelo meio. Tá bom. Bola ali pela direita. Volta a bola pra Rômulo. Rômulo vai pra fazer o cruzamento. Não fez o passe curtinho aqui. Bola na ponta. Vem Cruzeiro. Chega Fabrício. Dá um bico nessa bola. Tira, joga a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Maria Luísa volta. Só Deus para ajudar a minha macaca. Querida, mas não te abandonarei. Gil Sobrinho, tá ligado com a gente também. Valeu, Gil. Obrigado pela participação. Vai mudar o time do Cruzeiro. E aí? Edu, você falou, né, do peso, não sei se o Paulo Pesolano te ouviu, mas Edu fora 99, entrou o Bruno 60 e saiu também o Canecim 55, entrou 23, Felipe Machado. Felipe Machado tá no jogo, camisa número 23, né? Sim. Felipe Machado é 23, o Bruno é 60. Foram embora então o Edu e o Canezin. E o Edu sai aplaudido pela torcida da Raposa. Fez o primeiro gol do Cruzeiro. O Cruzeiro vence pelo placar de 2-0. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Bola ali para o Rômulo. Chegou o Fecim. Dando ali, tocando a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para o Cruzeiro. Demora para fazer a cobrança do arremesso manual. Vem o Rômulo para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Cruzeiro. A Raposa vence por 2-0. Perdeu na rodada anterior para o Vasco. E agora vence a Ponte por 2-0. Vai Rômulo. Vai para o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Fabrício mete a testa na bola, tira dali, a bola não ganha distância, vem Leonardo, tira, voltou, trabalhou, bola na ponta, é pro Bruno, chega a zaga da equipe da Ponte, último toque do Bruno, agora passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Raposa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Mauro Ivanov no YouTube tá dizendo que a Ponte vai cair de novo. Eu não vou rebaixar a Ponte não, mas olha... difícil. Tá fazendo de tudo, hein? A faculdade tá bem feita, né? Nota 10 pra tudo. Tá tirando boas notas pra isso. Como é que pode, né, cara? Como é que você consegue montar um time de futebol e perder tanto assim, né? Precisa fazer faculdade pra isso, cara. Vai, Frank. E é interessante que quem começou com a cartilha foi o Tiãozinho e o Eberlin tá cumprindo ela risca, hein? Mas tá perdendo mais do que o Tiãozinho, viu? Tá perdendo mais do que o Tiãozinho. Vou mais uma vez colocar aquela frase aqui. Pra Ponte Preta, aquela famosa frase, pior que tá não fica, não se aplica. E podemos esquecer, né, que Tiãozinho no elenco do ano passado tinha Ivan e Moisés. Os dois praticamente que salvaram a Ponte de um rebaixamento na Série B. Moisés, que hoje brilha no Fortaleza, e o Ivan, que é reserva do Cássio, eram os dois que salvaram a Ponte, principalmente, do ano passado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede, transmissões esportivas ao vivo, atenção, Ponte News, atenção, atenção, Portal Maranaquara News, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. 43 passados desse segundo tempo, 2 mais acréscimos pra terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Te contei não, Mineirão, Arena Mineirão, Estádio Governador Magalhães Pinto, 2 pro Cruzeiro. 0 para Ponte, 13ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Carlos Cossa. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Nação Ponte Pretana, torcedor Ponte Pretano sofrido, né? Ano de 2021 já não foi fácil. Ano de 2022, uma tortura
abertura pro nosso torcedor. Mas não vamos desanimar, não vamos desistir não. Esse não era o jogo da Ponte, né? Esse aqui era para descartar mesmo, né? O jogo da Ponte contra o Sampaio Corrêa na quinta. Aí vamos ter a volta do Luca, quem sabe, Thiago Oliveira de novo no time. Aí o DG, quem sabe ele volta também. Monta uma zaga aí com os meninos, tira esse Fabrício do time, né? E vamos que vamos ver se dá certo, porque olha, não tá fácil a nossa vida não. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Ronaldo de Lima, Paulista rebaixado. Copa do Brasil perde na primeira fase. Será que pode piorar? Ronaldo. Hã? Pode. Edson Cláudio, direção da Ponte deve estar fazendo algum turismo. Ninguém vê, ninguém fala. Ou tem alguém aí? O Edson Cláudio aí continua aqui. Vem Cruzeiro, bola aqui pro campo de ataque. Sai do gol, Kaique pra ficar com ela. Neurim Menezes, olha o lance do Ramires. Era escanteio, mas o Bandeira levantou. No gol do Cruzeiro esperou e nada. Não, senhor. Não, senhor. Tá dizendo aqui o Neurim Menezes. Quem começou a cartilha foi o Vanderlei Pereira. O resto, por sorte, não caiu. Mais 4. Vamos até 49. O Cláudio Túlio. Ô, Cláudio, aqui é Ponte, mas obrigado pela sua participação, viu, meu querido? Dou moral pra Ponte aqui, tá bom? Gil Sobrinho, obrigado aí pela participação. Aqui o jogo é da Ponte com o Cruzeiro, né? Se quiser falar desses dois times, fique à vontade, tá bom? Vai mandando mensagem aí, 989-89-35-26. Vem, Cruzeiro, bola ali pro Ademir. Kaique. Meteu a mão na bola, vai ser expulso. Aí, Ronaldo, dá pra piorar, não? E o Kaique também, que falta de inteligência, né, velho? 2-0, ele vai colocar a mão na bola fora da área, né? Ô, Kaique! Inacreditável, Corsato, ele perdeu o tempo. Culpa também, não vou aqui querer fazer o advogado do diabo, mas a defesa da Ponte que tá tomando... Olha a linha onde ela está. Olha o Arthur, olha aqui, ó, o Arthur de novo, ó. Não, olha o Arthur aqui, Frank. E ele não tava, não. Olha o Arthur. Olha o que o Kaique fez, uma lambança. O Kaique, que é sempre muito regular nas partidas, ele perdeu o tempo da bola, ela pingou, iria fazer o gol, o jogador do Cruzeiro, essa é bem a verdade. A Ponte agora com 1 a menos, porque não pode nem colocar o goleiro, né, substituir, porque já fez a substituição, alguém da linha vai ter que ir para o gol. A Ponte pode ainda sofrer nesses últimos 3 minutos de jogo, 4 minutos de jogo. Ponte Preta, mais essa, agora nem goleiro temos. 2-0 Cruzeiro. Tá dizendo aqui, ô Ronaldo, você perguntou se não dava pra ficar pior, né? Não faz esse tipo de pergunta, principalmente pra Ponte Pretano, Ronaldo. Não faça isso. Agora, o Kaique, hein? Olha, dá pra dar o troféu orelha pra ele também, né, velho? 2-0, cara, deixa essa porcaria passar. O pior não é isso, né? O pior é que ele tá suspenso pro jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí, vai nós de novo depender do Igor Vinhas, né? Hoje quem está no banco é o Luan, o garoto Luan, que é o goleiro reserva. Há um revezamento, né, entre os goleiros no banco. Hoje quem está é o Luan. Mas não pode entrar, né? Não, hoje não. Vai para a próxima partida contra o Sampaio, veremos aí quem que o Hélio ou quem estiver no comando técnico colocará. Vamos ver quem é que vai pro banco ali. 47h30. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Não saiu ainda o goleiro da Ponte? Ele tá aguardando o VAR. Quem estava, Frank, era o Rômulo, que não participou. Se ele não der, se você percebeu, o Rômulo tá aqui na linha lateral e o Arthur tá dando condição pro Rodolfo 33. Que eles demoram demais, viu, Israel? No gol foi assim. E a gente fica tentando entender o que eles estão pensando, olha lá. No gol foi assim. Pode sair, Frank. O Israel já contou com 15 segundos. Cara, é rapidez. O problema, né? Eu até falei aqui do VAR. O problema não tá no VAR. O problema tá nas pessoas que controlam o VAR. Os caras não sabem, né? O gol do Cruzeiro, no primeiro replay, meio do campo, era gol, né? O segundo gol do Cruzeiro, no primeiro replay, anulado, né? Mas não, os caras demoram demais. Vai lá o Alisson pro gol, hein? Vai o Alisson pro gol. E o Cruzeiro tem uma falta. Quer dizer, a gente pode tomar o terceiro gol, viu, Kaique? Parabéns, cara. Parabéns. Troféu orelha pra você. Você tá jogando bem, mas hoje troféu orelha. Falta conhecer um pouquinho do que é o futebol. Pra que fazer isso, velho? Pra que fazer isso, cara? Pra que fazer isso? Você já viu o goleiro sem luva?
Mas pode? Eu não sabia que o futebol profissional... aí eu vou me... Eu acho que não pode não, hein, cara. Bom, ele autorizou, né? Porque ele autorizou a falta. Falta pro Cruzeiro. Falta pro Cruzeiro. O Alisson tá no gol e sem luva. Sem luva. Brock e Rômulo. Rômulo e Brock. Bateu pro gol. Pegou na barreira, saiu linha de fundo. É escanteio pro Cruzeiro. Mas vamos aplaudir aqui o Alisson, né? Vamos aplaudir aqui o Alisson que... Pelo menos, de novo, o Arthur dando condição, né? Mas a bola não foi pra ele, Frank. Mas a bola não foi pra ele. A bola foi pro cara que tava no meio. Aí por isso que não participou da jogada. É escanteio pra equipe do Cruzeiro. Escanteio pra Raposa. Escanteio pra Raposa. Escanteio pro time do Cruzeiro fazer a cobrança na pela esquerda. Vai Bruno pra fazer a cobrança do escanteio. O juiz deu mais 2. Vamos até 51. Levantou, tocou na boca do gol. Ó, o Alisson! Mete a mão na bola, tira dali. Depende do desempenho do Alisson. Vamos pôr ele pro gol contra o Sampaio. Bola ali pelo meio. Tá valendo tudo isso, é? Tá valendo tudo isso aí? Tá valendo. Então tá bom. Parece que virou briga de galo isso aí, né? Bola ali pela direita, que é o adversário do Cruzeiro. Bola ali pelo meio, trabalha a bola no time da Ponte. Chega a zaga da equipe da Macaca pra tirar, tira. A bola acaba saindo pra linha lateral pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança pela ponta esquerda. Tá 2-0 pro Cruzeiro. Ponte com 10 jogadores em campo. O Kaique França foi expulso a 45 minutos. Colocou a mão fora da grande área e foi expulso. Colocou a mão na bola, né? Fora da grande área e foi expulso. Para piorar a nossa situação, desfalca a Ponte contra o time do Sampaio Correia. Vem o time do Cruzeiro, bola aqui pela ponta direita, faz o passe. Chega a zaga da equipe da Macaca para tirar a bola com o Arthur. Trabalha a bola no meio, bola para o Amaral. Amaral para Matheus Anjos. A Ponte vai caindo na tabela de classificação do campeonato. Vai perdendo. A Ponte em campo, além do time ser muito ruim, em campo o time me parece perdido. Totalmente perdido o time da Macaca dentro do campo. 50 minutos 45 segundos passados o segundo tempo de jogo. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Estamos vendo a Ponte definhando. 2022 parece que é o ano realmente da derrocada da Ponte Preta. E acaba o martírio, graças a Deus. Aponta o centro do gramado. Paulo Roberto Alves Júnior, 39 anos, apita. Fim de jogo no segundo tempo. Acontece com o Cruzeiro, que é rotina no Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória. Vence a Ponte, vence a Flácida. A Molenga, a Ponte Preta. E com a Ponte Preta acontece o que já é rotina. Mais uma derrota, a 7ª em 13 jogos. A Ponte Preta perde, o Cruzeiro vence. 2 para o Cruzeiro, 0 para a Ponte Preta. Termina o jogo. Aqui na Rádio Futebol Interior começa o nosso fim de jogo. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Não me pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, vivo o presente, e o presente é mais uma derrota, a 7ª consecutiva. Ponte perde pro Cruzeiro, 2 pro Cruzeiro, 0 pra Ponte. Vamos combinar, né, nação? Né, torcida da Ponte? Né, Planeta dos Macacos? Nada que a gente não soubesse, né? Nada que a gente já não imaginasse que poderia acontecer, né? Até nada, o problema da Ponte não é nem o Cruzeiro, né? O problema da Ponte é a própria Ponte Preta. O Alisson vai falar. Virou goleiro no segundo. Os minutos finais ali debaixo da trave e sem luva, né? Primeiramente, boa tarde. Fizemos um bom jogo. O time do Cruzeiro é um gigante, a gente sabia da dificuldade da partida. Fizemos o que foi possível. O time do Cruzeiro sobressaiu mais uma vez, mas não tem nada perdido ainda, vamos continuar trabalhando para sair da situação. Sobre terminar o jogo no gol, desde pequeno eu sempre gostei de brincar um pouco no gol. Quando eu vi que precisava, eu tomei atitude e pude ainda fazer uma defesa ali. Não gosta de luva, não? Não. Tá certo. Obrigada aí. Não gosta de luva. Acho que achamos o goleiro pro jogo contra o Sampaio Correia, Zé. O que você acha? Será? Não, melhor não, né? Deixa o Alisson jogar ali na meia cancha, ser opção de volância, né? Porque hoje ele entrou no lugar do Ramon com 7 minutos de jogo, não era nenhum dos que eram para estar em campo. Mas deixa o Alisson quieto lá na dele. Nós temos aí o Luan e, pro seu agrado, o Igor Vinhas. Igor Vinhas ou Luan. Vamos ver quem é que vai ser o goleiro da Ponte contra o Sampaio Correia. Majestoso, 9h30 da noite, 14ª rodada. A Ponte pode entrar em campo na última posição, porque tem Vila Nova, Náutico e Guarani. Esses três times estão atrás da Ponte, mas caso vençam,
né? Alguns aqui não precisa, só o Vila Nova precisa vencer. Náutico e Guarani, se empatarem os seus jogos e o Vila Nova vencer, vão colocar a Ponte na rabeira da competição. A Ponte vai começar na 14ª rodada, na última colocação do campeonato. A Ponte vem definhando jogo a jogo, rodada a rodada. Eu quero aqui dar os parabéns para essa diretoria aí que tá fazendo a gente sofrer jogo a jogo. Parabéns, viu? Todos os jogos aí que vocês estão tomando conta aí da Ponte Preta. Deixa eu ver aqui para mim não fazer a conta errada. Foram 13 no Brasileiro, 12 do Paulista e mais um da Copa do Brasil. Então são 26 jogos, né? Olha, 26 jogos que vocês estão fazendo com que o torcedor da Ponte Preta realmente, né, pense duas vezes, né? Quando fala do seu time do coração, né? Reflita bastante. Parabéns. Parabéns aí pelo que vocês estão entregando. Por enquanto, um trabalho pífio, um trabalho ridículo. Parabéns para os envolvidos. E agora, não vem pro meu lado não, tá? Porque é o seguinte, vocês brigaram para tomar o poder. Então se virem. Nos devolva a dignidade. Nos devolva a dignidade. E sejam homens na concepção da palavra. Exerçam o que vocês disseram antes de tomarem o poder. Que a Ponte Preta era do povo. Que a Ponte Preta seria transparente. Tá tudo igual. Tá tudo igual. A imprensa não tem nem relação de jogadores que são relacionados pro jogo. Vai fazer alguma diferença? Ó, se é isso, então muda porque tá dando errado. Muda porque tá dando errado, tá? E quando alguém da imprensa descobre, vocês ficam procurando, né, pra pegar e pra, sei lá, procurar pra enrabar o cara, sabe? Pra chamar o cara na chincha, porque o cara conseguiu, de um jeito ou de outro, fazendo o seu trabalho, saber quem são os jogadores relacionados, né? Ponte Preta não divulga sequer jogador machucado. E aí vem o comentarista, vem o Frank, vem o Israel, vem o Carlos aqui, vem a torcida, e às vezes mete o pau no treinador e o cara tá machucado. Isso atrapalha o nosso trabalho dentro do campo, né? O trabalho aqui, ó, atrapalha o nosso trabalho com a informação pro torcedor. E aí a informação chega truncada lá pro torcedor. Por quê? Porque nós não temos informação. Cadê a transparência que vocês prometeram? Então honrem o que foi prometido, que é a transparência. E o Marco Antônio Eberlin, por favor, né? Eu não entendo, velho. Uma hora fala, mas fala tanto que dá bom dia pra cavalo. E depois some. Esse é o momento dele aparecer. Não tem outro, não é momento quando ganha no Paulista e vai tocar surdo. O momento de aparecer é agora, com o time na zona do rebaixamento, com mais uma derrota. E possivelmente, se os outros adversários vencerem, a Ponte está na última colocação da Série B. Se ele agora, se o coordenador de futebol não aparecerem e deixar tudo de novo nas costas do Hélio, que é o que me parece é o que vai acontecer, vai ter que o Hélio falar, não hoje, né? Porque hoje nem coletiva tem nada, hoje não tem nada, acabou. Mas presidente Marco Antônio Eberlin e coordenador de futebol Luiz Fabiano, que o Marco é contra o executivo, né? Ele não gosta da figura do executivo de futebol. Então tudo é ele quem contrata, é ele quem faz tudo. Então você precisa aparecer. A Ponte, se tiver na última colocação no domingo, o senhor tem a obrigação de segunda-feira dar uma satisfação ao seu torcedor, quem é que está acompanhando. E por isso não adianta pedir mais de 2.500 torcedores no campo na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Sampaio Corrêa, que será muito pior do que a gente viu hoje aqui com esses jogadores. Nos dê um time de futebol, pelo menos. Nos dê um time de futebol pra sair, por exemplo, o Alisson não falou nenhuma bobagem. O Alisson que, ó, parabéns pro Alisson, viu? Parabéns lá pro Alisson, foi pro gol. Atitude teve, né? Atitude teve. Parabéns pra ele. Mas eu quero dizer aqui que nos deem um time de futebol razoável. Nos dê um time de futebol razoável. Por favor. Um time de futebol que, por exemplo, o Alisson no final ali, o Cruzeiro é um gigante. E a Ponte Preta é o quê? Um time centenário, gente. Vai completar 112 anos. 22. 122. Desculpa.
Eu tô perdido, tô mais perdido do que caroço de azeitona na boca de banguela. Você vai completar 122 anos, 112 foi há 10 anos atrás. 11 de agosto de 1900. 11 de agosto de 1900 para 2022. Uma instituição centenária, 122 anos, que tem uma história linda no futebol. Né? Nos dê um time, mas um time razoável. Ó, falei aqui na hora da macaca, a gente, cara, é pensar com chinelinho. A gente não quer um time para 8ª colocação, não. 9ª, 10ª. A gente quer um time razoável para 15ª colocação do campeonato, Eberlin. Você que disse que a Ponte Preta não seria rebaixada no Campeonato Paulista, né? E a história mostrou que a Ponte foi rebaixada, né? Você que disse, não seremos rebaixados. E a Ponte foi rebaixada, né? Você que, né, disse ser profundo conhecedor do futebol. Quando alguém vai debater futebol com o Marco Eberlin, ele, por vezes, levanta a voz, né? E você tentar ganhar de alguém com a voz um pouco mais alta não significa nada, né? Você tem que mostrar dentro do campo. E dentro do campo, Eberlin, com todo respeito, seu trabalho é ridículo. É pior do que o do Tiãozinho. É pior do que o do Tiãozinho. Exatamente. Tá? O histórico é esse. Pior do que o do Sebastião Arcanjo. Então, vamos aqui, né, dar para as pessoas o que tem que ser dado. E não vou ficar pedindo aqui, manda a técnica embora. Mas como é que você vai mandar um técnico embora? Vocês viram o centroavante que entrou no segundo tempo? Vocês viram o chute que ele foi dar lá no lado direito? O que aconteceu? Acho que até a palavra centroavante é uma ofensa. É uma ofensa. Vocês viram o Matheus Anjos? Vocês viram o Matheus Anjos? Depois, quando eu coloco, quando eu peço o Cajá no time... A gente é errado. Não, vem gente e fala, ô Corsato, você vive de passado. Velho, se o Cajá parado não jogar mais que esse Matheus Anjos... velho, para. Eu vou transmitir o jogo da Ponte aqui sem camisa, mostrando meu físico. Ô Carlos, eu queria aproveitar a oportunidade também e deixar um recadinho pra nação e uma palavra simples pra você, Marco Eberlin. Você não precisa nem vir nos dar entrevista, você não precisa fazer declaração, basta você cumprir o que você fala. Você prometeu um time pra Ponte no Campeonato Brasileiro. Se isso aí for o time que você prometeu, amigo, pega seu boné e dá licença, porque a gente não é obrigado a aguentar isso. Carlos, eu vou no prático e eu vou no objetivo. Ponte Preta tinha problema na meia cancha. Quem foi a solução da Ponte Preta, Marco Eberlin? Conselho omisso. Felipe Amaral e Leonaldo. São da onde, Carlão? Da base. Da base? Nós estamos sofrendo com zagueiros, seus gênios. Carlão, melhor jogador da Ponte Preta em campo hoje, Carlão? Douglas EG. Por que o cara não joga? Escuta, a cambada de imbecis. Não é impossível que no elenco da base, e olha, Carlos, nós já fizemos a base, que não tem um menino que não jogue mais que seu Matheus Anjos, que esse tal de Ramires, que a gente tem boa vontade. Luiz Fernando. Onde vocês acharam o Luiz Fernando? Eu não entendo. O Nicolas é mais ou menos, mas ainda tem menino na base que joga mais. Pelo amor de Deus, faça-me um favor. Vocês estão de palhaçada com a gente. A Ponte Preta é uma instituição centenária. O que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus, não tem competência, não se estabelece, sai fora. É ridículo o que está acontecendo com a gente. Estamos passando vergonha. Nós estamos falando aqui amanhã de 3 resultados que vai nos colocar na última colocação. Vocês vão trazer a seleção brasileira para vestir a camisa da Ponte, para fazer o segundo turno? Para a gente não ser rebaixado? Carlão, eu não vou mais passar pano para ninguém. Esse time da Ponte é a baba do boi. Isso é porque a gente tinha preparado aqui, viu, Israel? Com a derrota pro Cruzeiro, vamos combinar, né? Já tava na conta, né? Claro, a derrota já... É que aí criou a expectativa até os 45 do segundo tempo, né? Que podia encarar. Você vê como muda as coisas, né? Como mudam as coisas. A gente falava aqui, a gente já sabia que hoje seria... Até achei que o Cruzeiro, o primeiro tempo do Cruzeiro foi horrível, né? Não jogou nada o Cruzeiro, sentiu, não sei o que aconteceu. Ou esse realmente é o jogo do Cruzeiro e ganha. Não vai bem, os caras vão lá e fazem 2 gols. O time adversário dá 2 gols. No caso da Ponte, não. Ponte não jogou o primeiro tempo bem. O segundo gol estava impedido. Jogou o primeiro tempo muito bem.
Aí o credencia, né? Credencia a equipe, dá a expectativa de quem tá assistindo, fala, não, dá pra empatar. O Carlão, quando leu aqui as perguntas no intervalo, muita gente falou que a gente ia empatar. Ou ia virar, que a Ponte tá bem, é só manter. 1 minuto de jogo, gol impedido, que nem o Carlão falou. 1 minuto, 2 minutos de jogo, pá, gol dos caras. Gol do Cruzeiro de novo. E aí começa toda a lambança de sempre. Aí vai chegar, depois daqui 10 minutos, chega de novo na área. Assim, Carlão e o Franco já falaram bastante aqui sobre quem são os responsáveis pela situação que a Ponte se encontra nesse momento. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui, antes do intervalo, a mensagem do povo aqui, ó, Roberto Carlos, está na hora de empresários e Prefeitura de Campinas entrarem em ação. Uma cidade como Campinas não ter um time na Série A, não dá para entender. Acho que só virando SAF. Essa aqui é a mensagem do Roberto Carlos. Roberto, Prefeitura, eu sou totalmente contra o poder público entrar no futebol profissional, tá? O poder público tem que cuidar de educação, esporte e lazer, mas para munícipe, para a população, e não ficar colocando dinheiro em time de futebol. Esses caras já têm muito dinheiro. Tem time de futebol aí que recebe a renda per capita. A renda per capita é dinheiro versus população. Para clube talvez não se aplique, mas você vai entender que é uma linguagem figurada. Tem clube aí que a renda per capita é muito maior do que a renda de Campinas, por exemplo, tá? Mas eu entendi aqui o que você quis dizer. O time da Ponte tá muito fraco. Tá muito fraco. Obrigado pela sua participação. Aí tem um ouvinte aqui que fala Campinas, aí eles ficam brigando, né? Aí ficam um falando com o outro aqui. Prefeitura? Chama o padre, pastor, pai de santo, curandeiro, Buda, vela preta, branca, tudo que for sobrenatural, diz aqui o Edson Cláudio. Iago de Oliveira, Matheus Anjos, o Gustavo Carvalho, Matheus Anjos nunca mais pode usar o nosso manto. Já falamos isso aqui várias vezes. E ele continua sendo. Jogador sem alma, entrou e depois não acerta um passe. Aí o Iago de Oliveira, esse tem empresário bom. Essas são coisas que eu não entendo, né? Eles entendem de futebol, cara. Mas eu não sei, acho que tá dando uns espasmos na memória dos caras, né? Só pode estar acontecendo isso, porque Ramires, Matheus Anjos, gente, não vai chegar em lugar nenhum com esses caras. O Fabrício, pô, a nação inteira tá falando, né? Dá uma segurada aí. O Wesley, a gente teve quase que implorar pra ele sair do time, sumiu também, tá só recebendo salário aí. E o Fabrício, pô, vocês continuam colocando o Fabrício, cara? Dá licença, né? O Gustavo, esse time faz coisas que não vejo nem na várzea. O Luiz Augusto Duarte, Corsato, você sabe por que todas as diretorias que passaram não colocam o nome nos uniformes? Todos os times têm. O Luiz Augusto Duarte Simas. Acho que porque não quer, né? Nome do jogador, você fala? É porque não quer, porque a Ponte joga com numeração fixa. A do Roberto Carlos eu já li. O Marcelo Oliveira, acho que só virando o SAF, vindo um investidor para salvar a gente. O Neuri Menezes, um erro crasso do lateral que fica dando condições e um gol de um lance impedido. Neuri Menezes tá dizendo aqui. Perdemos o jogo pelo placar de 2-0. Roberto Santos, aí ele usa um adjetivo aqui pro Hélio. O Carlos Alberto Cassanges, graças a Deus perdemos de pouco. Aí o pessoal tá fazendo uma alusão aqui a uma propaganda que tem no uniforme da Ponte Preta. Arthur dando condições toda hora, parece que nunca jogou futebol. A soma de vários erros infantis mostra porque estamos nessa situação. Agora, só ver como a Macaca irá fazer. Tem que ganhar pontos nos próximos jogos. O Renato Bueno. Edson Cláudio. Quem tem coragem de ir no Majestoso quinta-feira às 9h30 da noite para ver esse time, hein? O Ronaldo de Lima tá dizendo aqui. Cadê o presidente? Cadê o Luiz Fabiano? Se tivesse aceitado a proposta do Red Bull, nada disso estaria acontecendo. Tá dizendo aqui o Marcelo Oliveira. Marcelo... Aí eu já discordo. É diferente a proposta do Red Bull. Agora é fácil falar porque nós só estamos tomando pau, né? Mas o Red Bull ia tirar tudo. Não ia ser... A SAF talvez seja uma saída, mas não podemos esquecer que o Botafogo é SAF e tá na zona de rebaixamento. E a torcida foi invadir lá, tá? SAF é empresa quebra também. Eu falei num grupo que nós estamos aí e eu penso assim, que SAF ou esse jeito aí de administrar o futebol, né, como associação, não importa o jeito. Você tem que ter competência. Porque dinheiro tem que ter competência. Põe gente competente, velho. Não dá conta, põe gente pra fazer. Se você levantar um Boeing, eu sou passageiro, e chamar eu lá pra
pra pilotar o Boeing, eu não vou. Porque senão eu vou colocar um risco em vida, vou colocar em risco a vida de todo mundo que tá no avião. Então é isso. Né? Você pode dar o Boeing mais moderno do planeta. Eu não sei dirigir, não sei apertar um botão lá. Capaz de apertar um botão lá e desligar tudo. O Marcelo Oliveira, que falou aqui da proposta do Red Bull. Então, Marcelo, a proposta era diferente, né, cara? Trocar cor, trocar distintivo. Era trocar o nome, né? Não era parceria. Edson Cláudio, parabéns, senhor Eberlin. Esse presidente não tem condições de tocar a ponte. O conselho também, cadê? Já falei aqui. O conselho omisso, por enquanto, tava na hora já de alguém do conselho pedir uma reunião para explicação, né? Seu Tagino. O conselho omisso. Mas o Tagino não faz sozinho, né? Claro. O Tagino é só o presidente. Ele precisa de lá dos 300 conselheiros lá, né? Se unir e falar, queremos uma reunião aí com o presidente, com o pessoal do futebol aí, para saber o que tá acontecendo. Por que estamos só tomando pau, né? Em 7 jogos, perder 13. Não é que a gente quer ganhar tudo. Não é isso. A gente também não quer perder todas, pô. Ô Corsato, você sabe que o Guarani fez isso essa semana, né? Chamou o Ricardo Moisés e o Michel Alves pra reunião do conselho. E apanharam, não na forma física de falar, mas apanharam dos conselheiros e cobraram, e foi cobrado os dois. Tanto o presidente quanto o diretor de futebol, ou o coordenador de futebol, qual é a nomenclatura do cargo do Michel Alves. Mas os dois estiveram em reunião com o conselho. Fato ontem mencionado pelo próprio presidente do conselho, Marcelo. O Alessandro Giannone Martini, ou Marchini, desculpa, Alessandro, por talvez não falar seu nome correto aqui. Ele colocou uma palavra que resume tudo: incompetentes, e no plural. Edson Cláudio, senhor Marco Antônio Berlim, você é um fanfarrão. Aí ele fala aqui, 122 anos. Obrigado, viu, Edson? Fui corrigido aqui na hora pelo meu querido amigo, o Israel Moreira. É que a derrota da Ponte atrapalha os meus miolos. Tem que ganhar 9 e empatar 4. Tá dizendo aqui o Clefur Nunes. 9 partidas, hein? Tem que ganhar 9 e empatar 4. Nós estamos 13. Pega o microfone, Zé. 13 para 38, tem 25 jogos ainda. Tem 25, tem que fazer 9. Nós fizemos 26, de 26 que você mencionou, mencionou, fizemos 3 vitórias, é isso? Se for esse desempenho, vai cair, lógico, né? Mas dá, ainda dá. Matematicamente dá. Ainda dá. Porque também, vamos combinar que nós estamos disputando alguns times aí, eles se equivalem com os nossos, né? Alguns times aí se equivalem com o nosso. Dá. Se contratar uns 5, tem que contratar uns 5 nego bom aí pra ser titular. Tem com todo o respeito que tenho aí com as pessoas, mas não dá pra continuar com o Fabrício, Matheus Anjos, Ribamar. Não dá. Ramires, não dá. Luiz Fernando. Tchau. Não, Ribamar tchau. Não, eu quis falar Ramires, tá? Ribamar não. Ribamar, coitado, tá contundido, né? Tá machucado. O problema não foi a derrota, foi como foi a derrota. E francamente, ver Matheus Anjos e Ramires em campo se arrastando não dá. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Reinaldo Belê, acho que seria a hora de mudar a comissão técnica para poder dar uma sacudida no elenco. Reinaldo, com esse time, cara. Mudar o técnico com esse time. Ô, Carlos. Qual SAF deu certo? Tá perguntando aqui o Márcio Ferreira. Bom ponto esse, viu, Márcio? O Wagner Ferreira tá nos ajudando aqui. Renda: R$1.775.474. Público: 56.624. Esse é o público pagante, tá? O Cruzeiro distribui alguns ingressos lá gratuitamente, né? Público pagante, 56.624. Renda de R$1.775.474,50. O Cruzeiro gasta com o pessoal lá que mantém o Mineirão, para jogar no Mineirão, 350 mil. É o que o Cruzeiro gasta. Recebeu 1.775.000. Ele gasta com a CBF, mais ou menos arbitragem, VAR, esse serviço aí do VAR, mais ou menos R$50 mil. Então vamos colocar aqui que o Cruzeiro gastou R$400 mil para jogar. A renda líquida, bruta, 1.775.000. Renda líquida, 1.375.000. 3 pontos contra a Ponte Preta, lucro no jogo, time em primeiro lugar, torcida fazendo festa. SAF. E é um time SAF. É um time SAF. Perguntou, né? Eu acho que é o único time SAF até agora aqui que está dando certo. Claro, tem um monte de dívida ainda, o Ronaldo tá aí lutando. Vai ter uma arena a partir de... Foi apresentada essa semana. O Cruzeiro talvez seja o resultado da SAF positivo até aqui. A Ponte Preta não deve aderir à SAF, pois caso pessoas mal preparadas pode prejudicar ainda mais.
Ponte e Guarani tem que investir na base, tá dizendo aqui o Cláudio Oliveira. Carlão, o time do Cruzeiro é um time normal. A única diferença é que os caras não dão gols pro adversário. Na Ponte Preta salvam uns 4 no time. Lá de baixo, mais uns 4. E o futebol de Campinas sem moral, em termos de péssimas pessoas na frente dos clubes. Os dois esqueceram como fazer futebol e revelar craques. Rapaz, tem pouco torcedor do Guarani zoando a gente, cara. Pra você ver a situação, né? Era pra ser uma chuva, né? Não, os dois clubes, como diz o amigo aí, o amigo ouvinte, os dois clubes, que coisa horrorosa, campanhas vergonhosas, não mereciam, nenhum dos dois merecem esse tipo de trabalho que vem acabando com os dois clubes. O Rodrigo Brugneira, o Frank, só pra fechar essa aí você fala, dentro do que tem, as peças, o time até foi bem. Tirando a entrada do Matheus Ângelo e do Ramires, DG titular nesse time, pra mim, DG é o melhor em campo. A gente não vota no melhor em campo porque a Ponte perdeu. Fala, Frank. A Campinas não merece o que está sendo feito pelos dois clubes. E isso, gente, não é de hoje. Agora, o nosso ouvinte colocou de maneira muito feliz. Só há uma palavra para descrever o que acontece na Ponte Preta. Para ser justo, hein, Carlão? Há pelo menos uns 3 anos para cá, a única palavra é incompetência. Ou falta de capacidade. Gente do céu, pelo amor de Deus. O nariz está apontando para a base. E vocês trazem os cabeça de bagre para jogar aqui. Quer que a gente ainda vá pro estádio. Quer que o torcedor pague ingresso, Carlão. Vai lá, dá renda. Olha o exemplo do Cruzeiro, que é uma administração bem feita. Monta um time com capacidade, vai ver se o Majestoso não vive lotado. Pois é, o Edilson Roberto, a partir de agora, tolerância zero com time, diretoria e comissão técnica. Que horas a hora da macaca e qual dia? O DL Santos, 1979, está perguntando aqui. Segunda-feira, 8 da noite, o DL. Obrigado pela participação. Luiz Fabiano, onde anda? Está perguntando Donizete Silvério. O Adelton Mota, torcedor do Cruzeiro, está com a gente aqui na live. Valeu, Adelton, obrigado. Lincoln Shima, parabéns, hein? Seu time vai subir. Lincoln Shima, boa noite, Corsato. Os conselheiros não vão pôr o Eberlin na parede. Ele diz aqui que ele usa um adjetivo, Lincoln, me perdoe. Mas tá aqui na live aqui o adjetivo. Eles dizem que o conselho tá com o Eberlin. Não é bem assim, né? Para quem entende um pouquinho da política da Ponte Preta, foram 150 conselheiros eleitos na chapa da MRP e 150 conselheiros natos. Esses já estão lá. Então, vamos lá, né? Se os 150 fossem a favor do Eberlin, né, estivessem a favor dele, que eu não acho que, mesmo a chapa sendo dele, que ele tem unanimidade nesses 150, né? Já não teria unanimidade, mas seriam 150 para um lado, 150 para o outro. Só que no 150 nato, claro que tem conselheiro que também é simpatizante aqui do trabalho do Eberlin. E ser simpatizante do Eberlin não é defeito, né? E eu vou mais uma vez dizer aqui, vou passar para qualquer tipo de política. Eu sou contra esse negócio de impeachment, sabe? Tirar nego do cargo. Eu sou contra. Eu acho que o cara foi eleito, tem que terminar. Agora eu sou a favor de explicar, né? Por que não tá conseguindo? Olha, vem aqui. Chega aqui, ó. Por que de 13 jogos nós perdemos 7? Ó, vem aqui. Por que caímos pra Série A2 do Campeonato Paulista? Ah, mas como disse aqui o Neuri, né, que colocou aqui, não senhor. Quando a pessoa fala assim é porque tá brava, né? Não senhor. Não começou com o Sebastião Arcanjo. Começou lá com o Vanderlei Pereira. Ok. Só que eles não entregaram o pedido, né? Não entregaram o pedido. E ninguém se posicionou, Carlos. Você tá certo. Não entregaram o pedido. Então, tem que chamar e falar, peraí, vamos conversar aqui. Por que a gente caiu? Ninguém perguntou no conselho. Tá? Eu vou dizer aqui, eu posso dizer com capacidade, porque sou conselheiro, contribuinte, recebo, né, notificações do conselho e não tem uma reunião do conselho para perguntar, né, a respeito do futebol da Ponte Preta, porque o time caiu. E aí essa reunião é para os 300 conselheiros ali, tá? Eu nem tenho direito de participar da reunião, se você quiser saber. Só tenho o direito de ser informado. É só isso. Mas não teve essa reunião. Bom, para começo de conversa, o técnico não foi na entrevista coletiva depois do empate contra o Ituano. Não teve entrevista coletiva do técnico. Não teve. Né? E o jogo era em Campinas. Ô Carlão, é o seguinte, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você, amigo torcedor. Quando a gente se manifesta aqui, quando a gente pontua as coisas,
a gente não está aqui incentivando nenhum tipo de violência. Eu não incentivo o torcedor da Ponte Preta a ir partir para violência, mas que tem que ter uma manifestação, pedir um posicionamento, cobrar quem está hoje à frente, cobrar que cumpra pelo menos o que disse, porque falar, até papagaio fala, eu quero ver cumprir. Certo, gente? E outra coisa, o jogador não tem culpa, tá? Ele é contratado e ele vai apresentar o que ele tem. Então eu sou contra qualquer tipo de violência contra jogador, contra treinador. A gente tem que cobrar quem deve ser cobrado, certo? Prestar contas. Eu tô com o Carlos, gente. O Hélio não é um mau treinador. Conversando com um amigo lá de Recife, Carlos, ele falou disso. O Hélio é um treinador que o time dele joga pra frente, ele monta times bons. O problema é que a gente não tem jogador. Por outro lado, Carlão, a desgrama é a seguinte. Por que acaba aparecendo que o problema é o treinador? Você vê agora, a Ponte veio para esse jogo arrebentada, faltando 5 jogadores. Aí ele vai fazer a relação, o Matheus Anjos é liberado. O Matheus Anjos vem pro banco e acaba entrando em campo. Porque aquela história, amigo, você tem uma roupa que não serve no guarda-roupa, mas ela tá lá. A desgrama, uma hora você vai ter que usar ela. Mas o problema não é que a roupa não serve. O Hélio gosta. Alguns jogadores com o Hélio não vão entrar em campo, né? O Thales, por exemplo, não vai ter 1 minuto com o Hélio. O Guilherme Santos não vai ter 1 minuto com o Hélio. E não tô dizendo aqui que esses caras são a solução. O Guilherme não precisa não, hein? Mas não tô dizendo que esses caras vão ser a solução. Mas o Arthur hoje, pelo amor também, né? O Arthur hoje, pelo amor. Não tô dizendo que esses caras vão ser a solução, mas com o Hélio não vão jogar. Matheus Anjos, Ramires, Fabrício, vai jogar com o Hélio. Então, o Hélio também tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ele vai abraçado com esses caras aí, né? Daqui a pouco vai abraçado, ó. Quanto tempo a gente tá falando? Coloca o DG, coloca o DG, coloca o DG, coloca o DG, né? E aí, eu não sei, eu fico imaginando às vezes, ó, a torcida tá pedindo pra colocar o DG. A Ponte vai jogar contra o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Não, esse jogo não é pro DG, não. A Ponte vai jogar contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. Não. Deixa no sub-20. Esse jogo não é pro DG, não. Aí a Ponte vai jogar contra o Cruzeiro. 60 mil torcedores em Belo Horizonte. Mas, ó, a imprensa tá pedindo. A nação tá pedindo no DG. Ponte Preta, Cruzeiro e Ponte Preta. Menino, fez 18 anos. Esse é o jogo. Põe o DG lá. Não parece assim que é algo feito de propósito? Não parece, cara? Será que é pra irritar? Não parece? Eu acho. Parece, cara. Eu queria não falar isso e a gente... Mas eu vou falar, eu não tenho medo. Não, parece que é assim, ó. Coloca essa jossa aí pra jogar lá contra o Cruzeiro, aí ele entrega 3, 4 bolas, ninguém fala mais nada. Tá vendo aí? Agora, sabe o que vocês vão ganhar? Um jogador que já era cobiçado por Flamengo, por Atlético e outras equipes, agora vai virar uma sarna em cima da Ponte. Porque o moleque é bom de bola, viu? É bom de bola. Mas estão falando isso faz tempo já, né? Faz tempo que a gente tá falando isso, né? Vamos lá, vem o JC Guilherme aqui. JC, eu prometi que eu ia não sair da casinha, tá? E Fabrício, de novo. Pô, na primeira, ô JC. Pô. Fabrício, pô, aí você me quebra, pô. E o Fabrício, de novo, entregou o jogo. Tem outra palavra antes que eu não posso falar. Treinador, pi, insiste no erro. Hélio, vai, pi. Com esses caras. Pô, JC. Valeu, rapaz. Tô sorrindo aqui pra não chorar, viu, velho? Que a vontade é de cair no choro aqui, cara. A culpa não é do jogador, errou quem contrata, mas o Hélio não é obrigado a pôr em campo. O Hélio tem culpa assim. Não, Gustavo, acabei de falar aqui, cara. Uma hora ele vai abraçar com esses povo tudo aí. A responsabilidade de colocar o Dedé no jogo no Campeonato Paulista foi dele, pô. Não Sim. foi nossa, não Sim. foi da torcida. E ele falou que foi dele. Ele falou, hein? ele assumiu. Falou A que foi responsabilidade do rebaixamento também é dele. E o Carlos Corsato falou lá na hora da Macaco, o Também Tontão é dele. aqui. É, eu Também tava é no dele. meio. O Também é Tontão dele. aqui falou que o Fabrício é temerário em campo, mas falou que a escalação do Dedé naquele jogo contra o Água Santa, falei antes do jogo, tá? Não falei depois, não. Antes do jogo, tá printada a tela, inclusive, falei antes do jogo. Escalar o Dedé contra o Água Santa é uma medida temerária da comissão técnica. E deu no que deu. Deu no que deu. Edson Cláudio, pode abrir os portões, que não vai 3 mil pessoas contra o Sampaio Correia. Mais uma no JC aqui. Só mais uma para ir pro intervalo, viu, Felipe?
Vergonha, time do Cruzeiro, meia boca. O que acontece é que no Cruzeiro tem dinheiro e na Ponte tem farofa, pobreza e incompetência. Fecha pra balanço. No jogo passado eu tive a mesma opinião, Frank. Está na hora da torcida cobrar dessa diretoria, antes que a vaca vá pro brejo, com chifre e tudo. Valeu. Um abraço. Bom, vamos pro intervalo? Rapidinho aqui. A gente tem que pagar o intervalo. Vamos trazer aqui as notas do jogo, né? A gente vai fazer as notas do jogo e também os destaques finais do Israel Moreira, que está se despedindo. Foi curta a passagem do Israel com a gente, mas a borboleta vai voar e vai alçar voos maiores. A gente fica só de feliz de ter contribuído um pouquinho para esse voo da borboleta. Mas daqui a pouco a gente conta. Intervalo, daqui a pouco tem mais. Os canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da Rádio Futebol na Canela, meu amigo grande Tiago Lopes de Faria. Ô, Tiagão, muito obrigado, viu? Eu não recebi aviso de que você estaria conosco, por isso
acabei não citando aqui a sua retransmissão. Mas obrigado aí por estar com a gente. É parceiraço o nosso Tiagão. Grande abraço para ele e obrigado por estar conosco. Daqui a pouco tem Vila Nova e Operário. Esse jogo chega a ser importante agora para a Ponte Preta, porque olha que situação da Ponte, né? Viu? Torcedor do Vila Nova tá ouvindo a gente. Nada contra vocês, tá? É a favor nossa aqui. Torcer pro Vila Nova não ganhar esse jogo, né? Porque senão a gente vai dormir na zona da degola. Na zona da degola já vamos dormir, mas aí vamos ficar na última colocação, né? Porque se o Guarani empatar, não precisa nem vencer o CSA em casa. Se o Guarani empatar com o CSA e o Náutico empatar com o Sport, eles vão ficar na frente da Ponte e a Ponte vai ficar na última colocação. Vencendo, ele vai a 15 pontos e joga o... Vila Nova vai a 13, né? O Vila Nova já tá jogando? Então não, o Vila Nova tem 10, né? Não é 10 o Vila Nova? Ele tá com 12 aqui no SofaScore. Pode ser que... Deixa eu pegar no GE pra ver. Vamos ver. Pra mim o Vila Nova tem 10, só se eu estiver falando bobagem. Aliás, hoje eu falei um monte de bobagem, né? Então, deixa eu só confirmar o público aqui, viu, gente? O Wagner pegou o público lá, mas a gente tem uma outra informação aqui. Parece que veio confirmada aqui pela assessoria, tá? Do Cruzeiro. Então, bora lá. Público, 58.076. Renda, 2.378.469 R$469,50. 58.076 o público no Mineirão. Corsato, tá certo. 10 pontos o Vila Nova, se ganhar vai a 13. Isso. E joga o Guarani pra última colocação e a Ponte pra penúltima. Aí o Guarani ainda joga domingo e o Náutico joga com o Sport. Sport e Náutico é domingo também. Domingo também. Domingo, jogará. 4 da tarde. Aí, caso dependendo do resultado do Náutico, a Ponte pode dormir no domingo pra segunda, até a 14ª rodada, na última colocação. Vamos lá então, os jogos que faltam desta rodada, daqui a pouco Vila Nova e Operário, com a Sagres aqui nos canais de futebol anterior, Criciúma e Brusque, amanhã 7 da noite. Só um jogo hoje, que é esse Vila Nova e Operário. Amanhã 7 da noite, Criciúma e Brusque. Esse jogo você vai conferir aqui nos canais de futebol anterior. CRB e Ituano, amanhã é sexta-feira, viu gente? Tá com uma cara de sábado hoje, né? Mas amanhã é sexta, tá? Criciúma e Brusque amanhã 7 da noite, às 9h30, CRB e Ituano. Às 11 da manhã no sábado, Grêmio Sampaio Correia. No sábado também, 4 da tarde, tem Londrina e Vasco da Gama. Novo Horizontino e Tombense, jogos das 4. O jogo do Náutico contra o Sport é sábado, tá? 6h30, Náutico e Sport. E para fechar a rodada, domingo, Guarani e CSA, 11 da manhã. Então é isso. O Vila, se vencer o Operário, passa a Ponte. Guarani e Náutico precisam apenas de um empate. E aí a Ponte vai ser a rabeira da competição, vai ficar na última colocação do campeonato. Vamos para mais um intervalo aqui e aí a gente volta para fechar a nossa jornada esportiva com as notas do jogo do Frank Francisco. Canais de Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco tem Vila Nova e Operário, em Série B, Campeonato Brasileiro. Esse jogo ficou importante pra Ponte porque temos que secar o Vila, né? Não pode ganhar do Operário. Se ganhar do Operário, passa a Ponte e o Vila, que é o último colocado na competição. Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, loja da Fábrica e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Israel, a Ponte não vai ter o Kaique, né, pro jogo contra o Sampaio Correia. Quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Mas vai ter a volta do Thiago Oliveira, de suspensão. Bernardo, que também volta de suspensão. Ambos foram expulsos, né, na derrota contra o time do Londrina, não é isso? Exato. O retorno para a próxima partida, quinta-feira, 21h30 no Majestoso contra o Sampaio Correia. Teremos o retorno automático, né? Os retornos de Bernardo e Thiago expulsos. Luca, terceiro amarelo, também retorna para essa partida. Norberto, nós não sabemos mais, né? Na coletiva, o Guilherme dos Anjos disse que ele já tinha condição de ir para o jogo, foi vetado mais uma vez pelo departamento médico. Norberto possivelmente estará disponível também para a quinta-feira contra o Bolívia Querida. A Ponte tinha Kaique pendurado, ele tomou cartão vermelho, continua pendurado. Pior, pendurado. Isso é que é o pior, né? Além de tomar o cartão vermelho, elimina o terceiro. Não elimina o cartão, os dois. É porque ele não tomou o amarelo, né? Então ele tá com 2 amarelos e expulso, não vai jogar. Então, ainda tinha o Fecim e o Leonaldi. O Fecim e o Léo não tomaram cartão. Então, tranquilo, estão à disposição pro próximo jogo da Macaca. E agora tem que ver a condição do DG, né? Que saiu contundido, do Ramon também, que saiu contundido no primeiro tempo. São 2 jogadores que estão sendo acompanhados pelo departamento médico da Ponte. O DG foi uma torção, né? Foi uma torção no tornozelo direito. Ele torceu sozinho numa disputa de bola com o ataque da equipe do Cruzeiro. E o Ramon tomou uma pancada no início do jogo do William Oliveira. Pois é. Bom, é isso. E quanto a jogador contundido, fica difícil para a imprensa porque a Ponte Preta não divulga. Então, pra gente fica difícil. Aí você pergunta pro técnico na coletiva, né, que era o Guilherme, que seria o técnico hoje na beira do gramado. Não, estão relacionados, né? Deveria questionar o Guilherme. Guilherme, você passou uma informação que não aconteceu, né? O Norberto foi uma das perguntas, exatamente. O Norberto não foi, né? E o Luiz Fernando, que estava pro jogo, também ninguém informou que seria vetado. Nada. Eu procurei aqui, a não ser que eu tenha saído aqui do grupo, né? Do Ponte Preta. Você recebeu? Sobre o Não recebi nada. Recebi só a escalação. Só a escalação. Nada sobre o Luiz Fernando. Tá? Então vamos lá. 18h42. Israel, antes do Franco com as notas, né? Para não deixar para o fim, você vai ficar com a gente até o final, mas quero te agradecer aqui por esse pouco tempo com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir da próxima segunda-feira, você vai fazer parte da equipe. A partir da próxima segunda, não, já a partir de amanhã, né? A partir de amanhã você vai estar com o nosso querido Beto Quinalha e os amigos lá da Rádio Central. Vai ser o setorista da Ponte Preta, é isso? Que responsa, hein?
Já passaram grandes nomes, hein? Por lá. Corsato, sou eu quem te agradeço. Foram 5 jogos só, hein, Frank? 5 jogos ao seu lado. E eu agradeço a você, ao Nosso Frank, Renato Cajá. Ao Felipe, ao Felipe Marques. Grande Felipe Marques, moleque, muito sangue bom. Eu quero agradecer pela oportunidade, você que me convidou a estar aqui aos 2 primeiros jogos, né? Ao lado do Frank para fazer os comentários. E hoje, graças a Deus, recebi uma outra oportunidade, mas... já te falei, quando quiser me chamar pro Hora da Macaca, eu estou aí pra você ficar cornetando lá. O Wendel também falou a mesma coisa, aí depois não dá. O trabalho é muito forte. Eu entendo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Quando quiser. Mas eu lhe agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui nos canais de Futebol Interior, que é uma baita de um contato com o torcedor. Nós vemos aí pela audiência maciça do Futebol Interior, que bate de frente com as grandes emissoras da cidade. Sou eu quem te agradeço, serei eternamente grato a você e a todos da equipe. Idem. Voa, borboleta, voa e vai bem lá, vai bem, porque lá eu tenho vários amigos lá na Rádio Central. Ele falou do pessoal que empunhou o microfone, né? Só Renato Silva foi repórter da Central na Ponte Preta, só. O bico fino, que história, hein? Depois o Semedo assumiu por um tempo, Nando Medeiros, Nilcinho Zanqueta, que está em Araras, e depois aí recentemente... Rony Romanini, Wendel Coral, tanta gente boa, Paulo do Vale, Júlio Nascimento, que também saiu daqui do Futebol Interior. Vinícius Bueno. Poxa vida, tanta gente, e sou eu, serei aí mais um a ter essa oportunidade de representar como setorista da Macaca, representar a torcida da Ponte. E o bom é que o torcedor da Ponte vai saber que o repórter é Ponte Pretano. É Macaca. É Ponte Pretano. E essa é a tendência, viu, gente? O torcedor não é mais bobo, não. O torcedor quer ouvir gente da gente, né? O torcedor quer ouvir gente da gente. Essa é a tendência mesmo. Mas é isso. Daqui a pouco o Israel vem com o seu destaque final. Agora vamos com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O Akira Miyamoto coloca aqui: se nada mudar, vamos ter nosso pior ano, na minha opinião, em 122 anos, com 2 rebaixamentos no mesmo ano. Parabéns aos envolvidos aqui no YouTube. Eu dei uma saída aqui, viu, gente? Que tem que dar uma segurada, porque senão a fadiga é grande, tá? Vamos lá, então, Francisco. Kaique França. Nota 5 para ele, Carlos, mas eu quero fazer uma ressalva. No lance do gol, Carlos, não tinha muito o que fazer e o time já estava todo abalado. Então, entre o desespero, eu senti que ele estava meio sem noção da posição. Ele preferiu fazer aquela falta. Como era o último homem, cartão vermelho, mas nota 5 pra ele, Carlão. Tá, na segunda-feira eu debato com você a respeito disso. Minha nota vai ser muito mais baixa que essa aí. Credo. Mas, nossa, não Coração pode. Peludo. Não é, Frank. Eu acho o seguinte, o Kaique é bom goleiro. Eu chamo ele de Caicaço, aqui é um goleiraço. Um dos mais regulares da equipe. Sim. Mas hoje ali faltou leitura de jogo, né? Leitura de jogo, a situação dele. Ele é um cara importante. Ele jogou os 13 jogos. Ele estava pendurado, né? E tomando vermelho, ele continua pendurado, vai voltar pendurado de novo, né? Fica frio que o Igor vai fazer um partidaço. Vamos ver se vai ser o Igor que vai jogar, hein? Vamos ver, né? Eu vou cravar pra você que é o Igor Vinicius. Você acha que é o Igor? Eu acho. Eu evitaria essa fadiga, joga em casa, sabe? Evita, cara. É igual o Fabrício, evita. Igor Formiga. Carlão, hoje o Igor, ele fez uma partida que eu vou dar uma nota 5, tá? Mas nem foi mal e também não arrebentou. Uma partida normal, nota Vamos 5. combinar que o primeiro tempo da Ponte foi bom, né, Israel? Foi. Talvez aí as notas, né? Foi bom sim. A Ponte foi bem no primeiro tempo. Pelo menos até o gol do Cruzeiro, a Ponte foi muito bem. Conseguiu controlar e teve chances de abrir o placar, o que não conseguiu. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, Carlos. Porque, na verdade, houve um meio de campo aí. Então a gente tem que pesar um pouquinho. Fábio Sanches. O Fabião, hoje eu dei nota 4. Ele ficou comprometido aí junto com o Fabrício. A coisa complica demais. Fabrício. Carlão. Vocês lembram do Geraldo escolhendo o professor Raimundo? Tem que mudar pra Fabrício. Gente, que horror. Nota 2, Carlão. Com boa vontade. Douglas Mendes. Jura por Deus, Hélio, que ele não tava pronto pra jogar? Carlão, nota 7 pro menino, 0 pro Hélio, 0 pra quem comanda essa jossa. Vocês estão loucos da cabeça. Arthur. Carlão, Arthur hoje não foi legal não, hein? Nota 4 pro Arthur. Fraga.
Ô, Carlão, sumiu o Fraga daqui, hein? Peraí, deixa eu achar o menino. Ah, tá aqui. Nota 5 pra ele. Ele sumiu daí, sumiu no jogo. Eu não vi ele no jogo, mas você disse que viu, então tudo bem. Não, mas a primeira etapa ele fez uma boa marcação. Como eu falei, o primeiro tempo da Ponte foi muito organizado. Ele, em vários momentos, estava fazendo aquela cobertura na cabeça da área. Tava esperando ele só levantar a bola. Aí ele fala que o Fraga sumiu, pô. Ele sumiu do jogo, né? Mas aí foi você que levantou, viu, Frank? Não fui eu, tá? Tá bom. Então vamos lá, 5 pra ele, né? Isso, nota 5 pro E o Fraga. Leonaldi, hein? Leonaldi, professor, eu vou dar ainda mais um tempinho pra você ver se você vai falar a mesma coisa. Mas peraí, calma. Leonaldi. Nota 6, Carlos. É sempre aquela regularidade. Não foi brilhante, mas extremamente regular e o mais equilibrado do nosso meio-campo hoje. Depois com a derrota consumada, eu sei que você tava bravo, nervoso, eu também tava, o Frank também tava, a nação Ponte Pretana inteira, tá? Que esses pés de rato fazendo a gente sofrer todo dia, terminando o final de semana, acabando o final de semana, feriado, dia santo, esses caras enchendo nossos pacová, não conseguem ganhar um jogo, esses caramba, mas eu vou dar a oportunidade pra você. Neto Moura ou Leonaldi? Reafirmo aqui porque eu não sou de pipocar para o senhor. Neto Moura. A nota do jogo, se você pode observar as notas do jogo, o Leonaldi, como eu disse aqui, o guerreiro, o menino Leonaldi, para mim um dos mais regulares ao lado do Kaique e do Lucas. São os 3 destaques dessa pífia campanha que a Ponte faz até aqui. Mas hoje, se eu tivesse que contratar um dos dois, eu acho o Neto Moura mais pronto do que o Leonaldi. Okay. Bom, eu duvido se o senhor teria a mesma opinião se o Leonaldi estivesse vestindo outra camisa. Mas como o senhor, ela veste, a da Ponte pesa 80%. Não, pronto, jogador pronto, eu acho. Não, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo. Pra mim o Leonaldi é melhor. Mas os dois vestiram a camisa da Ponte. Eu tô analisando o futebol dos dois. Mas em 3 anos, você tem uma diferença de 3 anos aí, Corsato. Não é assim, em 2018, 2019 era uma coisa. Não, Neto Moura, 22, Neto Moura... Foi com o Brigatti, pô. Quando foi com o Brigatti? 2020? Não. Ah, como não, pô? Não, 2021. Neto Moura tava na Ponte, Não, Corsato. Opa. Não, ano passado não, 2020. 2020. Isso, 2020. Paulista isso. E brasileiro. Isso. Paulista e brasileiro. Não, Paulista não. Paulista sim. Paulista. Não, eles vieram do Mirassol, pô. Vieram do Mirassol, o trio Camilo, Luiz, o japonês e o Neto Moura. Vieram os 3. Isso. E nenhum jogou. O Camilo ficou mais tempo, mas também uma pena. O Camilo, torci muito pro Camilo. Brasileiro de 2020. Então tá bom. Então você fica com o Neto Moura e eu fico com o Leonaldi. E você, Frank, fica com quem? Leonaldi é mais jogador. Apesar do momento do Neto Moura ser muito superior. Essa é a avaliação que eu tô fazendo. Hoje o momento do Neto Moura é melhor. Mas o Léo, me desculpem, eu acho o Léo muito mais jogador, vai crescer mais. Bom, você deu que nota pro Léo? O Léo deu em nota meia dúzia. O Ramon ficou... Na verdade, 7 minutos em campo. Levou a falta com 4, depois não jogou mais. Não dá pra dar nota, né? Eu não daria nota, Carlos, mas se você quiser dar nota... Aí é você que... Então, beleza, sem nota pra ele, porque realmente pouco seria... Tempo, né? Seria injusto. É muito pouco tempo. Fecim, nota 6 pro Fecim, mas mais pelo primeiro tempo. Nicolas. O Nicolas também uma nota 5,5, mas mais pelo primeiro tempo. Segunda etapa estava cansado. Então vamos ver se eu não erro aqui nas alterações. Vamos começar aqui. Primeiro com quem entrou foi o Alisson. Jogou o tempo todo quase, hein? Entrou na vaga do Ramon. Carlão, gostei muito da luta, da entrega do Alisson. Tava conversando com o Israel aqui no intervalo e a gente tá falando isso. Ele é jovem ainda, ele ainda erra muita coisa. Mas é um jogador que a Ponte precisa ter cuidado, carinho, trabalhar, que ele vai ser útil para nós. Eu dei nota 5 hoje. 5 para ele. Eu parabenizei ele aqui porque... Entrou numa bucha ali, né? Entrou pro gol, tinha uma falta pros caras, depois foi escanteio. O primeiro tempo dele foi bem. Ele conseguiu fazer a condução. Você pode ver que a jogada de ataque naquele passe no chute do Igor Formiga foi dele. Exato. Foi ele que conduziu, fez essa condução do meio campo ao ataque. No primeiro tempo. No segundo tempo virou de ponta cabeça. E por que insiste com o Fraga, né? Não põe ele pra jogar. É o esquema do critério que a gente vem falando. Daqui a pouco você vai ver. Aí ele vem com o Nicolas que não tava jogando e tal. Aí chega quinta-feira ele muda tudo. Aí vem com um jogador que não tava nem relacionado, aparece. Uma pergunta interessante. O Echaporã, inclusive na entrevista coletiva com o filho do Hélio dos Anjos, foi perguntado do Echaporã. E ele não deu dica nenhuma, mas deixou claro que o Echaporã é uma preferência porque ele está num momento melhor. Porque hoje, na hora da substituição, entra
o Ramires. menino, o Ramires. O Ramires, e não entra então o Chaporã. Esse é o critério, esse né? critério que o Hélio utiliza, que sempre a gente vai ter que cobrar. Porque ele diz que consegue ter controle dos quase 40 jogadores que ele tem no elenco, que ele faz esse rodízio, que todo mundo faz o rodízio, que é interessante, que é importante, a linha alta, que ele explicou no último jogo contra o Londrina, na coletiva. Mas há sim, na nossa opinião, uma falta de critério, porque ele utiliza jogadores que não vêm sendo relacionados, os que entram com ele constantemente, às vezes ele nem coloca, aí deu a opção, Matheus Anjos há quanto tempo tá fora? Se ele tivesse que mudar e colocar alguém como o Matheus Anjos do lado esquerdo, ele tinha um Chaporã pra jogar. O Matheus Anjos parece que tem uma senha, né? Não, eu tenho que jogar, põe aí pra jogar. Vamos lá. Entrou o Amaral na vaga do Fraga. Carlão, o menino é muito bom de bola, hein? Não errou uma jogada, não perdeu uma jogada, nota 6 pra ele. Amaral 6. E o Matheus Anjos entrou no lugar do Douglas Mendes. Saiu contundido. Hã? Ele botou a camisa da Ponte. Ramires. Entrou na botou vaga do a camisa Nicolas. da Ponte, nota 1. Então acho que foram todos aqui, né? O Alisson, Ramires, Matheus Anjos... E Amaral. Amaral... Não, tá faltando um então. Não, não, ele ficou com 4. Foram Ele só 4 fez 4. Só foram Ainda 4. tem isso também, que é uma coisa que eu não entendo, cara. Você tem 5 substituições, o jogo é corrido, você tem que... né? Mas tá bom. Guilherme Santos, o filho do Hélio dos Anjos, foi o treinador. Guilherme dos Anjos. Guilherme dos Santos é lateral. Falar isso pro Hélio, eu tomo um sapeca. Rapaz. Mas não me pede mais esse Guilherme Santos lateral não, Carlão. O homem é ruim demais, pelo amor de Deus. Não, eu não pedi. Parabéns, eu só pra falei quem que trouxe, não joga. hein? Eu só fiz uma constatação. O Arthur jogou mal hoje, mas joga mais que o Guilherme, hein? Pelo amor de Deus. Queria saber quem foi o gênio que trouxe ele. Carlão, os caras que estão aí. Carlão, nota 5. A execução, não sei, como é que eu vou dizer? O planejamento foi interessante. A ideia bateu com o que ele falou na entrevista. O problema, gente, que a gente tem que reconhecer como torcedor, a gente fica nervoso. Mas vamos pôr pingo nos is. Tudo que ele falou na entrevista, o time começou a executar. Problema que não tem qualidade, não tem elenco. E aí a gente sabe o resultado final. Bom, é isso. As notas do jogo do time da Ponte Preta aqui nos canais de Futebol Interior, as minhas daqui a pouco vão lá pro blog, no site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos. Dá uma chegada lá no blog, coluna do lado direito do site quando você abre, né, procura lá, blogs. Aí você vai ver lá, Planeta dos Macacos, o rosto desse que vos fala, né, e eu, na matéria anterior, eu faço lá uma pesquisa, né, de 6 jogadores que poderiam reforçar aí esse time da Ponte. Se você não leu, por favor, dá uma moral pra gente lá, clica no blog Futebol Interior. Tá top a matéria, hein? Eu, se fosse você, não perdia. Vai lá, tem dados dos caras, né, onde estão jogando, situação nos clubes, enfim, dá uma chegadinha lá no site futebolinterior.com.br. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso, agora vamos com a ficha técnica do jogo, Felipe Marques. E daqui a pouco eu pego os destaques finais aqui do Frank e também do professor Israel Moreira. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 13ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Ponte perdeu mais uma 7ª derrota da Ponte Preta em 13 jogos na competição. O Luca não jogou, a Ponte não fez gol, 2 para o Cruzeiro, 0 para a Ponte. Cruzeiro de Rafael Cabral no gol, Giovanni Jesus, depois Rômulo, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Matheus Bidu. O William Oliveira, Neto Moura, depois Adriano, Fernando Canezin, depois Bruno, Rafael Silva, depois Rodolfo e Edu, depois Felipe Machado. Paulo Pesolano, o treinador da equipe do Cruzeiro. A macaca de Kaique França no gol. Igor Formiga, Fábio Sanches, Fabrício, Douglas Mendes, depois Matheus Anjos e Arthur.
Fraga, depois Amaral. Leonaldi e Ramon, depois o Alisson. Lembro que o Ramon jogou 7 minutos. Com 4, ele tomou uma falta do Lucas Oliveira, que nem cartão levou. Se contundiu, saiu do jogo. Fecim e Nicolas, depois Ramires, Guilherme dos Anjos. O técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, que vai voltar, né? Tava suspenso, foi expulso no jogo contra o time do Londrina e volta pendurado, viu, Hélio? Exatamente, que também tem 2 cartões. Volta pendurado, né? O Hélio dos Anjos. Precisa dar uma segurada na onda, né? O comandante não pode desesperar. Né? Eu sei que não é fácil, Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, 39 anos, representante comercial. Ele é árbitro do Paraná, auxiliado pelo Vitor Hugo dos Santos, 35 anos, professor também no Paraná. Auxiliar número 2, o Rafael Trombeta, 39 anos, também é professor de educação física. No VAR, o Rodrigo Alonso Ferreira, 39 anos, ele é de Santa Catarina. O trio do Paraná, o quarto árbitro Vinícius Gomes do Amaral, 34 anos, também professor de educação física. A renda aqui confirmada pelos portais Futebol Interior, R$ 2.378.469,50 para um público de 58.076. Mais ou menos aqui 400 mil, né? Eu acho que é um pouquinho mais, porque os 50 mil de gasto eu estou contando com o pessoal de staff, né? Para cuidar aqui, mas estou contando com os gastos da Ponte Preta. Vamos combinar que a Ponte deve fazer aí os seus gastos com 5 mil pessoas em campo, né? Então 5 mil pessoas em campo, você tem um número X de controlador de acesso, você tem um número X de bilheteria, né? Você tem que hoje, né, os ingressos eles são vendidos antecipados, mas você tem que alguém para controlar lá o acesso. Você tem um número X de seguranças, né? Então acho que tudo aumenta, né? Então vamos combinar aqui que o Cruzeiro gaste R$500 mil mais do que ele paga de aluguel lá para o pessoal que toma conta da Arena Mineirão. 2.378.000, você tira aqui então, ainda dá 1.878.000. Olha só, 1.878.000, povo, a nação cruzeirense saiu cheia, né, saiu bem com a vida, 10ª vitória, liderança no campeonato, ó, lá na frente, 31 pontos ganhos na competição, 64 pontos é o número para o time subir. O Cruzeiro já tem 31, faltam 33 pontos só. Em 13 rodadas ele fez 31. Se continuar assim, com mais 13 rodadas, ele vai fazer 62. Vai precisar de 27 rodadas para subir. Ele vai jogar mais de 10 rodadas aí já pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso. Só sucesso. Enquanto isso, aqui a Ponte Preta, a gente fica brigando para saber se vai 2.000 pessoas, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500 e só ladeira abaixo. Por quê? Porque os caras não foram capazes de nos dar um time de futebol, de contratar jogadores para que pudessem montar um time de futebol razoável. Até, desculpa, eu errei de novo. Aliás, hoje, o que eu errei hoje, falta de falar que eles não contrataram, é mentira. É fake news. Porque tem mais de 40 jogadores. E foi embora o João Pedro agora, hein? João Pedro vai acertar com o Ipiranga. Exato. João Pedro vai acertar com o Ipiranga. O Douglas Santos foi pro Manaus. Pedrinho também saiu. Pedrinho foi lá pro Chipre. Né? Então, quer dizer, estão dispensando. Mas mesmo assim, o time Sub-23 estreia no dia 30 contra o Juventude. Vai jogar em Osasco, que é o campo lá do Audax, né? Interessante que é o Campeonato Sub-23, coloquei no meu Twitter isso. É um Campeonato Sub-23, mas pode usar 4 jogadores acima de 23. E só pode usar 9 jogadores abaixo de 18. Não dá pra entender um negócio desse, né? Se o moleque é bom, põe pra jogar. Você põe um cara com 17 anos pra jogar no profissional, ele não pode jogar no aspirante. Fantástico. Tudo bem. Incompetentes motivados, cara. É isso aí. É isso então, gente. Gols do jogo. Faltou os gols aqui, né? Edu, 44 do primeiro tempo, 1-0 pro Cruzeiro. Matheus Bidu, tomamos pra completar. Tomamos um gol do Matheus Bidu a 2 minutos do segundo tempo. Final de jogo, Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Aqui no Estádio Municipal Coronel Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. Bom, deixa eu ver se eu pego os amarelos aqui, se eu não perdi nenhum. Vermelho, Kaique, né?
O Kaique foi expulso, tomou cartão vermelho. Agora deixa eu pegar aqui a relação de cartões amarelos. Vamos lá então. Amarelados. O Rafael Silva, pelo Cruzeiro, só 2. E o Fábio Sanches pela Ponte. Fábio Sanches e Rafael Silva. No time do Cruzeiro, o Rafael tomou cartão amarelo, é isso. Eu não confiei na minha marcação. E o Fábio Sanches da Ponte e o Rafael Silva do Cruzeiro, os amarelados. Fim de jogo, 13ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu o jogo de número 30 para o Cruzeiro. Mais uma derrota da Ponte, agora a 18ª derrota da Ponte Preta. 2 Cruzeiro, 0 Ponte. Ficha técnica do jogo. Israel Moreira, seu destaque final na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Ah, meu caro grande amigo Carlos Corsato, o homem que gosta de cornetar os comentaristas. Frank? Esse vai ficar pra ele. Vocês cornetam também, pô. Carlos Corsato, Macaco, que volta a enfrentar então, que próxima rodada enfrenta o Sampaio Correia, dia 23/6 às 21h30 no Majestoso. Terá os retornos de Thiago Oliveira, Bernardo e Luca, e não terá o Kaique França. Bernardo e Luiz Fernando foram os 2 vetados no dia de hoje. Ficaremos sabendo aí durante a semana com o pessoal da comunicação. Hoje surgiu uma informação vindo de Goiânia, da Sapres e da setorista Natália Freitas, lá da Sagres. Da Sagres, nossa parceira. A Sagres, dizendo que o atacante uruguaio Leandro Barcia, de 29 anos, 14 jogos pelo Dragão, 1 gol nesse campeonato, era do Sport, jogou também no Goiás. A Ponte tem interesse nesse jogador e está negociando. Surgiu a concorrência também do CRB para levar esse atacante centroavante que está no banco de reservas do Dragão. Corsato, muito obrigado. Cruzeiro, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fluminense pela Copa do Brasil na quinta. O jogo contra o Ituano foi adiado, não tem data ainda para o jogo entre Cruzeiro e Ituano e Cruzeiro, porque será no Novelli Júnior na próxima rodada da Série B. Carlos Corsato, Frank Francisco e Felipe Marques, até a próxima. Muito obrigado, Corsato, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui empunhando os microfones tão tradicionais do futebol interior. Valeu e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para você, boa sorte na sua nova caminhada. Estaremos ouvindo a sua voz sempre nas entrevistas e também lá na hora do jogo com o André Luiz, o nosso repórter feliz que vai estar lá no estádio representando a gente. Você vai estar empunhando o microfone da nossa parceira, nossa companheira, a Rádio Central. Só uma informação aqui do público: 58.076 não é o maior público do Cruzeiro, tá? O maior público do Cruzeiro foi contra o Sampaio Correia, 58.397. Então não é o maior público do Cruzeiro, é o terceiro maior público, o primeiro maior público, só que os 3 jogos com maior público, o Cruzeiro está no meio. O primeiro é o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, no último domingo no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas. O segundo, esse jogo contra o Sampaio Correia, 58.396. E o terceiro, o jogo, para não ficar sem informação, o jogo de maior público, Vasco e Cruzeiro, com 58.659 pagantes. Presentes, mais de 63.608, mas pagantes, 58.659. O segundo maior público, Cruzeiro e Sampaio Correia, 58.397. Agora fica registrado Ponte 0, Cruzeiro 2. O terceiro maior público desta Série B, deste Campeonato Brasileiro, 58.076 pagantes. Frank Francisco, seu destaque final. Mais uma derrota da Ponte Preta, a nossa macaquinha. Uma pena, né, que o pessoal tá fazendo o torcedor da Ponte se acostumar com isso, né, com derrota, né? Isso não é bom, né, Fran? Boa noite, Carlão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu quero aproveitar aqui a deixa também. Abração pro Israel. Sucesso, amigo. Pra cima e pra frente. É isso aí, amigão. Muito prazer em poder ter trabalhado com você e receber essa cancha aí, né, Carlão? Aprender um pouquinho mais, né? Sim. Carlão, é o seguinte, é muito triste pra gente, como imprensa, como torcedor da Ponte Preta, vir trabalhar e só falarmos de derrota da Ponte Preta. Galera, eu não sei se vocês que estão aí gostam disso, se vocês se acostumaram com isso. Eu, Carlos, sou de uma época que, inclusive, a base, os jogadores da base da Ponte disputavam títulos. Na base não interessa título. Interessa sim, senhor. É lá na base que se cria o campeão. Não vem com essa conversa que isso é pra boi dormir. Tá bom? E, a gente tá farto de palhaçada. Não dê entrevista mesmo, Eberlin, não apareça. Mas,
cumpra com o que você prometeu. E vê lá os reforços que você vai trazer, pelo amor de Deus, hein? Ó, atacante que marca um gol numa temporada inteira, não traz não, tá bom? Deixa aí, puxa o menino da base que vai dar certo. Vou só dar uma dica, hein? Todos os problemas dos jogadores na Ponte que não tinha solução, a Ponte foi na base e tá aí. Felipe Amaral, Leonaldi. Agora o DG provou. O que mais que vocês querem para saber o que tem que fazer? Carlão, abraço. Deixa pra segunda que a gente fala mais na hora da macaca, né? Torcedor Ponte Pretano, o Carlão prometeu e eu fiquei quietinho porque eu sabia que eu não ia me conter, tá bom? Desculpa aí, mas eu tinha que falar. Tá aqui, ó, engasgado. Galera, beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco vai estar comigo na segunda-feira na hora da macaca. Ainda falando de público aqui, obrigado, Frank, um abraço pra você. Ainda falando de público, o maior público da história da Série B foi registrado no dia 7 de novembro de 2009. 81.904 torcedores. Jogo Vasco 4, Juventude 1 em 2009. Naquele jogo o Vasco voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, disputaria a Série A em 2010, depois iria cair novamente, né? Mas o maior público então, Vasco da Gama e Juventude 4-1, 81.904 pagantes. Eu acredito que esse público não vamos bater mais. Eu acho que esse público não bate mais, mas vamos aguardar, né? Marcos Leandro da Cruz, Nelson Letrinta Júnior, tá dizendo que o Eberlin tá muito pior que o Tiãozinho. O pior, né, que o Tiãozinho virou referência pra coisa, pra coisa ruim. E os caras estão conseguindo piorar o Tiãozinho. Daqui a pouco ele vai ficar como, né? Vai ficar, se você pegar o Tiãozinho e pegar 3, 4, 5, 6 caras com aproveitamento pior que ele vai ser campeão, pô. O Eberlin vai conseguir mudar o Tiãozinho de patamar. Vai, exato, vai mudar o Tiãozinho de patamar desse jeito. E ó, não achem você. Falei ontem numa live, participei da live do Resenha Azul ontem, do torcedor do Cruzeiro. Aliás, fui muito bem recebido lá pelo pessoal. O pessoal educado. Mineiro é bem educado, né? E eles são educados demais. E uma hora lá foi perguntado que time vai cair, né? Eu falei, eu não vou rebaixar a Ponte Preta aqui não. E não vou rebaixar a Ponte Preta. Não vou rebaixar. Não pensem que a gente gosta de ficar fazendo isso, né? Às vezes você sai um pouco da casinha, né? Você põe o dedo na ferida, né? Não é gostoso isso. Não é legal. Mas, cara, cansa tomar paulada, velho. Só paulada, cara. Ô, você perder mais que o Ibis na temporada? Como é que pode um negócio desse, cara? Poxa, gente. Não é a Ponte Preta que se orgulha em ter o título de pior time do mundo. Faz marketing com isso. Não é a Ponte, meu. É o Ibis, caramba. O aproveitamento da Ponte é pior que o do Ibis. Poxa, aí não dá, né? Vamos parar com esse negócio, né? Aí fica ruim, né? Aí não há... Não tem o que fazer. Não dá pra melhorar, né? Mas a gente não gosta, não. Eu vou ser bem sincero, cara. Não gosto, não. Mesmo porque eu tenho amigos mesmo que eu considero. Não sei se as pessoas, né, me consideram como amigas. Mas eu considero ser amigo de pessoas que lutaram para estar no poder, né? Lá do MRP. E eu fico triste por isso. Quando eu erro aqui, por exemplo, falei que a Ponte tinha 112 anos, né? Tem que meter o pau no narrador que veste a camisa da Ponte e fala 112. Não sabe fazer conta de matemática, caramba, né? Então quando erra tem que falar, não tem... né? Não tem erro, né? Você tem que ser cobrado. Mas eu fico triste, porque, como disse, tenho amigos ali que, né, na boa vontade, viu? Não pensa não, foi na boa vontade. Os caras, a intenção era as melhores, né? Apesar de muita gente falar, ó, não dá com esse modelo, né? Não pode sair dando chute em todo mundo, né? Tirando todo mundo de perto, né? Todo mundo que eu falo é quem tem o dinheiro, né? Mas foi a opção que foi feita. Agora, nos mostre alguma coisa, né? Nos mostre dentro de campo. E eu, mais uma vez aqui, não tô pedindo aqui um time de futebol para ficar na 10ª colocação, não. Tô pedindo um time de futebol para se manter na 15ª posição. É isso. É só isso que eu peço. Um time de futebol que honre essa camisa gloriosa aqui. Nos dê um time, por favor, para a torcida chamar de seu, para a torcida poder de vez em quando, né, comemorar uma vitória. Nos dê um time aqui, para esse narrador bobão aqui que veste essa camisa, né? Que é Ponte Pretano aqui, para que, pô, ele não fica com essa cara de tacho aqui toda rodada. Pô, toda rodada tem que me preparar, juro por Deus, cara, eu rezo.
eu rezo, eu sou, né? Eu acredito muito, eu tenho muita fé, independente da religião, né? Eu sou crente, acredito que coisas boas vêm quando você pede, né? Quando você trabalha por isso. Mas eu peço, gente, todo dia quando eu venho aqui no microfone, por favor, segura, né? Porque a derrota é iminente. A derrota talvez seja o caminho, mas segura nos comentários. E às vezes você sai um pouquinho, sabe? E você ser injusto com as pessoas é ruim, mesmo porque a pessoa talvez não tenha condição, né, de responder você na hora. E o legal é isso, por exemplo, eu com o amigo Israel aqui. O Israel falou uma coisa, eu falei outra, ele fala outra. A gente tá um do lado do outro, pô. Dá pra gente, né, responder um pro outro. Mas é duro você quando fala alguma coisa de uma pessoa que não tá presente aqui pra poder responder. É difícil. Então quando eu saio de casa eu peço, né, para Deus e Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita da capelinha no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, para que ela me ajude aqui na caminhada, porque não é fácil, cara. Não é fácil você chegar aqui no microfone e só tomar paulada, cara. Pô, só derrota, velho. De 13 jogos perdemos 7. São 3 vitórias e 3 empates, né? Vamos ter que torcer aqui, secar os caras, para os caras não ganhar, não empatar, para nós não terminar na primeira posição na tabela de ponta cabeça. Pô, é duro, né? É isso, gente. Fica por aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Para BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Podi, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Nadá e Prone Alimentos. Estamos fechando essa transmissão esportiva. Na sequência tem Vila Nova e Operário, com a Sagres AM 730. Amanhã tem Criciúma, Brusque. No domingo tem Guarani, CSA. E muita bola rolando para você nos canais Futebol Interior. Agradecendo ao Israel Moreira mais uma vez. Boa sorte lá no seu novo trabalho, lá na Central como setorista da Ponte Preta. Foi um prazer tê-lo aqui nesse curto espaço de tempo, mas deu para conhecer o caráter, a pessoa, trabalhador, honesto e muito competente. E conhece muito da Ponte Preta, hein? E não tem papel não, é tudo na cabeça. Francisco, obrigado por estar conosco. Obrigado mesmo. A imprensa precisa de pessoas como você, viu, Israel? Frank, muito obrigado. Um abraço. O nosso craque, nosso camisa 10, nosso Renato Cajá, o nosso Felipe Marques, muito obrigado pelo trabalho técnico, por estar com a gente aqui nesta quinta-feira. Agradecendo ao Claudinei Corsi, no departamento comercial aqui dos canais Futebol Interior, ao Dr. Arthur Eugênio Matias, que é o nosso diretor-geral, e ao Elcio Paiola, na direção executiva aqui do site. Muito obrigado a todo mundo que participou, você que mandou mensagem, torcedor Ponte Pretano, você que é antes também, e deu uma entradinha aí pra ver como é que ficou a nossa cara de tacho. Estamos acostumados já, né? Isso é ruim, não é legal isso. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Mas muito obrigado, viu? Obrigado por estar conosco. Na segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desta judiada, né? Desta sofrida Associação Atlética Ponte Preta. 122 anos de muita glória e tradição. Mas o coração pulsa. O pulso e o coração pulsa pela nossa querida Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tem coisa mais bonita que essa camisa aqui, branca com a faixa preta, né? Só se for a camisa preta com a faixa branca, né? Sim, ou então você pode trocar. O contrário também vale. Não existe coisa mais bonita que ver esse uniforme e esse time em campo. E aí quando você olha a história, quando você lê a letra do hino, quando você ouve o hino em qualquer versão, aí você fala, não tem jeito. Isso é coisa linda. Muito obrigado, gente. Um abraço do tamanho do majestoso. Cuidem-se, até a próxima. Valeu, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.